que neste momento já temos, já conseguimos, mas portanto, o nosso programa era até 2025 portanto já está de facto muito impactado. Criámos aqui 4 programas, o Idanha Green Valley, o Idanha Vive, o Idanha Experimenta e o Idanha Made In. O Idanha Green Valley é claramente o podermos trazer para a ruralidade uma nova imagem positiva empresarial. Fizemos esta similitude com o Silicon Valley do campo, ou trazemos capacitação, talento, investigação, inovação, novos setores inovadores, quer na área da tecnologia, quer nos processos de desenvolvimento, e este é de facto um enorme desafio, querermos e daí associarmos ao Silicon Valley todo este processo. O Idanha Vive é criar as condições de qualidade de vida. Não faz sentido nenhum estarmos a criar riqueza, emprego, inovação, se depois não tivermos condições de qualidade de vida que todos nós precisamos para viver. Para as famílias com os seus filhos, o que querem é um sítio para viver que tenha uma excelente oferta de educação, excelente oferta de saúde, de segurança, de habitação, etc. Que acho que parece o slogan do PC. Mas a verdade é que todos nós precisamos destas condições de qualidade de vida para vivermos bem. E, portanto, isto é o Idanha Vive. Esta semana recebemos mais um prémio de um trabalho que estamos a fazer na área da saúde, que anda-se sempre a discutir no país. Entre 72 países do mundo, nós temos um projeto na área da saúde que foi eleito na Europa como o projeto mais interessante, mais solidário, mais próximo das pessoas. Em breve vamos dar conta disso. Também vou falar aqui muito brevemente sobre isso, mas de facto ficamos, mais do que os prémios, o que interessa é as consequências que nós temos deles, e na área da saúde isto foi de facto fundamental. O Idanha Experimenta é aquilo que vos desafia a todos a irem experienciar Idanha, viver Idanha, quem sabe passar a viver em Idanha ou ir habitualmente a Idanha. É este desafio que vos fazemos. E o Idanha Made In é um pouco aquilo que eu estou aqui a fazer, a ser embaixador de Idanha, daquilo que fazemos em Idanha. Posso ser eu, ou pode ser o Boom Festival, pode ser muitas iniciativas, o nosso Collab e os diferentes parceiros do Collab, da BGI, são verdadeiros, também da EIT Food, que têm muito promovido Idanha e toda esta estratégia, e têm não só promovido, fazem parte de toda esta estratégia de uma forma extraordinariamente positiva. E, portanto, aqui no Idanha Green Valley, o objetivo é exatamente podermos empreender, e isto começa na escola, começa logo a escola na Idanha é dos 0 aos 114, a nossa esperança de vida é 114 anos. Já expliquei isto várias vezes, não querendo estar a repetir mais vezes, mas tivemos uma senhora em Penhagarcia que viveu até aos 113, e portanto, se ela viveu até lá, ainda por cima é da minha terra, eu tenho a expectativa de poder ultrapassá-la e chegar aos 114. Pelo menos vontade não nos falta. E, portanto, trabalhamos também para isto. Trabalhamos para ter uma longa vida com qualidade de vida. Chegamos aos 114, logo vimos quem é que o que ganha o caneco de lá chegar. E, portanto, procuramos depois foi a certificação do território, a classificação do território, e começamos exatamente com as classificações Unesco. Começamos com o Geoparque Mundial da Unesco, a geodiversidade, depois a biodiversidade, depois o património histórico-cultural, e portanto hoje somos Geoparque Mundial da Unesco, reserva da biosfera da Unesco, cidade criativa da Unesco na área da música, atendendo à nossa história extraordinariamente rica, de mais de 2000 anos, influências romanas, pagã, islâmicas, judaicas, cristã. Portanto, a partir de Idanha à Velha temos 2000 anos de história, e isto reflete-se exatamente naquilo que são os nossos usos, costumes e tradições, e também naquilo que é a nossa oferta cultural, e as indústrias criativas são para nós hoje, trazem-nos uma economia muitíssimo considerável. Só para vos dar exemplo, o Boom Festival tem um impacto em cada edição de 55 milhões de euros, que ainda estamos ali na luta para conseguir que a maior parte deste dinheiro fique em Idanha, não é fácil, mas impacta de uma forma positiva, sobretudo Portugal, porque a maior parte do dinheiro fica em Lisboa, não é surpresa nenhuma,
mas é a luta dos territórios para que estes impactos económicos fiquem mais próximos onde acontecem. Portanto, a última rede que trabalhámos para pertencer foi a rede das biorregiões. A rede das biorregiões nasce em Itália, em Cilento, onde também nasce a dieta mediterrânica como património imaterial da Unesco. É uma rede muito recente, hoje, mas entretanto foi integrando outras redes no mundo, nomeadamente da Ásia e Pacífico. Há um conjunto de redes muito dinâmicas que estão a desenvolvendo, sobretudo pela IFOAM, a maior organização do mundo na área da produção biológica, e criaram um conjunto de redes na Ásia, a Algoa é uma delas, e juntámos estas redes todas e criámos uma organização que chama-se GAUD, Global Alliance Organic Districts, que reúne no mundo cerca de 1.300 biorregiões. Obviamente a forma de organização é diferente, a Europa tem esta grande virtualidade de podermos, com a nossa, hoje não trouxe, esqueci-me do meu casaco, não trouxe a nossa bandeirinha verde da Europa, que representa uma enorme força de credibilidade, de certificação. Portanto, um produto biológico que é certificado em Portugal ou um biorestaurante, um biohotel em Portugal, tem o mesmo parâmetro na Alemanha, em toda a Europa, e isto representa uma força enorme, uma credibilidade enorme. Já o mesmo se passa no mundo, embora nós, hoje quem está, de facto, a grande velocidade a trabalhar nisto é a Ásia, desde a China, Japão, Coreia, as Filipinas, a Índia, estão uma enorme velocidade neste âmbito e, portanto, a Europa ainda temos o maior produtor, que é a França, o maior consumidor, que é a Alemanha, mas a China, a Ásia, e nomeadamente a China, está a grande velocidade neste processo. Portanto, nós entramos em 2018 nesta rede, envolvendo os stakeholders locais, os agricultores, os produtores, os educadores, enfim, a sociedade em Idanha. O objetivo é envolvê-los, este foi a nossa vontade de querer ser. Muitas das vezes, às vezes não é bem entendido isto, não é pelo facto de queremos ter sido uma biorregião que na semana a seguir passou a ser tudo biológico em Idanha, não é assim, nem nós temos esse poder, nem queremos ter esse poder. Felizmente vivemos numa democracia e as pessoas, por opção própria, fazem força. E o lado bom da força, claramente, é este, sem dúvida nenhuma, que com todos os aspectos positivos, quando trabalhamos a saúde nossa, humana, mas a saúde ambiental, a saúde vegetal, a saúde animal. Este é o grande desafio que hoje o mundo tem de podermos estar mais preparados para as alterações climáticas que estão aí e, portanto, nós temos que, de facto, estar envolvidos nisso. E o objetivo é envolver a população. A começar na educação, para nós é absolutamente fundamental, mas envolvendo os agricultores, os cidadãos de uma forma geral, a administração pública e de uma forma muito especial a educação, daí os nossos 0114 serem tão importantes, envolvendo, obviamente, o movimento associativo e que isto cria riqueza e emprego, é fundamental. E, portanto, são estes players e o objetivo é envolver a sociedade de uma forma geral. Um dos aspectos que para nós nos deixa mais satisfeitos nesta luta é que, soube na semana passada, os números atuais na área de produção biológica da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e nós já estamos com 41 mil hectares em modo de produção biológica, ou seja, 50% da SAU. E para mim foi uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Nós estávamos com 20%, de repente passamos para 50%, com 199 produtores, ou seja, temos muita produção. Agora temos um grande desafio que é esta produção criar valor. É o nosso desafio nos próximos anos, mas o que nos dá a nós agora muito mais responsabilidade ainda, mas de facto isto é demonstrativo que todo este nosso processo, de uma forma silenciosa, trouxe muitíssima gente para o processo. E, portanto, claramente, para além de envolver toda a sociedade, a ideia é termos aqui
um impacto enorme na gestão da água, da energia, da preservação da biodiversidade, na regeneração de solos, o podermos medir indicadores ambientais do território, é este desafio, e fazemos isso, obviamente, com os nossos parceiros, nomeadamente os centros de investigação, como é o caso do Colab, entre outros, que temos também no território. Todo este ecossistema é fundamental para conseguirmos impactar não só a nossa economia, mas também podermos, a partir dali, trabalhar em rede neste momento já temos 5 biorregiões em Portugal, os Açores e a Madeira estão a uma grande velocidade para entrar, e está a crescer muito na Europa e no mundo. E, portanto, o objetivo é podermos estar, de facto, na linha da frente. E isto é fundamental na escola. Começa logo, no nosso caso, começa no berçário. Nós temos a cobertura total de berçários totalmente gratuitos em Idenha, onde entra a música, mas onde entra as sementes em modo de produção biológica, das sementes vivas, que é uma empresa gazela em Idenha, e os bebés começam logo a mexer na semente, a mexer na terra, e tudo isto começa, de facto, de muito novo. Pequenino é que torce o pepino. Estamos esta semana, na Semana da Alimentação, é de facto um rebuliço em toda a Idenha. Depois já conseguimos que as nossas cantinas estejam 100% em modo de produção biológica, a maior parte dos tempos, dos dias. Nós vamos certificar as nossas cantinas, e o nosso objetivo é que sejam ouro, na modalidade de ouro. Ou seja, temos que incorporar mais de 90% de produtos em modo de produção biológica. Obviamente os preços são sempre, nós temos um conjunto de cadernos de encargos, que tem sido um grande desafio, mas estamos sempre nessa luta e conseguimos lá chegar, e agora o objetivo também é manter. Queremos depois passar para as IPSS, e trazer assim as refeições coletivas, demonstrar que é possível, com preços muito interessantes, abaixo de 5 euros, ter uma oferta de altíssima qualidade àqueles que são que é o nosso futuro, são as nossas crianças, e levar as famílias lá, podermos a partir daí impactar juntamente com as nossas hortas pedagógicas, que também são 100% em modo de produção biológica, e sementes 100% em modo de produção biológica das sementes vivas. E, portanto, hoje já não... tem sido uma coisa crescente. Tenho já um problema enorme, que é toda a gente agora quer ir à cantina da Câmara e da escola, mas, obviamente, temos que meter ali um bocadinho. Já tenho o meu pessoal que organiza isto completamente com dificuldades, mas já estamos a servir mais de 500 refeições, e os pedidos para as pessoas irem lá são enormes. Mas o objetivo é criarmos também biorrestaurantes e conseguirmos trazer isto para a comunidade, e depois para a rede também podermos trabalhar isto a nível nacional com as biorregiões. Pronto. Associado a isto há um conjunto de publicações que fomos trabalhando para mexer com os nossos jovens ao longo do ano, explicar o que são as biorregiões, mas também aquelas que são as culturas tradicionais, como a olivicultura, as culturas tradicionais no território. O que chamamos aqui é sempre a tradição à inovação. Em Idenha costumamos dizer que semeamos tradição para colher inovação. Há todo um saber ancestral que nos foi transmitido, e com a inovação é preciso trazer novos processos, podem ser mais tecnológicos, menos tecnológicos, mas absolutamente fundamentais. Os centros de investigação são fundamentais, quer o Colab, o Carbio, o Centro Documental Reiano, entre outros processos que vamos a ter pelo território, e depois estarmos presentes nos diferentes palcos, desde a Natexpo, a Biofac, à Feira Nacional da Agricultura, também em Madrid, tivemos agora também em Zamora, não só com os nossos produtores de Idenha, mas da rede das biorregiões e os outros produtores biológicos que querem estar connosco para criamos esta marca Portugal Orgânico, para termos força, para sermos produtores portugueses,
não os produtores de Idanha, os produtores portugueses a estarmos juntos, porque juntos ganhamos todas as oportunidades. A ideia é trazermos isto, obviamente, para os nossos bio-hotéis, bio-restaurantes. Tivemos agora o primeiro bio-evento, que foi o Arbita Bio Idanha certificado pela Certi Planet, ou conseguimos introduzir entre 30% a 60% com 14 chefes. Foi uma certificação coletiva, 14 chefes, alguns Michelin, não foi fácil para eles, mas nós conseguimos essa certificação, foi a primeira que se conseguiu nesse âmbito, e o objetivo é que possamos transformar os nossos restaurantes em bio-restaurantes com pratos. Também já lancei este desafio aqui ao Boom Festival, para ser um bio-evento devidamente certificado. Não basta dizer que somos, é preciso certificar, é preciso garantir que os processos estão lá, que se compram de facto efetivamente os produtos, e há certificadoras exatamente para isso. Também a região tem sido, na área da cultura, fundamental, como expliquei, e tudo isto associa também à tal educação de qualidade. A música entra nas nossas, em todas as, do 0 aos 114, desde o berçário, o jardim de infância, o ensino profissional, o ensino superior, a nossa Universidade Sénior com 550 alunos com a temática da música, sempre associada, e obviamente tudo isto, já dizia o António Damasio, que a melhor maneira de aprender matemática é através da música, e portanto nós entendemos que não há nada melhor que chegar aos 114 a cantar e a tocar adufe, entre outras hipóteses. E a isto também estamos a recuperar tudo aquilo que são as nossas tradições e os costumes e tradições, e a classificá-los. Entramos agora também numa rede europeia cultural com os Mistérios da Páscoa de Idanha, e ao longo do ano vamos criando aqui um conjunto de temáticas, de festivais, e vamos em 2024 organizar um grande encontro mundial, um grande encontro mundial das biorregiões. Será o segundo encontro mundial das biorregiões, também com o encontro da IFOAM, antes do Congresso Mundial da IFOAM, que vai ser no Taiwan, e durante 10 dias iremos discutir todas estas questões da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, e teremos aí os players. E pronto, Idanha tem um conjunto de património, de facto, e turístico muito significativo no território, nada que nos tenha já explicado. Isto tem-nos levado também a alguns prémios de reconhecimento do nosso trabalho, sobretudo porque temos conseguido depois estatísticas muito positivas. Já estamos com fluxos migratórios positivos, estamos dos 308 municípios, estamos nos 100 na captação de investimento, na criação de condições de qualidade de vida, na captação de vegetação, com números também muito interessantes no número de filhos por mulher em idade fértil, etc, etc. Não vos vou amassar muito com isto. E pronto. E em 2021 também fomos o município que mais cresceu nestes parâmetros que falei, nos municípios com menos de 10 mil habitantes, e pronto, e temos participado um bocado no mundo neste processo colaborativo, de redes colaborativas, a desenvolver parcerias, e também foi isso que nos levou a ganhar o prémio da melhor biorregião da Europa, com estes dados estatísticos que apresentamos. Futuros projetos, o Biocampus, que já está em andamento, já está a ser trabalhado. O objetivo é que com os estudantes possamos trabalhar todas estas temáticas. Não é só ter residências de estudantes, é as residências de estudantes serem espaços, de facto, de desenvolvimento, de investigação e de trabalho nestas temáticas. Também já tivemos aprovado o Biobairro, bairro comercial digital, naquilo que foram os bairros comerciais digitais que o Governo lançou, com esta temática de organizar toda esta temática económica, comercial, a nível local e a nível internacional. E um outro dos projetos que trabalhamos foi, e que lançamos agora, é Beyond Space. Portanto, o facto de termos biorregião, estamos neste momento a atrair projetos muito interessantes. Este é um projeto absolutamente revolucionário, vai ser um projeto revolucionário. Estamos a falar da construção de casas
totalmente ecológicas, sustentáveis, totalmente autónomas na produção de água e energia, ou seja, estas casas são produtoras de água, são produtoras de energia, ficam como os municípios, quando isto se desenvolver por aí, vão ficar atrapalhados porque vão deixar de poder cobrar o dinheirinho da água, mas pelo menos já não temos o problema das manutenções, as casas, não precisamos de ligação nem ao saneamento, nem à água, nem à eletricidade. Dentro da casa, o maior produtor de água, imaginem o que é, hoje é o maior gastador de água nas nossas casas, que são as sanitas. E nesta casa é o maior produtor de água. Porque, na verdade, esta casa envolve uma tecnologia portuguesa, os investidores são luso-franceses, uma tecnologia já testada com universidades portuguesas. Esta já é uma casa real a funcionar em França, os investidores são franceses e hoje estão muito contentes que o projeto fique na biorregião de Idanha. E é um projeto da fábrica que vai nascer já. Para o ano já estaremos a apresentar estas casas em Idanha, na nossa feira raiana, e vai ser uma verdadeira revolução. E estou a terminar com outra vez repetindo o Congresso Mundial que vamos ter em Idanha durante 10 dias, e muito obrigado. Exatamente, ia convidá-lo a sentar-se aqui. Conseguem ouvir? Bom, eu disse que eram 3 casos de sucesso, falta um caso de sucesso. Não está aqui presencialmente connosco, porque também recebeu aquela mensagem da Proteção Civil, então temos connosco em remoto Carlos Espina, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Será que vamos conseguir assistir à sua apresentação? Bom dia, Carlos. Aí está. Consegue ouvir-nos? Nós já estamos a ver o seu vídeo. Não sei se quer começar a apresentação. Está silenciado. Vamos. Bom dia, Carlos. A apresentação? Sim, sim. Bom dia. Pode avançar. É um bocadinho ingrato porque estamos aqui assim em cima do tempo, mas pronto, vamos okay, obviamente obrigado. dar tempo de antena de apresentar então este último caso de sucesso. Força. Já conseguimos ver a apresentação. Força. Ok. Obrigado. Agradecer à Câmara de Arruda dos Vinhos este convite e também aqui a oportunidade de partilhar um pouco do trabalho que temos feito aqui na área metropolitana desta rede para a transição alimentar e também já tivemos a oportunidade de partilhar com a Câmara de Arruda em algumas outras situações. Trago aqui um conjunto de slides que, no fundo, nos pretende mostrar aquilo que tem sido o trabalho nestes últimos anos. Esta rede da área metropolitana começa muito antes de ser esta rede. Começa no âmbito de um projeto europeu que se desenvolveu entre 2017 e 2021, que era o Robust, que envolvia parceiros destas várias regiões europeias. No caso da região de Lisboa, estávamos nós, a CDR e o técnico. No fundo, este projeto tendia a conjugar a dimensão da governação com a dimensão da investigação e, portanto, cada região tinha um parceiro ligado a um governo local e ligado a uma instituição de investigação. O objetivo global era compreender as interações e dependência entre as zonas rurais e urbanas e periurbanas, no fundo melhorando os modelos de governação e reequilibrando estas dinâmicas que habitualmente são sempre vistas do ponto de vista do urbano, e aqui pretendia-se olhar também do ponto de vista das áreas rurais e de que forma é que estes ganhos podem ser equilibrados. No âmbito deste projeto, nós fizemos um Living Lab ao nível da área metropolitana de Lisboa, onde convidámos vários parceiros. O projeto centrava-se na área metropolitana de Lisboa, mas
Tivemos também, envolvemos logo no primeiro momento um parceiro que não era da área metropolitana, que era a Câmara Municipal de Torres Vedras, pela experiência que tinha nestas questões e porque uma das dimensões que nós pretendíamos também abarcar era de que forma é que a alimentação escolar também poderia ser aqui um vetor de dinamização e na aproximação entre estas dimensões rural e urbano. E como a Câmara de Torres Vedras tinha muita experiência nessa matéria, foi também adicionada a este trabalho logo desde o início. Aqui a discussão sobre esta abordagem ao território na ótica do planeamento alimentar começou, como eu digo, dentro do projeto Robusto. Foi identificado um microprojeto que era a rede metropolitana de agroparques, que depois, já fora do Robusto, evoluiu para a rede metropolitana de parques agroalimentares e depois, com um caráter mais abrangente e mais transversal, toma a designação que tem na atualidade. Dizer que, quando o projeto Robusto terminou em 2021, houve uma discussão interna com os parceiros portugueses sobre o interesse de prolongar este trabalho no tempo. Nós, CCDR, sempre entendemos, em conjunto com o técnico, que depois o território devia absorver estas dinâmicas e ser ele próprio gerador deste trabalho em rede. Mas os parceiros entenderam que seria importante a CCDR estar também o ICS, porque a professora Rosário Oliveira, desde o início, colaborou também com os trabalhos do Robusto, e este conceito da rede de agroparques é muito dela e foi muito também alavancado por ela, e, portanto, entendeu-se de continuar também o ICS e depois, como estávamos na área metropolitana, aqui um parceiro fundamental seria a própria área metropolitana, de entrar como aqui um elemento aglutinador da dimensão das autarquias, que são, no fundo, os parceiros-chave para este tipo de redes. E, portanto, em 2021, começamos já fora do Robusto estes trabalhos da Foodlink. Isto é aqui um painel dos parceiros, mas isto já está um pouco desatualizado, porque regularmente aparecem entidades, instituições que acompanham os trabalhos e que gostariam de também se envolver e de aderir a esta rede, e, portanto, muitas também organizações não governamentais que têm procurado aderir a este tipo de rede. Portanto, no fundo, os princípios que se estabeleceram para esta rede foi, no fundo, apostar na sustentabilidade na relação com o solo, a água, a biodiversidade e a energia, tendo em vista uma alimentação segura e sustentável e de proximidade. Portanto, aqui uma questão dos circuitos curtos esteve logo em cima da mesa. Também atender à dimensão da circularidade da economia e isto é um setor que tem muitos desperdícios, não é? E, portanto, o desperdício alimentar assume aqui uma preocupação também nos trabalhos desta rede. Apostar na dieta mediterrânica e, portanto, no fundo, relacionado também com pequenos produtores e produtores de proximidade, e depois apostar na formação para que esta mensagem vá progredindo ao longo de toda a cadeia. Depois, a rede estabeleceu uma visão, que era em 2030, cerca de 15% do aprovisionamento alimentar na área metropolitana ser assegurado por modos de produção sustentáveis, soluções inovadoras e redes de distribuição pouco intensivas em carbono, portanto, os tais circuitos alimentares de proximidade. Aqui na discussão da visão, havia parceiros que pretendiam que estes modos de produção sustentáveis fossem também muito na ótica das produções bio,
Nós sabemos que isso pode ser uma visão de longo prazo, mas no curto e no médio prazo será difícil ter esse objetivo, e mesmo no longo prazo, porque quer dizer, a população tem que ser alimentada. A questão do bio continua a ser ainda ter uma dimensão de nicho, e portanto importa que se aposte na sustentabilidade, na produção sustentável, para que consigamos chegar a um maior número de consumidores e de atores. Aqui, os trabalhos e os objetivos desta rede estão também ligados com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Já estavam no quadro anterior, e no fundo esta Estratégia Regional acaba por ter aqui um caráter evolutivo da anterior, e portanto esta dimensão do agroalimentar, da aposta na alimentação sustentável, já vinha do anterior, um pouco ainda disfarçada. Aqui assume um caráter de maior preponderância, e onde lhe juntamos também a dimensão do mar. Isto durante algum tempo foi uma dimensão que não teve, que estava um pouco tratada nestes trabalhos. Numa reunião em Sesimbra, onde também se acabou por envolver a Doca Pesca, esta dimensão acabou por vir ao de cima, e a própria Doca Pesca também entrou como parceiro desta rede. Para o biênio 2022-2023, dizer que em 2022 em junho foi assinada uma espécie de carta de compromissos com todos os parceiros, em junho, e onde se estabeleceram estes 3 eixos de trabalho: planeamento territorial para a transição alimentar como um vetor de coesão socioterritorial, e depois preparar e educar para a transição alimentar. Há aí um conjunto de projetos ou de ações que foram sendo dinamizadas. Há uma delas, e depois eu vos vou falar aqui um pouco mais detalhadamente, que é, no fundo, a estratégia para a transição alimentar na área metropolitana, que é um projeto que acabou por ganhar uma outra dimensão, mas a rede acaba por ter reuniões regulares, mensais. Ainda esta semana foi em Oeiras, onde se aproveita para, no fundo, às vezes aproximar parceiros que nem sequer sabem da existência dos outros, ou da verdadeira dimensão do trabalho de cada um, e portanto que acabam por se criar aí algumas sinergias que vão muito para além da rede. No fundo, a rede acaba por ser aqui uma espécie de comboio onde os parceiros entram, se encontram, fazem networking, e depois também prolongam essa sua aprendizagem para o seu dia-a-dia. E, portanto, no fundo, construíram-se este conjunto de compromissos, e em torno deles se tem trabalhado. Sobre a estratégia para a transição alimentar na área metropolitana, isto era uma dimensão que, com a entrada da instituição área metropolitana na rede, este tema da alimentação sustentável, por via de várias dinâmicas que foram acontecendo nos últimos anos, desde a guerra na Ucrânia e outras situações, o alimentar acabou por surgir na agenda. E, portanto, neste caso, a área metropolitana também considerou que era um tema da sua agenda, e, portanto, assumiu o financiamento e a dinamização deste trabalho, em articulação com a CCDR e com o ICS, que é a instituição que está a trabalhar neste momento. Portanto, tem como objetivos definir e implementar as bases para uma política alimentar global e promover o desenvolvimento de um sistema alimentar sustentável, inclusivo e resiliente. Portanto, são estes os 2 grandes objetivos desta estratégia, que tem quatro grandes eixos: a organização da produção, da distribuição e do consumo, e a valorização do desperdício alimentar. Estes trabalhos, que se iniciaram em junho,
pouco mais ou menos junho, maio, junho deste ano. Tem aqui no fundo, este caderno de encargos de reuniões e de dinâmicas que têm estado a acontecer. Recentemente, o ICS entregou à AML e também à CCDR um primeiro documento mais estruturado, já com caracterização e alguns avanços. Está ainda a ser analisado entre CCDR e a área metropolitana para depois partilhar com os restantes parceiros da rede. Houve também um conjunto para a preparação ou no âmbito destes trabalhos, com vários atores sobre aquelas temáticas de cada um dos eixos, ou seja, com os atores ligados à produção, com os atores ligados à distribuição, ao consumo e depois à valorização do desperdício. Aqui está centrado no alimentar, mas no caso era o desperdício também um pouco mais, no seu sentido mais global, que também acabou por ser discutido. E, portanto, tudo isto tem sido momentos de aprendizagem e de aproximação entre diferentes atores do sistema alimentar na área metropolitana e que, no fim, irá verter numa estratégia de transição alimentar da área metropolitana que será, acreditamos nós, aqui um elemento mobilizador para depois o resto dos trabalhos. Dizer que, obviamente, que os trabalhos da rede não se circunscrevem à elaboração da estratégia alimentar, vai muito para além disso e vai também temos estado também envolvidos, que há câmaras que, no âmbito do seu planeamento territorial, consideram fundamental ligar este planeamento alimentar com o seu planeamento territorial e, portanto, também tem havido sessões em torno disso. O Sintra ainda recentemente promoveu uma sobre, no fundo, a programação e o planeamento do solo rústico, onde estas questões estavam muito em cima da mesa e, portanto, há aqui um conjunto de dinâmicas que esta rede acaba por permitir e mobilizar os atores para as mesmas. E muito obrigado. Muito obrigada. Ainda queríamos ter dado espaço a um pequeno período de perguntas, mas vamos fazer essas perguntas, se calhar, durante o coffee break. Eu sugeria primeiro agradecer aos membros do painel por terem vindo aqui assim dar os vossos exemplos. Portanto, vimos exemplos regionais e nacionais de boas práticas agroalimentares. E agora chamava então o próximo painel e aí vamos olhar para o nível europeu. Portanto, muito obrigada. Agora sim, chamava Lara Rodrigues, do EIT Food. Uma salva de palmas. E chamava já os outros dois membros do painel. Uma vez mais, vamos estar agora a olhar ao nível europeu. Portanto, chamava Marta Passador, também, do EIT Health. Se quiser já vir ter comigo. E o Alexandre Marques da ANI, para se juntarem aqui sim a estas cadeiras, porque no final depois vamos... Então, sim, força. Portanto, Lara Rodrigues vem do EIT Food e irá-nos falar da parte da academia, da parte de criação de negócios e empreendedorismo agroalimentar. A sua apresentação será em inglês, correto? Sim, mas vamos dar lugar à tradução se for necessário. Força. Welcome. So, thank you, Carolina. Bon dia a todos. Good morning, everyone. I'm really sorry that I need to change the scope now and speak in English. I hope there is simultaneous translation that is working really well, so thanks for that, actually, because my Portuguese is very limited. So I'm Lara Rodriguez. I come from EIT Food. First of all, I would like to thank the public representatives in the room from Arruda, Vinhos, and PGI for the fantastic organization of this event. I was very impressed, and I would like to congratulate especially the previous panelists for the inspiring, actually insightful case studies and
and initiatives that they are running in different municipalities. And I think it was very impactful somehow to see how we are all facing similar challenges. Actually, I come from Spain, from a rural area, where we have a very similar situations in the rural world. So I can see that there are many well-informed and passionate initiatives that are running, and they serve actually as a good example and a pioneer initiatives for all the rest of Europe, regional Europe. So congratulations for those. They made me want to move to Idania Nova, so it was a good presentation after all. Also living 113 years, I think it was a good claim actually. So, okay, so I would like to introduce you briefly EIT Food. I believe the majority of you already know what we are and what we do at this point, but very briefly mentioning the reason of being here and the reason of why we exist. So I am, yeah, in the context, oh, sorry, I don't know how to use it. Okay, so why do we exist, the EIT? So EIT is a public funded body from the European Commission that started around 2016 and 2015, where the main idea it was to solve the big societal challenges from Europe, driving innovation, but also bringing together all the what we call the knowledge triangle. So the research and universities, so the knowledge bodies with the industries and the startups as well, and also with the consumers and the whole population. So support Europe to the transition to a more market developed ideas. So one of the situation is that we have where we are one of the places with more research advanced in the world, but then what it comes to commercially, I hope you can hear me well. Yeah, when we come to commercially viable products, then we have a lot of patents and information back on the draw. So the idea is that we impulse the innovation and also the commercialization within Europe, and also helping to solve one of these big societal challenges. So EIT Food is one of those communities. It was the third one to be funded. I think I don't know how to use the pointer. Now, okay. We were funded in 2016, and we have been now actually start our activities mainly in 2018. So now this year, actually, we celebrate our 5th anniversary. So actually, we are quite a new body. And the reason of these societal challenges, I think I don't need to explain. You have seen in the previous presentations as well, how the food system is not only lacking innovativeness and entrepreneurial mindset, but also is one of the leading causes of the depletion of resources and causing climate change situation across, along with disease, malnutrition, and obesity, between others. So it was one of the big challenges in Europe, because it's very fragmented as well, the supply chains. So the vision for EIT Food is very similar to the previous, I think one of the previous panelists that was talking about a food system that is safe, accessible, affordable, and inclusive, and at the same time can preserve the ecosystems and be nutrient dense and be very nutritious for everyone. So how we operate on this vision, what we have created is a mission-oriented organization. So we are very focused on creating impact through these different 3 impact areas, what we call our missions.
So they are a bit broad, but actually they are covering the main issues that we have right now, which is one of our main missions is healthier lives through food. So not only what is all about alternative proteins, also nutrient-dense food, targeted nutrition for special groups, etc., and also actionable information for consumers. And that's one of the three missions. Then we have a net zero food system, so everything that has to do to reduce the carbon footprint and create sustainable solutions that also embed circular economy. And the third, final one is the reducing risk for a fair and resilient food system. That's a very abstract concept, if you think so, but it's all that has to do with what it happens, for example, with the Ukraine war. We have different, the food system is very fragmented, but it's also very dependent between countries. So it's very important that we create a robust system that is resilient to different type of not only climate change, but sociological issues, and is trusted by the consumers as well. The food security, traceability, transparency, all of this. So we are divided, let's say we are implementing all the actions divided in 3 regions. One of the reasons is mainly our, the agri-food challenges are more, they have more commonalities between, for example, we are based on the south of Europe, so what we are from the office from Bilbao and Madrid, we run activities for EIT Food in all the South European countries, including Portugal, of course, and until reaching until Turkey, so the whole Mediterranean area, where we can see there are many of the, let's say, challenges, but also cultural connections between our regions. So we have these 3 regions, and one of our big differentiation point is the community. So we are proud to be one of the biggest or largest networks regarding food systems in the world, the biggest one in Europe for sure, and we embed and we bring together all the key players in the food industry and the food systems all across with together with all the universities and technological centers, industries, startups, SMEs, but also consumer organizations and public bodies. So we are quite a broad community. These are some of our data from last year, the impact that we are producing along across Europe. So as you can see that we have more than 200,000 million euros attracted by the startups that we support, all in these 3 main missions that we were talking. We are also providing direct funding over 70 millions to different beneficiaries through grants and investment. But also we are supporting also, for example, we have 55 innovation launched into the market during last year. So it was very productive for us, as well as very important also the learners and the educational part that we are running. So we have over 13,000 learners through our online platform. So we are now transitioning to a new model of partnership. This is quite new for everyone. So we used to be a bit closer as a partnership. What we are trying to do now is to be completely open to everyone, to all the stakeholders. So you can find an open community where you can decide your level of engagement with EIT Food. So we have 3 types now of partners. One is more strategic partners, so they are very involved on the decision-making process and the strategy, and they have a key account manager that they is following up their activities with us. The delivery partner is more focused on the implementation and delivery of impact through the projects. And then we have the community partners, which are more on dissemination of activities, access to the network, etc. So all they have
different level of engagement and different fees as well. But that's how we are now transitioning to this new partnership. So just for showing you a few cases, very important as well here, because we have 6 regional offices all across Europe, but we have very important organizations that are crucial for our impact, which are the hubs. Actually, here we have one of the examples that is organized by the Portuguese hub BGI that is doing this fantastic work. So they are critical because they are our hands and feet on the ground, and they understand the ecosystem, the local ecosystem, and they support the dynamics. So they support the scouting, the implementation of the activities, bearing in mind all the different more casuistics more related to that ecosystem in particular. So you can see here some of what they are our organizations that are acting as hubs. So they are actually your contact point as well if you want to run something in Portugal. Then, oh, sorry. I'm not very good with the pointer. I'm going to the other one. No, I wanted to move back. So I don't know why it's moving forward. Oh, wait. I think now I have it. Okay. Sorry about this. I can change the montage here. Okay, I wanted to save time for you to enjoy the coffee break. It's forward or backwards? Forward or backwards? No, backward. Backward? Yeah. What's the slides? The number of the slides. I will back up. I think it's the 5th. Okay, I will back up. Okay. 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 Maybe I can still mention some things on EIT Food. On top of the EIT Food Hubs, what we are doing is we are supporting different programs through our networks on innovation projects. For example, education. We have also public engagement initiatives, communication. So, because I can hear myself double now. I'm sorry. Wait. It's a shame that. Yeah, so that's why I want to bring back. No, I didn't want to mention this yet. So let's see. Yeah, just wanted to briefly explain a little bit of the type of activities that we are running, but no, that is not working. I think it's 5th. That one? No. Next one? Next one? Next one? Okay, here. sorry about this. Okay, in terms of partners, you can see some of the Portuguese partners here, actually, that we are working as a strategic partner with BGI, but we have also collaboration in terms of the delivery partners with Food for Sustainability and the University of Beira Interior, our community partners SGS. So I wanted to show.
let's see if I can make, okay. Okay, let's talk about this. The previous one, please. Can we? That's one. Okay, so as I was trying to mention, we are running programs in what we think are the main pillars for the change on the food system, which is education, entrepreneurship, innovation, and public engagement. We have also a pillar on public affairs, but that's more related to Brussels and how they connect with policymakers. But our main programs are focused in these four areas, and I think later with the support of the colleagues that we will talk about the INSPIRE program on education. So I won't be focusing much on education, but everything that we are aiming is to develop the skills of the future for the agri-food sector. So we have been in the past, I think, in the sector very focused on the degree and pedigree that sometimes are called, but we are not focusing on the skills that will be needed for creating this change. So we are trying to not only re-skill and upskill farmers, SMEs, employees, also young students, all type of agents of change through our educational programs. We also do innovation projects, where we aim is the collaboration to bring innovative solutions to the market. So usually our collaborations are between a corporate, for example, a big corporate, and university, and a scale-up or startup. So we develop faster our innovations. In entrepreneurship, we support entrepreneurs from the really beginning until let's say, during the whole entrepreneurial journey. We have different programs I will mention. And through public engagement, we try to create awareness on where the food comes from, how can you make better decisions as consumers, trying to bring closer to, for example, how to get local products closer to you. So I think here it has been mentioned. Oh, sorry. Can we back? This one. The previous one. Yeah, sorry. The two that I highlighted in yellow are open now, are open calls. So one is the Reason Inspire that we will explain later, but there is also the Policy Council that is target public representatives, and it actually acts as a body of advisory, as an advisory board. So to bring light on the public affairs, let's say, or public issues that you have within the agri-food sector in your region. It's a free application. So if you are interested in being part of EIT Food as a policy council, that you can check also on the website. Okay, so in terms of our entrepreneurial programs, I think our differential is that we have support all across the life cycle of a startup. So we start with the pre-launch, so new ideas on how to build a team. We have a program for matching co-founders. So one thing we can see a lot is very technical knowledge and great innovation ideas or research ideas on one hand, and then business people, people with knowledge on management, entrepreneurship, etc. But they are not connected usually for the startup world. And it's very important to be having multidisciplinary knowledge. And so what we do here is to match this type of profiles, so they start up together and they create impact. Then we have the incubation program, which is called Seedbed for startups, so they go through validation to the market. The fund is the accelerator program, which they already have some traction into the market. What we do is we solve certain challenges that are close to corporates. For example, now we are, this year, one of the challenges was related to sustainable agriculture. So we called John Deere, and John Deere was providing this challenge to different startups, and it was very, very practical, let's say, for the startups to have not only the as a first client John Deere, but also the mentoring and the support from
big corporation. Then there is also a program that is very close to my heart, which is EBA. I was involved since the really beginning, which is the support to female entrepreneurs into the agri-food sector in risk regions. So what we are trying to do is to support them through not only the training, but also one-to-one mentoring and access to finance and the networking, because sometimes what they are missing is the connection with other innovative ideas and innovative female entrepreneurs around the region. So what we are trying to do is they start up their business and then they grow it with us, because we see still a very gender issue still on the agri-food sector, especially on the primary sector. So then we have test farms to link agri-food startups to farmers for testing in real scenarios. So the farmer lends the land, and the technological startup, they do their trial on the day, on their real scenario. So both of them are very beneficiated of this program. Then specific challenges for water scarcity, for example, which is very important in Southern European countries, for example. And a network of Rising Food Star, which is an association of scale-ups. So it's like very advanced startups that are already thinking on going international and to grow across different countries in Europe. So we support this access to growth through an association model. So, yes, okay. Okay, I will explain the Inspire program later, so you can go. But some of the programs I already talked over, so you can go actually over this slide. Just wanted to mention the next one, please. Okay, I think in any case we have several programs tackling not only sustainability, but also deep tech, also gender issues in the agriculture. So if you have any question, please either go to the website or talk to me. We can discuss about these programs all along. I'm sorry that we have some technical issues, so I couldn't make the presentation complete. But any question, I'm available during the whole day. Thank you so much. And stay with us, please, here. And eu passo a palavra. Thank you so much. Mudamos então agora para o inglês e eu passo a palavra à Marta Passadouro, que nos vai ajudar a perceber que outros programas EIT, nomeadamente o EIT Health e o InnoStars Program, existem, ou de que forma é que eles podem ajudar aqui o setor agroalimentar. E depois o Alexandre Marques vai-nos ajudar a perceber o papel dos NCPs, os National Contact Points, no que diz respeito ao EIT, e de que forma é que a ANI representa o EIT Food. Força. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É ótimo estar entre os meus pares. Querem que eu fale em inglês? Eu posso falar em inglês? Sim. I can speak in English, it's fine. Ok, obrigada. Então, queria agradecer novamente por estar aqui. É sempre bom encontrar os meus colegas de outros kicks do EIT e perceber também um bocadinho o trabalho que faz, embora o EIT Food seja algo que já é do meu conhecimento, porque eu anteriormente trabalhava da vertente de parceiro, portanto conheço um bocadinho o trabalho do EIT Food, também do EIT Health. Agora, estando aqui do lado do EIT Health, o que é que nós oferecemos? É interessante ver que temos uma estrutura muito semelhante de como funcionamos por várias regiões, por Colocation Centers. Portugal faz parte de uma das regiões de um Colocation Center, digamos assim, que é o InnoStars. Somos um grupo de 4 países, em que está Portugal, a Itália, a Polónia e a Hungria. Somos considerados países emergentes, inovadores, e fazemos parte das regiões RIS, que são cerca de 13 países, tal como foi agora apresentado. O que é que nós temos aqui para apresentar em termos da área que possa ser interessante para a área da food? Na verdade, nós temos programas que são chamados os Cross-Kick, que eu penso que este que estávamos aqui a apresentar, o Woman Supernova, também é um programa Cross-Kick. Nós temos
o EIT Jumpstarter, que é um programa em que tentamos trazer equipas multidisciplinares dos vários KICs para produzir, para desenvolver produtos que tenham esta perspectiva transversal a diversas áreas, ou tenham a responder a necessidades de mercado em diversas áreas. Na saúde, se nós pensarmos aqui, a questão da nutrição e da alimentação saudável é muito importante. Nós temos efetivamente várias startups que desenvolveram terapêuticas digitais na área da alimentação saudável. Uma parte é wellness, algumas são de alimentação, já são mais health. Mas basicamente algo que cruze os dois KICs, o que eu tenho a conhecimento é o EIT Jumpstarter. Olá, bom dia. Consegue ouvir? Eu sou o ponto de contacto nacional não apenas para o EIT, mas também para o Instituto Europeu, não, o Conselho Europeu de Inovação e também para assuntos financeiros e normalmente o papel do ponto de contacto nacional é apoiar a comunidade nacional a participar nos concursos, dado que a maior parte dos concursos do Horizonte Europa, onde o EIT faz parte, são geridos diretamente pela Comissão Europeia. O EIT apresenta um desafio adicional, dado que os concursos do EIT não são implementados diretamente pela Comissão Europeia, mas sim e muitos dos concursos não centralmente pelas KICs, mas sim pelos EPs, dado que existem dezenas de concursos e o papel do MCP é, acima de tudo, promover os concursos, disseminar, e nós disseminamos regularmente todas as oportunidades da EIT Food, nomeadamente através dos nossos colegas do Cluster 6, Alimentação e Agricultura, dado que o EIT e participar nos concursos do EIT pode ser um bom ponto de partida para entrar em redes europeias, e eu diria que o passo seguinte é, se calhar, entrarmos em ações de maior dimensão, tais como sejam as RIAs, estamos aqui a falar de projetos já de 3 a 5 milhões de euros, ou, por outro lado, e sendo uma das prioridades do EIT e das KICs, o fomento da business creation e aceleração, também canalizar potenciais empresas para os projetos do EIC Accelerator, dado que o EIT é um bom ponto de partida, tem muitos programas de aceleração. No entanto, se quisermos, digamos nós, chegar a uma escala maior, o EIC Accelerator é um programa que financia até 2,5 milhões em grant e até 15 milhões em equity. Portanto, sucintamente, o papel do NCP é apoiar a comunidade nacional, fomentar também os concursos cross-kick, dado que existem muitos concursos EIT que não são apenas de uma kick, e também existem outros concursos, por assim dizer, umbrella, tais como sejam a Higher Education Initiative, tais como sejam uma das áreas, creio que é da Water, que é liderada pela EIT Food, e é a nossa função disseminar e apoiar a comunidade nacional neste sentido. Se queremos ir aos detalhes dos concursos, ao contrário do restante Horizonte Europa, nós não somos os interlocutores mais indicados, muito possivelmente EIT Food e também a BGI conhecem em maior detalhe quais é que são, digamos nós, as regras de cada call. No entanto, o nosso papel é apoiar todas as KICs, dado que existem atualmente 9 KICs, e está inclusive a ser equacionado uma futura KIC na área do mar e da água. Portanto, o papel do NCP para a comunidade nacional é essencialmente isto que fazemos. Ao mesmo tempo, também monitorizamos o trabalho do EIT e também aconselhamos o EIT a tentar melhorar a forma de lançar concursos de forma que seja, digamos nós, mais fácil de implementar aos proponentes europeus. Portanto, simplesmente, é este o papel do NCP. Muito bem. Vocês vão ficar agora para o coffee break?
Então, se eu disser aqui assim aos nossos participantes para irem ter com vocês, para tirarem dúvidas, pedirem cartões de visita se for necessário, vocês vão estar por aqui. Bom, eu creio que estas apresentações servem para isto, para criar interesse, para gerar vontade de querer saber mais. E eu dou por terminada agora esta primeira parte da manhã. Muito obrigada pelas vossas participações, por terem vindo. Vamos ter um breve coffee break que vai terminar pelas 11h30, portanto convido-vos aqui sim a irem a uma sala adjacente, a ter um nome específico, mas pronto, vamos aqui sim atravessar este largo e já nos vemos agora daqui um bocadinho às 11h30 para continuarmos a sessão da manhã. Obrigada e até já.
Agora, ainda da parte da manhã, vamos fazer mais um painel em inglês. Este é o painel Educação e Empreendedorismo, portanto, vamos agora switch to English. If we need to wait a little bit for our guests to arrive, no worries. So this is the Education and Entrepreneurship panel. Again, with us, we will have Lara Rodrigues. She will be entering the room anytime. She will be talking about the Inspire program. Also with us, we will have José Gordino Simões. He's the CEO of Decarbonate Plus. As soon as he arrives, he will be joining our panel too. He will be talking about from education to entrepreneurship. Also, Professor Manuela Pintado from CBQF. She will be talking with us about Deep4Agri, which is a deep tech innovation program for agri-food sector, also joining us soon. And last, Sonia Monteiro. She's environmental project manager. Please, you can join our panel. Environmental project manager at Jerónimo Martins. She will be talking to us about the Sustainable Agriculture Manual. To moderate this panel, I will ask my colleague Cláudia Godinho to moderate the panel, please. She's the head of Startup Academy at BGI. She'll be moderating this panel. So the first presentation, Professor, would you like to sit? Please, thank you so much. Lara Rodrigues, you can also join our panel. Thank you so much for coming. So let's keep in English. Claudia, would you like to lead? Thank you so much. Is it working? Can you listen to me? Perfect. So welcome to the first parallel session. This session will be held in English, and then I'll repeat this in Portuguese. Just to welcome Lara here, although we have 3 Portuguese and me also Portuguese. Agora em português, este painel vai ser conduzido em inglês, portanto, se não falam inglês, podem levantar a mão, os meus colegas podem trazer um equipamento de tradução simultânea. Instantânea, simultânea. Não? Ok, está aqui um. Cecília, não sei se consegues dar ali em nota só. Se calhar trazer alguns, 3 ou 4 só para... Ok, so switching back to English. Thank you very much to all of the panel members. It's a pleasure to be here moderating this session on education and education for entrepreneurship. So just waiting a few seconds. I think we can start now. Yeah. Okay, so perfect. So welcome to this panel. So we will hear 10 minutes presentation from each of our panelists, and then we will have a small round of discussions, question and answers, and also, of course, questions from the audience. So to start, we have Lara Rodrigues from EIT Food. I know you did not have the chance to quite well presenting the educational programs on your previous presentation. So Lara will tell us all about the Inspire program in specific and the opportunities that it can provide to our target audiences. Thank you very much. So thank you all, again me. I will be brief because, yeah, I hope that the pointer works out for me, so please. And as you can see here, along with my name, is Mariana Facenda. Mariana is actually the person that was going to be here today explaining you this part. It's not the whole event for me, but she couldn't make it, so I'm just representing her in this Inspire program presentation, but any question that you might have, I just letting you know that I might not be able to answer all, but of course I will collect all the questions and I will bring to her all these insights or questions. I know also Claudia is here, that she's also very knowledgeable about the Inspire program, so she might be able to support on the question. So I already present all of this before. Let's see if the pointer can understand this. Oh, okay.
let's come to the educational part, I think. So as we have been hearing through the day, actually some of the biggest problems in the agri-food sector and in general in the rural world is they are very, very global actually, because they are based on the lack of generational shift in the agri-food and on the rural area. There is also in the educational part, when you learn something, it's not an easy evidence the achievements or learning during the job. Also, the HR professional struggle on how to validate these new skills that we were saying they were important on a CV. Also, line managers struggle to find profiles for their companies that fit into the role. Organizations have difficult to evidence the caliber of the workforce. And also the training providers have little recognition or difficulty to accredit the quality of their programs. So there's some, in the educational part of the food systems, there are some challenges. Also regarding the culture, because the skills and the professionalism are not that much value sometimes. And the training is important, but not recognized in employability terms. So between other issues. So also the employers don't know how to integrate in practice what they learn, and also have a fragmented idea on the learning process. So for that reason, we believe, as in the part of the educational side of EIT Food, that we are developing some solutions to these educational problems. For what we have defined a food system competency framework. This is a framework that basically what is showing is the learning outcomes that all the learners achieve, and there is a certification of those learning outcomes. So everyone can bring their certificate to the next role or to their day-to-day job and say, okay, I'm acquiring these competencies because this is being XYZ. And we are really creating a robust system for competencies acquirement that are underpinning not only the skills, but also skills, competence, and learning outcomes. So everything is very linked with the different levels of understanding and learning process. So, and for that, we have also developed some services for companies in the food sector that want to really upskill or reskill their employees, or for HR directors that want to look for a specific profile on different roles. So this is the framework that we have developed. Here you can see a little bit on how we plan our competencies model. So as you can see, is there not only different competencies, but also different levels of practice or master these skills and knowledge. So after each of our educational programs, there is a evidence of these skills acknowledgement, and there is a certification of those, not only certification of completion, but also of mastering certain skills needed for a role. So there are certain that are very critical. There are the food systems, which is very vertical into the food sector, very important to know for everyone that want to work in this sector, but also others that sometimes has been undervalued and not very well communicated, like such as communication, strategy, entrepreneurship, critical thinking, problem solving, data management, or technology management. So we bring all into the same, let's say, into the same circle, and we bring different levels of this knowledge. And so this is some of the figures of the impact in the educational programs. You can see that we have 33 startups created, many learners in our online courses, but also very important is the 95 retention of talent for the food system, which is quite difficult to get since there are other sectors that might be more attractive for young people than the agri-food sector. So. And that's one of the reasons that bring us to the Inspire program, which if everything works out, I can play the video so you can see it in action. Oh, yeah. Yes, If someone maybe you can play. help from the background. Yeah.
Thank you. Thank you. Let's go to very briefly showcasing some of the Inspire courses that we have now. Maybe. Okay. Is there no? Okay. Yeah, so basically what are the Inspire and Re-Inspire programs? They are programs developed to, as we were saying, upskill young professionals, young entrepreneurs, bright minds, creative people, but also to re-skill employees from SMEs, from different organizations, farmers, etc., into the new trends, into the agri-food sector and the sustainability practices, innovation and new product development, all related, all the things related to the future of the agri-food sector. It has two crucial components. One is the food system component, so everything that has to do in the agri-food sector as a system, so completely covering the whole value chain, and also the entrepreneurship component, which we think is very, very key to have in a new as a skill in the future, not only for creating a new career path as entrepreneur in the sector, but also as intrapreneur within the own company that you might be working. So become a proactive member in your organization and agent of change that can bring a lot of impact. So what is important about the Inspire as well, and make it different, is that they are very diverse teams. Actually, we run the program across different countries, and they are, as we say, young people, farmers, employees, etc. And they are all very keen on attending these type of boot camps. So it used to be summer schools and winter schools, what we used to call winter and summer schools, based on different topics. And now they are more like usually around 3-4 weeks courses that are very tailor-made to different very trends into the agri-food sector, and also depending on the where they are developed. There has some ground or rooted examples on the country or in the sector. So here you can see the programs that we have available on the Inspire and Re-Inspire programs. The Re-Inspire, I can tell you that the Healthy for Soil for Life and the Deep Tech in Regenerative Agriculture are open now. Deep Tech in Regenerative Agriculture is for free also for all the risk countries, what we call risk countries, Southern European countries and Eastern Europe. So it's for free. And I think the Healthy Soil for Life is for 50 euros fee, so it's very reasonable. So you have a 4 weeks experience hybrid, mainly online, but with some visits to the field and to different corporations or farming practices. And that's it. I see that they are calling me to sit down. So if you want to know more information, either Claudia or me will be happy to share more on the Inspire program. Thank you. Thank you very much, Lara. So, and next, you might have seen him in the video that Lara just showed, because José, it's my pleasure to introduce you to the audience. José Gordino Simões
He is actually an alumni of the Inspire program and actually the winner of our edition of the summer school last year. So Jose has come a long way since our school and is now founder and CEO of Decarbonite. Jose, you can take the lead. So, hello, thank you for being here, and thank you for BGI and Food for Sustainability and EIT Food for the invitation. I'll try to be as brief as I can. I do tend to talk a lot about the things that I enjoy, and entrepreneurship is actually one of them, so I'll try to be brief, and if I'm just going all around, just give me a heads up, and I'll just keep back to the focus. So, as Claudia mentioned, I'm the CEO of a startup called Decarbonate Plus, and we originated from one of the summer school programs organized by EIT Food, and we work specifically with decarbonization. So I was asked to speak about the journey from education to entrepreneurship, and I thought what best way to do it than to speak about our journey. And so it starts in a year ago. I was just on my computer, and I eventually found out the Enough Planet Summer School. Now, I pretty much just sort of started investigating a little bit more. Just keep in mind that at that time I had no clue what a startup was. My master's and my background was in animal sciences. I had no clue about startups, and so I saw the summer school, and I thought, well, might as well. Can't go hurt. Doesn't hurt. So I just signed up, and so I signed up. We selected a specific use case, and then we got selected different members depending on the use case we selected. In our case was decarbonization. The program consisted of 2 weeks of online courses and workshops and webinars, and then for a third week on site in Arruda. Now, I quickly realized, and I'm just going to talk about a couple of things I learned, couple of important lessons I learned throughout the whole process. The first one was one that I very quickly realized, which is the need for organization. Now, I always had this sort of stupid idea, notion, and pride of not actually needing to write things down, just keeping them all in my head. And you can kind of see easily how very difficult it is to sort of have something like this organized in your head. So the first important thing I sort of took from this is that you need to write things down. You need to sort of develop your own method of just selecting and just progressing these different ideas. And the best way to do it is something that was really just taught to us in this program, which is the business model canvas, which is actually the base of any startup. If you want to start any startup, doesn't matter what the product, the team, the market is, this is your actual base, and if you have this nailed down, you can just do any startup you want. And so with this in mind, and we organized the rest of our ideas, we kept progressing through the school. We got selected to be on the on-site week, which is the third week. And on this third week, we had pretty much more in-depth meetings, mentorship sessions. We visited a lot of agri-food places. And on this third week, we had the final pitch. Now, during this whole process, the second biggest lesson I learned or took from all this is that you need a high competitive vibe. Now, those two pictures were taken like a year ago. I had a little bit less hair at the time, but it's still me. But they were taken like 2 years ago at around 3 a.m. or 4 a.m. on the night before the final pitch. Now, this is a couple of our teammates working on the idea because, again, you need a competitive vibe. When I speak about the competitive vibe, I'm not speaking about just wanting to be the best, just to be the best. That's not going to cut it. Well, what I usually say about this is that you need to do the best that you can do. You need to want to do the best that you can do. I'll give you an example, which is this one. Everyone was working at the hotel at least like midnight. And starting from midnight, everyone started to go to their separate rooms, and they were left with like 2 teams at like 2 in the morning. And we thought, well, we're working, they're still working. If we go to bed now, they'll win because they'll keep working. So we just kept pushing and pushing and pushing. And the thing is, we kept finding all these different things we wanted to change and all these different things we wanted to improve. And that's what we kept doing up until we developed a product and we developed a pitch or an idea that we are actually proud to present. And that's what, as Claudia said, got us the win. And with this win, we also learned the third, which I think is also probably the biggest and most important one, is that the teamwork is really essential. You can there's plenty of startups that have only one single founder, and it's doable. It's not impossible, but it's a very, very difficult thing to do. It's a lot of strain on just one person. You have a lot of problems to focus when you're developing a startup or just the entrepreneurship journey. And if you're just one person doing it, it's very likely that you will burn out and you won't be able to develop your idea
to the fullest extent that you want to do it. And so the team is a really important aspect, not only because of that, but because you can also have different backgrounds and different specializations in the team that complement each other. Now, the team is a very important aspect, not just because of this, but also because investors invest specifically on the team. It's a very, very crucial part. You need to have different teammates that have different specializations and different backgrounds. And the main thing is that they not only complement each other on the academic and the background basis, but also on the work-to-work basis, because it's very difficult to manage a team. It's not easy. You're managing different expectations. You have people with different visions for the same project. It's not exactly the easiest thing to do, and it takes a lot of practice, and it takes a lot of making a lot of mistakes. But fundamentally, it's very important to have all your members just working, having the same vision, because imagine you're on the raft and you're just swimming around like the rapids or the current, for example. If you have 60 people on the raft and one of the members is paddling on the opposite direction, it's 5 team members against the river and the other team member. So it's very important that you have a specific team with that specific vision and you cultivate all this hard work. And so, like mentioned beforehand, we won the summer school. Keep in mind, during all this process, we never figured ourselves to ask what the prize was because we didn't really know. We were just sort of invested in the project and the idea that we didn't even think to ask what the prize was. And at the end, we found out the prize was a 1-year membership in the incubator at Ubimedical in Couvlan. And so I distinctly remember after the dinners and everything ended, I was just speaking with my colleague, Annabelle, and I was like, well, what do we do now? And logically, we took the next step, which is to take a break from it for just a little while. But because the university wasn't working, wasn't open, we couldn't do much. But when we returned, we pretty much had a meeting. We were like, okay, so what we do now? Do we want to keep going with this? Do we want to keep investing? Do you have the time for it? Because it's very important that your team members develop and make the time to the project you're developing, because most of the time, you won't be working just your single job. You'll have your job and you have your startup, and it's very, very difficult to do it. And so you sort of need to sit down, usually after these programs, sit down with your team and really just make sure they're committed to the project and they're committed to the idea, because otherwise it's going to be a mess down the line where you're doing just different shares and everything else. And so we did the meeting, like I said, and we just said, you know what, let's do it. Let's give this a shot. And that's what we did. So from then, in a year's time, we participated in a variety of programs, webinars, workshops, you name it, we've been there, we haven't been there, we're going to be there. But the point is, it's not to show, this isn't a slide to show what we did as a startup or bragging that we're a really good startup or anything like that. This is just a slide to show what you yourself can do, or what anyone can do with a team of 5 random people that never met each other in a year's time, following one of these programs and just having the same visions, having the same drive, the same motivation to do a business of your own and to contribute to the betterment of a specific sector, in this case, the agriculture sector. And so, if there's anything that I would want you to take from this presentation, it's something I usually like to say, sort of like in a joking tone, but risk it for the biscuit. Now, you gotta take chances to actually reap the rewards, right? And entrepreneurship is a very, very difficult journey. It's not an easy one. You have a lot of work. And if you ask me personally, entrepreneurship to me is a journey of sort of self-development. And the byproduct of your self-development is actually your startup or your business or your product that you're developing. Because the main thing I took from all this so far, and we're still learning day to day with all these events and everything, we're still learning, is that it's a learning process, and the main idea is you can make a start if you develop and if you know the whole process of developing a startup from scratch, creating something from nothing. You can just do with everything you want. I keep having these new ideas, and I want to test this, I want to test that, and I want to test that. The thing is, I don't have the time for it. But if you realize, and these programs are really important in this because they do effectively teach you how to build something from nothing just throughout the whole process. And it's the same process for anything else. For everything else. And if there's one thing I want you guys to take out of this is that if you have a family friend, or if you have a family member, a friend, co-worker, or if you yourself have all these great creative ideas and you have all these sort of ways that you want to make your own business, just take the risk. Get yourself in one of these programs. Most of them are free. I mean, everything is free. One of the main benefits of all these programs is that you don't pay for it because most of them are free, like I said, but you have access to all this information from all these different mentors and these different people in the sectors that are really, really good at it. Most of them are working at the sector for like 40 years.
And you're not paying nothing for it. You can make all the stupid questions you want because you can learn so much from it. And so if there's anything I want you to take from this is just take the chance, take the risk, sign into one of these programs. If you have an idea, start working on it, Google it. I mean, the internet, you can find anything you want. And I guarantee you, like 200%, you will not regret the journey that you'll take on. It's going to be very difficult, a lot of work, but you'll develop a lot in the process, and I guarantee you, you will not regret it. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Jose. I know that there are a lot of alumni from Inspire programs in this audience, so this is a real life example that everything that we have been doing, and we just finished a school here in Arruda yesterday, so everything that you are developing can come back and can become real. So after this inspiring presentation, it's also my honor to present to you Professor Manuela Pintado. So Cecilia already introduced Professor Manuela, but she's also the coordinator of a higher education initiative project called Deep4Agri. And I know that Manuela will tell us all about it now. Thank you. Why we start this project, maybe sometimes it's interesting to understand why we start a project, and because we have needs. We have been working a lot and we are still working a lot in agri-food sector, and the agri-food sector has at the moment several challenges. We need to reduce 50% of our wastes until 2030. We have a problem with the soils, we have a problem with water. So in fact there are challenges, and for that we need to use high tech, but now mainly called as deep tech, when you think about joining life sciences with engineering and technology sciences. And that's we thought in this project, is trying to join a consortium and think about how can we face some of the challenges we have. But for that, we need to train students, we need to train our society, especially students that can think about entrepreneurship and create their own startups that can integrate these deep technologies. So, it's not working. Okay, sorry. So, and that's why I want to congratulate Jose, because he's our dream team member, because we need these students that in fact make this commitment with entrepreneurship and start fantastic startups that can help and support the sector. It's what we need. Because sometimes the companies are really busy with the normal day, so we need to introduce these deep techs through most of the time through these startups. So what is our project? Our project, in fact, is Deep4Agri. I think the name is saying more or less, and especially in this case is to accelerate the process of entrepreneurship and innovation. So it's one of our most important pillars are entrepreneurship and innovation, and in this case, in high education institutions. Sometimes higher education institutions have their education training with different skills, but sometimes we forget how to prepare students and even in some cases lifelong training for entrepreneurship. So this is a program that is also under the framework of EIT Food, in this case, or other EITs, where we try to prepare the universities, joining other stakeholders in order to create a best structure to promote entrepreneurship. We have different PhD programs in our university, in other universities, and sometimes we just have research, not stimulating them to put this research in the field and creating opportunities through this deep tech for the different value chains in agro-food. So in this case, what we have here is trying to create programs and seminars, programs that can train students and can train some also staff in order to prepare them for deep tech and how to transform this deep tech in real solutions to mitigate all the problems in agri-food chain. So this is in the framework of EIT
HEI. It's the same program that we were talking, but now integrated in higher education institutions. So it's in the same program, and here we are trying to train. So why we are in this program? We have been associating Catholic University. In this case, I'm here as coordinator because I'm the head of our research center, CBKF, that is an associated laboratory, and we do a lot of research in these fields. We have 75 PhD students, and we have also the challenge to accelerate some programs in entrepreneurship. So we were one of the well-positioned institutions that could coordinate this program. Also stimulated, I need to assume and thank also the Collab Food for Sustainability, because they have already a long experience in EIT food, and they could support us also preparing and now managing this project. But then we had also to integrate also universities with experience in the area of entrepreneurship and value creation in the agri-food sector. So in this case, we are talking about integrating also Wageningen University, that, as you know, is a very relevant university. It's the first, I'd say, in the world, in the first position in the world in agriculture systems, and also in this case, Arruda University, that also join us in this program with very important experience in EIT food. So then we had to join other stakeholders with experience training, entrepreneurship in acceleration programs. We include BGI, we also include Food for Sustainability, and then we need challenges. We need the companies that could challenge the students. So we have been, in this case, as you can see, we have been integrating Planis Verde and Castillo and Canena, and from Netherlands and Denmark, we have been integrating some clusters that join food companies, and where they could also send some challenges to the students. So in this case, this consortia, the main objective is to integrate deep technology. So of course, in Europe, EIT has been defining many different deep techs from the manufacturing, other sectors. But in the case of agri-food, we consider that 4 important deep techs that we could join in our program and could solve most of the challenges we have or we are facing are mainly biotechnology, that in our case, we are Center of Biotechnology, so we are coordinating this area. We also have artificial intelligence. As you know, it's a very important area, especially to understand most of the data that we are collecting from different sensoring. We are now installing in agriculture, for instance, and robotics, and also clean technologies. Clean technologies, as you know, all the challenge of the energy we have, all the challenges of not using pollutant technologies. This is what we try to do in deep tech. So in this case, what we try to do is, with this consortium joining all the program, is training students in this deep technology, but at the same time, putting some challenges from the industry, and then the colleagues that are expert in entrepreneurship, they are explaining that, and they teach them how to put their ideas in the field. Okay, so that's what we try to do. So we have several objectives. I'm not going to detail all of them, but just to give you some idea about what we try to do. So we are not at the end of the project, we are starting the project, but this is a very accelerated program. So we have 15 months to execute all the objectives, so it's a very intensive, and in this case, we have all these objectives to accomplish during these 15 months. So one idea is, of course, to create a reference training and mentoring program that we are already started, and we are training already students in deep tech and entrepreneurship. Another important part is to try to create this structure of entrepreneurship and education at high education institutions. So we need to engage. Just to give you an example, in our case, in Catholic University, we are working mainly the School of Biotechnology, but also we have been engaging the business school,
because business school also need and will work with the students in the entrepreneurship. So to create this culture at university level, it's not sometimes easy because it's a very important and multidisciplinary work, and that means that you need to organize and to integrate this culture. So it's what we also expect in this project. Also, we expect also not just to keep it, but also replicate our experience towards other universities and to pass the message and to influence other universities. Also, it's also important in this case to have a knowledge exchange and collaboration in multi-actor approach. So we have been integrating different companies, not only the partners that we have here, but other companies have been already presenting challenges to the students. And this is also an opportunity for the companies because sometimes they have different difficult challenges, and these students with high creativity and all the support during the course, they can in fact be create very great ideas that I suppose probably at the end of the project we have very different ideas to solve these problems. Another important part is also to promote the economy and resilience and sustainability of agro-food. This is the part what we are trying to do. And here, an important part, our project has been, because it's one of our expertise in food for sustainability and now also in our center, is valorization of byproducts. So part of the technologies are related, and we expect also to influence and to create capacity in the value chain of agro-food. What we have been doing in our core program. So our core program is organized in different fields. We have the tech transfer methodology, so we are mainly BGI and also Collab for Sustainability, and has been and already started teaching in this core program. We have a very short moment of LCA, life cycle assessment, but it is very important because the students need to understand when they develop a new solution, if it's in fact impacting the environment, because sometimes we have solutions, but we are creating more problems than initially, so it's important to evaluate the environmental impact. And then we have all the deep tech models that are composed by 12 hours, where the students need to select one of them. So they have an initial introduction about all these deep techs, and then they can select one of the, they already select one of these deep techs. So we have approximately 10, 12 students per technology. And then we also challenge these students with target case studies. So the companies went there and they challenged the students, and now they are working groups also to develop a solution. And then we have, at the end, we'll have a pitch. So the pitch will be in November. These students will organize together and supported by the entrepreneurship and training courses, and they will be mentoring and they will have a pitch. Okay, this pitch will be selecting the best groups that will be continuing to a final moment where they will be presenting and they will have an award. So the mentoring program for these students that select the best ideas, we'll have to prepare them. We need to prepare them from the marketing commercialization standpoint, also market analysis, IP protection, and also financing planning. So all this training will be supported by this course, and at the end of the program, I hope these groups will be ready to start their own startup, if possible, and also to support all the companies that pose those challenges, and who knows, I hope, to solve most of the problems that were described in the program. So this is a base of our project, and we hope that some companies here, but we still have several seminars, several workshops to start. So I hope that the different students and the different people here in this room can register and see how we can solve problems based on deep tech and also entrepreneurship in the agri-food sector. Thank you so much.
Thank you very much, Professor Manuela. And for the sake of time, we will already jump to a presentation by Sonia Monteiro. Sonia is corporate manager at Jerónimo Martins and will tell us from a different angle how it is to implement a manual of best practice in sustainable agriculture. Hello to everyone. Good morning. It's a pleasure to be here. And I would like to thank you the opportunity to BGE and also Food for Sustainability. I will try to be as faster as possible, not so fast as José. José, congratulations, but I'm not able to speak as fast as you. And congratulations most of all for taking the risk that is very important to the world and to all of us. So, starting with the agenda, this is the agenda of my presentation. Jerónimo Martins Group is a Portuguese-based company. Our main activity is food distribution. That accounts for about 98% of our total consolidated sales. In Portugal, we have the Pindos companies, Recheio, Jerónimo coffee shops that you might know, and also the Ussels, where we sell chocolates and also pastries. You can go there to buy chocolate or a candy. You are very welcome. And in Poland we have our main and big company of Jerónimo Martins, Biedronka. Biedronka is also the main food retail chain in Poland. And Bebe is dedicated to our business in health and beauty. And last but not least, we have our company ARA in Colombia with our neighborhood stores. So, as you can see, we are a very big company and we are very aware of our impact and about the difference that we can make in all our value chain. And that's why we developed some kind of projects and some projects like the one I am going to bring to you today that can help us to be near to all our supply chain and to help our suppliers also to improve their performance. So, our sustainable agriculture project was developed to reply and to reply to many concerns that are described in two main policies of Jerónimo Martins Group. Our environmental policy. In our environmental policy, is clear that the group must actively contribute to the protection of biological diversity and the ecosystem services, and also to recognize the importance of biodiversity for the sustainability of our communities and where we operate. And then we have also our sustainable sourcing policy. This policy is directly related with the relationship we have with our suppliers. And in that policy is very clear that all suppliers are an essential part of building the value proposition of the group store chains and of its success, and that the environmental performance of the suppliers is key to promote the environmental protection. And that's why the group must establish supply chains that promote sustainable production and contribute to efficiently connecting supply and demand. So, passing directly to our manual, this is our manual, the front page of the document. This manual or the methodology was developed to promote the adoption of sustainable practices. This manual is being applied in Portuguese suppliers and fruit and vegetables Portuguese suppliers. The methodology also wants to improve production efficiency and provide training on sustainability topics. Training is an important part and a topic that in Jerónimo Martins we are giving a big importance. We want to help suppliers to improve and to be ahead of all the legislation requirements
and in all the best practices that exist and help the development in the new one. And with the methodology, we also evaluate the farm's sustainability performance through the calculation of an index. Just to have you the information, the lower performance in the index is 1, and the best performance is 5. The manual is organized in chapters. The three main chapters are about the methodology. That is chapter 3, 4, and 5. These are the indicators that the manual and the methodology assess. And to each one of these indicators, we have many criteria that are classified by the supplier. This is made by the supplier that allow us to obtain in the end a global sustainability score to each farm. The total number of criteria that we evaluate with this manual, this methodology, are 60 criteria. This is just to give you a brief history about the development and who helped us in this journey until now. The methodology was developed by a Portuguese university, a Universidade Agrária de Coimbra, Superior Agrária de Coimbra, and also a consultancy company, EcoInside, and I must take advantage of this opportunity to thank to these two entities for the good job they have been doing with us and also with our suppliers. The methodology was also validated with the help of these entities with a group of suppliers in the local farms, and only after that was applied to the rest of suppliers. Every year we had a new group of suppliers to the project, and we also assessed the farms that are already in the project. Just to give you also the information that all the pictures that are in our manual are real pictures, real examples and practices that are already implemented in the own farms of our suppliers. And I must also thank to them all the collaboration that they made with us because we don't work alone, and we need the help of everyone to get the results and to effectively reach to all of the stakeholders involved in this kind of projects and to have success. So this is my last slide because next I will present to you a video. But just to give you some KPIs, global KPIs about the project. Until last year, we had 77 suppliers that assessed their farms with the methodology. That correspond to 160 farms assessed, and the average score was from 3.65 in that farms. The minimum score obtained until now was 3, which correspond to a satisfactory performance in our methodology, and the maximum score was excellent, which correspond to an excellent performance. The average score is a good performance. So I will end with, I think, with a great presentation and a first-hand perspective of a visit that we made to one of our suppliers that is in the project, which is Horta Fina. I would like to thank also Horta Fina for receiving us in this house. Horta Fina has been working with Pinho Doce explicitly and Recheio for about 2 years. And we'll see the practices, the good practice that the supplier has already implemented, and also some testimony about the use of our methodology in their farm.
So I hope you enjoy it. A Horta Fina é uma empresa com gerência familiar que foi criada há cerca de 30 anos. Como Horta Fina existe há 25 e está situada no concelho de Torres Vedras, junto ao litoral, na região oeste e na principal região produtora de hortícolas frescos, sob coberto. A Horta Fina trabalha com o pingo doce e com o recheio há aproximadamente 2 anos e meio, com produtos, sobretudo hortícolas frescos e algumas frutas. Na maioria das explorações agrícolas dos nossos produtores é utilizada água de chuva em reservatórios como charcas. A nossa produção própria também tem 2 charcas para autossustentabilidade em termos de recursos hídricos e um furo. Temos eficiência hídrica e dos fatores de produção neste tipo de explorações a 100%. Nas explorações dos nossos associados tentamos integrar de uma forma holística o maior número de meios de luta que tivermos ao nosso dispor, e são eles a luta biotécnica, como é o caso destes sensores, a luta biológica com a largada de auxiliares, a luta cultural com, por exemplo, a desfolha de folhas que estejam atacadas, o desfolhar a planta para melhor arejamento, a utilização de substâncias ativas o mais inócuas possíveis para o ambiente, para os organismos auxiliares que aqui introduzimos. Nestas explorações damos privilégio a todos os sistemas que sejam ambientalmente mais sustentáveis. A polinização é auxiliada por bombos terrestres, vulgarmente conhecidos por abelhões, que são uma ferramenta essencial na polinização das flores das nossas plantas. Sem elas não teríamos vingamento, não teríamos como resultado os frutos de excelente qualidade. Estas práticas, no seu conjunto, vão levar a que tenhamos um produto de excelente qualidade e o mais possível isento de pesticidas. Porque tentamos levar ao limite. O nosso objetivo é não fazer tratamentos químicos para controle de pragas e doenças nas nossas estufas e nas nossas explorações. E por isso damos preferência a tratamentos com biopesticidas. Também é uma prática corrente nas nossas explorações agrícolas a utilização de energia através de painéis fotovoltaicos. Tem uma eficiência energética quando temos radiação solar muitíssimo elevada, muitas vezes superior a 80%. O Manual de Agricultura Sustentável teve uma mais-valia em relação à proximidade que nós tivemos com o cliente, poder passar a mensagem ao consumidor de um produto altamente seguro, e das práticas que já eram correntes nas nossas explorações agrícolas, mas que nós podemos informar os agricultores e mostrar de quão bem aplicamos diariamente essas práticas no nosso dia-a-dia, nas nossas explorações. Aos fornecedores, creio que será uma mais-valia ao cálculo do índice de sustentabilidade, na medida em que se apercebem qual o patamar em questão relativamente à agricultura sustentável, às boas práticas, à implementação, poder transmitir essas boas práticas, porque o manual servirá também de guião para os seus produtores, sobretudo numa fase de transição como a que estamos, relativamente à nova política agrícola comum que teremos que implementar nos próximos anos e que será uma exigência geral relativamente ao nosso país e à União Europeia. And that's it.
Thank you very much to all of you. Maybe first I would like to open the floor for questions from the audience in case you have them. If not, maybe I will kickstart it and then we will go from there. But feel free at any point to raise your hand and we will try. Oh, Claudia has a question. I don't know if there is a mic. Sami? Is there a mic available? If not, I'm sure Claudia will be able to. No, no, it's connected. It's there. Or part of the academy services here at the Food for Sustainability. I would like to highlight that these educational programs can actually give rise to startups as José, but don't be scared because it can start networks and collaborations, meeting new people. For example, I can see José from Planície Verde is now a partner in terms of an entrepreneurial challenge. And just to say that these programs are an opportunity for all of us to make a small contribution to the agri-food system. I think if we are here with this weather and we made the effort of going out home, that means that we have something to offer. It doesn't mean that we need to create a startup or we need to engage in a deep tech program or to adopt the sustainability practice of Jerónimo Martins, but it means that we can engage in this network and to give some contribution to change the agri-food system. So I'll definitely encourage you and to jump into these programs, as José said. If it doesn't hurt, it can't hurt. So, and they are for free, and you're giving something that you have, even if it is a curiosity. Questioning big retailers, that's a lot of questions that are not openly said. So I definitely encourage you, and this is just the start of many forms of changing the world. One here is the startup from José, but it can be other sorts of opportunities. So I will encourage you to stay in tune with our educational programs. Thank you. Thank you, Claudia. Could not say it better. And as José also said, if you don't risk it, then there's no biscuit or something like this. So I would actually start by José. So it was very inspiring to follow all the path with you and to be in close contact. And I know that in the audience we also have Madi, and you met on the Inspire program. So maybe I will start by asking you what do you think are the highlights of this Inspire program that helped you to succeed? Because this can be quite insightful for everyone that is running a program. What exactly was the trigger and made you take the next step? Yeah, so I guess the main thing that these programs actually give you is they give you a set of tools that not only work for one sector, but work for multitude of sectors. It depends on the idea you have. But I think most importantly, these tools actually are a good way to teach you about your ideas and everything else, and to put your ideas to the test, not through like, let's say, cut your legs type of method, but through a creative method. So let's say they don't exactly, if you have an idea and you think it works, and it's a concept that won't work, for example. Let's take into mind it's a concept that won't work. They won't tell you, oh, this won't work, just quit it. They'll ask you questions. They'll say, well, what if you do this? What if this happens? What happens to your idea? What if this happens? What happens then? And so it's a very creative process, and it's a very, very proactive process in developing your idea and your own startup. And you don't even need to develop a startup at the end. You can just make the networks and connections you have. And I think the creativity is one of the biggest parts of it, because creativity is not just for like painting murals or doing all these different like things with your hands, for example, but it's also problem solving. Like problem solving requires a lot of creativity. It's not just a simple process you take. You need to think a lot about these things. You need to think a lot outside the box. And these programs actually help you out in thinking outside the box, and they're really good to put you out of your comfort zone specifically. Because like I said, these programs, and I guess the entrepreneurial journey is more of a journey of sort of self-development. And the best way for you to develop yourself as a person and your skills is being uncomfortable. And so by putting you into this situation sort of in a controlled manner,
having all these mentorships and enabling you to just take into account all your creativity. I think it's one of the best things you have. It's one of the best, I guess, takes you can take from these programs. Surely. Thank you, Jose. Lara, I think you should be quite proud. I know you don't manage personally the Inspire program, but from EIT Food side, you should be quite proud of this kind of stories. Jose also touched the point of the problem-solving competency. What other competencies you would highlight from the Inspire programs? And is Jose one of many successes that you can maybe give us some examples? No, actually, so I do not have specific examples right now, and I'm very, very impressed with Jose and with the example on the startup. I think success comes in many ways, actually. So it doesn't need to be specifically to run a startup. Obviously, it's a very prolific result out of the Inspire program, but as they were mentioning, even Claudia and Jose, success can come from your bigger acknowledgement on the food system, on meeting very, very creative people that you can figure out a new way of doing things. So, and for that is what I think Jose was mentioning before. We need these competencies, and creativity comes with a lot of mental effort as well. So it's not something very, I'm creative and that's it. That there is some people that has talent, obviously, or more, more talent for it. But they come a lot on being in the right place and really connecting with others and connecting yourself with opportunities. So many of the things that happen great, that has happened me in the past. One of, if I can think of, is also being out of the comfort zone and taking risks and so on. So very impressed. In terms of the Inspire program, I know there are a lot of teams that are doing super good success. For example, there was some that present in ecotrophilia, and they have like really good level of, they impressed the jury with the ecotrophilia contest. And in terms of the skills, I think we were talking before on the competencies framework, but we are very keen on integrating the food system knowledge, so the scientific knowledge, with the most cross-cutting skills or competencies, such as critical thinking. So how you challenge big retailers, but also yourself and your colleagues. So critical thinking, leadership, even, leadership sometimes is thought to be for senior corporations or employees, and leadership is something you can learn actually, and you can be improving with the skills and with training. So things like entrepreneurship, of course, business models, etc. So they are cross-cutting any startup, but also any type of new organization, a new company that you want to build in this world, right? So we are not just. I think for now you need to have a lot of different skills to be able to manage in this uncertainty and be able to grow as a person, as a business. So on top of the food systems, I will add those communication and critical thinking mainly. Yes, sure. Also some competencies that Jose showed today. And I think that also I think you are very much involved with the entrepreneurial, the women program, so Eva. I know that we have quite a different backgrounds in the audience. So I don't think that you should be a student or an entrepreneur to join an Inspire program, right? You can join it from, even if you are working within a company, it doesn't mean you have to leave your company. As an employee, it would be quite beneficial if you can join and take benefit of this amazing program. I saw we have a question from the audience. Cecilia, can you? Hello.
My name is Tiago. First of all, thank you for your brilliant presentations. I am an entrepreneur and I identify and see a lot of common points with José because I started my own agri-food startup this year. And I was very curious about new steps or the future steps that perhaps José has already planned for his company, because are always or also my main concerns and things that I think a lot in the future. What steps should I take? What risk? How risk is this step? For example, leaving your job, for example, as I did in a few months to create my company. So I was very curious on, and we can talk later if you prefer and share experiences. But I was also very curious about how EIT can support and have opportunities for further development, not only on this Inspire, but also in future grants, future investment, and how this can happen in Portugal. How can we have access to these grants, to these fundings, because I think it's very helpful for startups in Portugal, particularly, because we have a very small agri-food system, even if we compare with other countries in Europe. So yeah, basically my question is this: how can IIT can support startups from the point that we are basically to reach maturity? Thank you in advance. Yeah, okay. Great question, and thank you. See that you have been listening us carefully, so thanks for that. So this is really, I'm really glad that you asked this question, because it's one of our main focus at EIT Food mainly, but also at EIT, to support entrepreneurs and to come to this next step. So it comes quite natural to you as well as an entrepreneur to say, okay, I see like my next opportunity quite frankly, quite clear, right? So all our programs for entrepreneurs are free, and the majority of them are hybrid as well or online. So we have a pipeline of activities and programs that support depending on the stage of your business. It's mainly based on that, but there's also other factors like location as well, and other factors such as investment, for example, readiness, right? So we do have an incubation program that is 4 or 5 months long. Then we have an acceleration programs where we join corporations and people from the EIT Food Network to solve big challenges. And then this is what we are starting now to have our own investment fund. So we also invest in our own on the startups that we support directly through this vehicle. So on top of these programs, you might have also we prepare you also to pitch to investors to get these grants also from public and private funding, but also we invest on you and entrepreneurs. So in terms of, yeah, there is like really a lot, and they come very natural to the needs that you might have. So actually, I think it's much easier, like drop an email and we will specify what we think is the best option for you, because in Portugal, even if you have a small agri-food segment, as you mentioned, you have a very relevant innovation ecosystem and great networks. And actually Portugal is very present at EIT and EIT Food. So I think it's absolutely, yeah, not a barrier, the location in this case. So yeah, that's it. Thank you. Yes, maybe you can also come to Lara during the day, and also at BGI we can support you as the EIT Food Portugal Hub. Time is a bit our enemy, but I will continue until Cecilia expels me.
So maybe here a question for Professor Manuela. So the value proposition of Deep for Agri, it's a bit different. So you are not starting from a broad audience, you are starting from a very specific audience. So what are the major challenges when you are gathering researchers and trying to foster them with the entrepreneurship spirit? And what are the main outputs that you think will come out of this program? Yeah, well, sometimes to convince researchers is difficult because they always have their own space, no? And as I think Jose was saying, taking them from this space and convince them that they can transform their creative ideas in products and solutions to the market is very difficult. So in this case, what we try is to demonstrate them that they should train this. So it was hard to recruit people because we have been opening all the registrations in the wall, but people usually first, because it takes time, and people in research try to use as much as possible that time for do the research, so it's difficult to take them. But here I think we convince them that in fact they can transform, so make a transformation in their skills and also in their ideas, and especially I think it's also we try to prove them they can also change the world. I think this is also very important. So, and I think we have now all the students are really motivated. I can tell that when they tell me, wow, the course is really exciting. We are really have a lot of ideas. We are now thinking about the challenges that the companies, and I think we can even based on what we are doing, we can create ideas, and these ideas, I think they are learning a lot. So all these steps that Jose was saying, from the idea to the market, I think they believe now that they can change the world, because until now, they can just publish, is one important point. And publish is just read by scientists. So they can now, we can convince them, they can leave the lab and just go to the real world. And I think is what we can achieve with this transformative training courses. And I believe that also they will be very happy when they have the final pitch and demonstrate to the companies that we could do it. So we have a solution, I think is the exciting part. And I think is a great moment for them, I would say. Surely. I know Cecilia is standing. I'm trying not to Yeah. look directly at her, but I can quick question. Just one question, Okay. because I cannot leave this panel, and I think this can go for an extra hour. But without thanking Sonia for all the work they have been doing with the farmers and talking about challenges, I would like to ask Sonia if this manual is available, because I know that in the audience some of you are questioning yourselves about this, and also how it has been received by the community other than from this example showed, and what are the main challenges as well. Yes, thanks again for the invitation, it's a pleasure. And about the suppliers or the manual. The manual, unfortunately or not, is only available for the suppliers and for farms that are in our project. But nevertheless, if you can also contact me, contact BGI, and I will give you more information if you need. So feel free to contact me if you need some kind of information, more detailed information. Regarding the reception from suppliers, suppliers are receiving very well this methodology. They have curiosity and interest to know more about the methodology that we are using. And our suppliers are very used to receive Jerónimo Martins and Pingo Doce and Recheio in their farms. We have a specific team of quality technicians that visit the suppliers in a frequent way, specifically on the field. So they are used to receive, but this is an extra information for them. And we have both two kinds of suppliers or approaches of the suppliers.
We have suppliers that are using the manual mostly as a guide to evaluate the level of their farm, the sustainability level of their farm, and that is good. It is the case of the suppliers that have already big information or are more informed about these kind of topics. And we have other suppliers, or smaller suppliers, or with less information that are using the manual to keep on track on information, because the manual have detailed information about practices, advantages or disadvantages of each practices. So they are using as to collect information and to learn. Other advantage of the supplier that I want to highlight is that our methodology also allows the suppliers to assess their level of maturity regarding some challenges like requirements of the farm to fork strategy. They can allow the level of maturity with the methodology, and also the level of response, how can their response to climate change. So this is also a big advantage that suppliers are using with this methodology. Perfect. Thank Thank you you so for much. Can you feel the pressure? Era essa mesma pergunta que eu ia colocar, mas pronto, muito obrigada aos membros do painel, thank you so much for being here. Muito obrigada a todos e agora segue-se uma breve pausa para almoço. Relembro que às 14 voltamos, seja aqui ao anfiteatro ou então às duas salas onde decorrem as sessões paralelas, portanto vejam na agenda qual é que é a sessão a que vocês depois querem continuar a assistir. Muito obrigada e até já. Bom almoço.
laboratório, temos mais 2 sessões paralelas, portanto vejam se é mesmo esta a questão que vocês querem assistir. Óbvio que os membros do painel não têm outro remédio se não ficar aqui, mas aqui estão bem. Bom, vamos então avançar. Vou apresentar os membros deste próximo painel, onde iremos falar acerca dos ecorregimes e de agricultura regenerativa. Vai ser também um painel com uma apresentação em inglês. Se necessitarem de tradução, pois peçam, por favor, a alguém da equipa que vos forneça com uma tradução em simultâneo. Pois então, começo por chamar Miguel Viegas, da Universidade de Aveiro, que nos irá falar da PEPAC e da pegada ecológica agrícola nacional por municípios. Chamo também, podem ir batendo palmas, porque não, Melissa Comelas, do EIT Food. Ora, a Melissa vai nos dar a sua experiência enquanto agricultora. Portanto, ela sim irá fazer a sua apresentação em inglês. You understand what I say? It's perfect. So, mais um membro de painel, André Miguel, o chefe da divisão das terras de Cascais. Muito obrigada também. A Marta Barradas, que nós tínhamos inicialmente apresentado também como membro de painel, infelizmente, por questões imprevistas, não se pode juntar hoje a nós, mas teremos o Luís Martins, investigador de operações no Food for Sustainability, também a fazer a sua apresentação, e depois ele então irá moderar este painel de ecorregimes e agricultura regenerativa. Miguel, quer então começar com a sua apresentação? Muito obrigada. Já tem a apresentação do Miguel. Sami, is it okay? All good. Ok, perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Portanto, a minha apresentação não é especificamente sobre ecorregimes, no fundo, uma apresentação que justifica e até, pelos resultados que temos, até legitima o espírito que estão por trás dos ecorregimes. Portanto, esta é a grande novidade do PEPAC relativamente a quadros anteriores. Portanto, isto para dizer que pode parecer um bocadinho ao lado, mas acaba por entrar bem na temática. Sobre ecorregimes, é um assunto também de grande atualidade, pois não terei nenhum problema em participar e eventualmente até contribuir para o debate que seguirá a seguir às apresentações. Aqui, esta apresentação que vos vou fazer hoje transporta-nos para o futuro, mas para um futuro não muito distante. Ou seja, eu tenho a convicção profunda, não sou eu, mas são muitas outras pessoas que, no fundo, intervêm neste domínio, vamos alimentando, até com base naquilo que se passa em outros países, uma ideia segundo a qual, a breve trecho, daqui a 3, 4, máximo 5 anos, todos nós, e alguns setores, porventura, numa fase mais precoce do que outros, vamos ter que apresentar uma accountability, uma contabilidade de carbono. Ou seja, nós conseguimos vislumbrar num horizonte muito próximo que, na agricultura, que é o setor que nos une aqui, que nos traz aqui esta plateia, os agricultores, naturalmente primeiro os maiores, não é? Os de maior dimensão, mas paulatinamente, eventualmente os de média dimensão, terão que ter, em paralelo com a contabilidade económica financeira, terão também de ter uma contabilidade carbónica, no sentido de se perceber como é que a sua propriedade está, do ponto de vista do deve e haver com os recursos ambientais. Isto já é uma realidade em alguns países e, portanto, nós já vemos no mercado um conjunto de empresas que oferecem estes serviços e onde essa contabilidade é obrigatória. O que é que nós vemos? Vemos de forma periódica, não é? A pessoa, o técnico, a dirigir-se então à exploração e depois passar em revista todos aqueles elementos que têm, no fundo, influência nesta contabilidade, energia, água, etc. O que é cultivado, o que é processado, qual é a área construída, as máquinas, etc., etc. E, no fundo, a partir daí,
existe um balanço que depois vai sendo acompanhado e que, enfim, alegadamente, pelo menos é esse o objetivo, procura encaminhar as empresas para uma neutralidade carbónica que há de ser atingida, não é, no futuro. E, portanto, é um pouco neste ambiente que eu vos vou transportar hoje, com base, então, numa dessas tecnologias que estão construídas justamente para medir a pegada ecológica e que nós transportamos não para o nível individual, daí, enfim, a necessidade de interpretar esses resultados com alguma cautela, porque a ferramenta, o substrato, não é, teórico desenhado para apresentar os resultados que vos vou dar a seguir, foram desenhados, de facto, para explorações individuais. O que é que nós fizemos? Pegámos nisto e transportámos isso para os concelhos, uma vez que nós não temos dados, não é? Microdados, não é? Temos, em contrapartida, dados à escala do concelho que nos permitem, então, utilizar essa tecnologia para perceber, do ponto de vista da atividade agrícola, como é que os nossos diversos concelhos se comportam ao nível do balanço, não é? O balanço ecológico, ou seja, a diferença, não é, entre a biocapacidade e a pegada ecológica. E, portanto, esta é a motivação. A agricultura, resumindo, tem este duplo papel interessantíssimo. Portanto, ou seja, é um setor que é, ao mesmo tempo, problema e solução. Okay? No sentido em que há reconhecidamente um conjunto de emissões com origem no setor agrícola, mas, ao mesmo tempo, o setor agrícola também tem potencialidades para contribuir e melhorar a biocapacidade. E, aliás, esta capacidade do setor agrícola gerar esta biocapacidade, que é, no fundo, o mesmo dizer as tais externalidades positivas, não é? Inerentes à atividade, a alguma atividade agrícola, justificam, obviamente, por isso é que existe uma política agrícola comum e por isso é que existem os ecorregimes. Ou seja, no pressuposto e na compreensão de que a agricultura tem este potencial para contribuir para um conjunto de elementos fundamentais para garantir o futuro do nosso planeta, a sustentabilidade dos nossos territórios, bom, então, uma vez que isto é um ativo de todos, não é? É justo que haja uma política pública que fomente estas práticas. Daí a PAC e, em particular, os ecorregimes. Este trabalho, então, é pioneiro, no sentido em que, pela primeira vez, calcula ao nível do concelho a pegada ecológica e, ao mesmo tempo, a biocapacidade inerente à atividade agrícola. E o que é que nós aqui fizemos? Nós, portanto, o trabalho bastante intensivo foi colegir dados e meter os dados na máquina e calcular e estimar esta biocapacidade, a pegada ecológica e depois a diferença, não é? O balanço ecológico, não é? E depois ensaiamos, então, alguns exercícios econométricos para se perceber até que ponto é que os concelhos, por exemplo, com maior biocapacidade ou com melhor balanço ecológico, são aqueles onde existem maior apoios comunitários ou onde existem maior lucro económico. Enfim, mas esta parte econométrica ainda está no início, não é? Portanto, nós apenas vamos apresentar aqui alguns resultados preliminares. Portanto, o enquadramento teórico é este. Nós temos, então, a pegada ecológica, no fundo, aquilo que a atividade consome do ponto de vista dos recursos. Isto é calculado em hectares globais, um hectare standard médio ao nível mundial com uma determinada capacidade de regeneração e, portanto, a pegada ecológica é medida em número de hectares necessários para suportar essa atividade. Depois temos a biocapacidade, a capacidade que uma determinada área tem para regenerar, para receber e para tratar a poluição. Não é? E depois temos o balanço, que é, no fundo, a diferença entre um e o outro. Então, ou seja, para se perceber se um determinado concelho ou um país, não é, no fundo, está numa situação deficitária ou excedentária. Não, todos nós sabemos que a situação, em geral, é profundamente deficitária, em especial nos países desenvolvidos, não é? E na agricultura nós vamos ver que também assim é, embora menos. Não é?
Bom, portanto, isto é formação matemática, acho que podemos passar à frente. Portanto, isto são elementos técnicos, onde é que nós fomos buscar os dados, basicamente em 3 fontes fundamentais, a FAO. Portanto, nós tivemos recorrer a indicadores que não existem em Portugal e, portanto, aplicámos aqui algumas métricas usadas a nível mundial. Depois fomos, naturalmente, ao INE e às bases do recenseamento agrícola e depois recorremos também ao IFAP para, no fundo, ir buscar lá os apoios da PAC que são distribuídos por hectare. Bom, isso é para terem uma ideia. Aqui estão apenas algumas das variáveis, estão muitas mais. Nós introduzimos aqui todas, cultura vegetal, cultura animal. Estamos a falar de muitas centenas de variáveis que foram introduzidas para calcular o nosso indicador. E estão aqui os resultados. Okay? Pronto, os resultados aqui podem ser medidos globalmente, ok? Portanto, globalmente, mas ao interpretar estes números, temos que perceber que há aqui uma dimensão grande, deve haver um concelho grande, não é? Pelo simples facto de ser grande, naturalmente, que tem, enfim, maior potencialidade, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E, portanto, vou ver que no slide a seguir, depois faço, no fundo, dou uma versão intensiva, onde faço esse balanço por superfície, né? Para poder, no fundo, comparar concelhos grandes e concelhos pequenos em igualdade. Mas a medida em absoluto também tem interesse. E nós conseguimos perceber que no ranking dos concelhos com pior balanço ecológico, nós conseguimos identificar várias coisas, quem conhece, mas nós conseguimos ver que há ali, Barcelos é aquele que aparece com pior desempenho, o que terá naturalmente a ver com a carga animal que lá existe, seja do ponto de vista de vacas aleitantes, seja do ponto de vista do setor leiteiro, tal como Vila do Conde. Em Leiria, não é preciso dizer mais nada, não é? Terra dos suinicultores. Bom, e depois há outros, não é? Conseguimos ali ver Odmira, que naturalmente não será alheio à cultura intensiva que lá existe, em hortofrutícolas. Bom, e depois, nos melhores posicionados, lá está, nós conseguimos ver a Beja. Porquê? Porque Beja tem, de facto, uma larga zona de sequeiro, áreas muito grandes, não é? Que naturalmente o beneficiam, e portanto nós depois vamos verificar que Beja já não aparece, quer dizer, quando apresentarmos a mesma medida por superfície, né, o ranking muda ligeiramente. Portanto, no mapa conseguimos identificar zonas de minifúndio ou ali em Trás-os-Montes, onde claramente há aqui um balanço mais positivo do ponto de vista ecológico, o que tem a ver, enfim, com práticas, não é? menos, digamos assim, consumidoras de carbono. Conseguimos identificar ali a zona de sequeiro, a zona do Alentejo de sequeiro, portanto, quanto mais escuro, melhor é o balanço. Não é? E depois, enfim, zonas do litoral alentejano, a zona do Alqueva, onde nós conseguimos, a zona ali do oeste, não é? As bacias leiteiras de Aveiro e do norte, onde conseguimos ver que há ali padrões distintos. Não é? Uns, seja pela agricultura intensiva ao nível das hortofrutícolas, seja pela elevada carga animal, acaba por penalizar do ponto de vista do balanço ecológico. Se nós tirarmos a mesma medida, mas dividindo pelos hectares, para não termos esse efeito do concelho ser grande ou pequeno, portanto, temos uma medida intensiva do balanço ecológico, o quadro não se altera muito, não é? Não se altera muito, mas, pronto, são duas, convém, portanto, é por isso que eu digo, essas medidas não podem ser vistas em absolutos, têm que ser vistas, enfim, têm que ser sempre relativizadas face ao contexto existente de cada concelho. Mas, em todo o caso, conseguimos ver um mapa relativamente parecido com o noroeste transmontano, não é? A aparecer, portanto, em lugar destacado, a zona do sequeiro e a zona do Algarve, que aparece com elevados, com indicadores positivos do ponto de vista do balanço ecológico. Depois, o que é que nós começámos a fazer? Nós temos em Aveiro, onde felizmente, também é uma novidade interessante, mas isto é o contágio, não é? Temos já alunos, não é, a investigar, do Departamento de Economia, sou professor de Economia, alunos de Economia, a começar então a investigar estas questões. E então, um primeiro exercício à esquerda é verificar se
até que ponto é que há uma relação entre esse balanço ecológico e os apoios que vêm da PAC. E, aparentemente, temos ali uma pequena relação positiva, mas que, infelizmente, não sei se é visível, mas não é estatisticamente significativa. Em todo o caso, fica ao registro, não é? Bom, é o que faz sentido, não é? Portanto, no fundo, aqueles concelhos onde o balanço é mais positivo, não é? Ponto, à partida é porque terão práticas mais sustentáveis e essas práticas sustentáveis são aquelas que deveriam, do nosso ponto de vista, serem mais apoiadas pela política agrícola comum, designadamente ao nível dos ecorregimes. Já agora, mas importa lembrar, os ecorregimes que ainda estão numa fase experimental, portanto, não sei quem tem experiência agora, quem teve essa experiência do pedido único, portanto, sabe o caos que foi, não é? Mas estamos a falar de 25% do envelope, não é? do primeiro pilar. Portanto, é de facto significativo. E seria justo e lógico, não é? Que, enfim, essa reta fosse positiva, e muito embora, no nosso caso, não é? Nos nossos dados, esse efeito não é estatisticamente significativo. E depois temos outro também muito interessante, este sim é absolutamente sólido, consistente. Nós fizemos várias regressões com vários indicadores, o VPP absoluto, por hectare, por unidade de trabalho, quer dizer, é absolutamente consistente esta relação negativa. E isto é um dado importante. Isto é, os concelhos, para sermos rigorosos, onde o balanço é mais positivo, são aqueles onde a produção, portanto, onde o lucro económico é menor. Okay? Ou seja, aqui o que parece indicar é que os agricultores, isto tem que ser dito, não é? Os agricultores, ao adotar práticas mais sustentáveis, terão que o fazer em seu prejuízo do ponto de vista económico. Ou seja, nada de extraordinário, nada que não esteja na mente de cada um, mas reforça este princípio que, se quisermos uma agricultura mais sustentável, que permita preservar a sustentabilidade dos nossos territórios, bom, então tem que haver uma compensação, e a lógica da política agrícola comum é um bocado esta, tem que haver uma compensação porque, ao adotar essas práticas mais sustentáveis, isto prejudica, de acordo com estes resultados preliminares, prejudica o seu resultado económico. Okay? E, portanto, isto é um dado que tem que ser colocado em cima da mesa, porque sob pena de não haver qualquer sucesso nas políticas, e nomeadamente a política agrícola comum, que tende, no fundo, ou pretende induzir práticas mais sustentáveis ao nível do setor agrícola. Portanto, depois temos aqui, no fundo, é um exercício de econometria espacial para perceber aqui o nível de agregação, não é, dos concelhos mais sustentáveis e que confirmam aquilo que nós vimos. Portanto, os mais sustentáveis são aqueles, não é, do Sequeiro e do Algarve, do Sotavento. Depois temos a zona de Trás-os-Montes, temos aqui uma pequena zona no centro do país e depois, negativamente, temos as grandes bacias leiteiras de Aveiro e de Vila do Conde e depois as estufas, não é, ali da zona do oeste, talvez um bocadinho acima do oeste, Leiria, Marinha Grande, etc. Depois, mesmo para acabar, então fizemos um pequeno exercício já na procura de confirmação daqueles primeiros indicadores que nós vimos, e então fizemos, portanto, já uma regressão feita a partir da econometria espacial para ter em consideração os efeitos de contágio, que existe de concelho em concelho, são elementos mais técnicos, mas que importa sempre relevar. E então, o que nós vemos é que confirma-se, não é, uma não relação, a tal relação negativa dos fundos da PAC, não é significativo. Até ver, não há ainda, portanto, esta relação positiva que esperamos que venha a ser construída no futuro. É um elemento. Quem está no terreno não estranha esses resultados, não é? Porque os subsídios são muito, muito condicionados pelos apoios específicos, não é? Pelos apoios ligados que privilegiam as vacas, não é? Os ruminantes, não é? E, portanto, isto distorce, não é? Distorce. E, por sua vez, os ruminantes penalizam muito a pegada ecológica, não é? E, portanto, esta relação que
do ponto de vista do espírito da política agrícola comum, deveria, na prática, subsidiar as atividades geradoras, não é, de melhor ambiente e de melhoria, não é, do balanço ecológico, não é, deveria induzir uma relação positiva entre, vá lá, sustentabilidade ou balanço ecológico e apoios da PAC, que manifestamente nós não vemos neste exercício, ou pelo menos vemos uma relação não significativa. Mas isto não surpreende. Enfim, quem conhece a realidade sabe que hoje existe uma profunda distorção neste momento da PAC, fruto de um modelo que foi construído e que tarda lentamente em ser modificado, continua muito marcado, não é, por uma política muito ainda centrada na produção, no apoio à produção, e aqui em Portugal é bastante óbvio. Vemos a relação negativa com o VPP, portanto, o valor. E depois tentámos ver se havia uma relação com a predominância de pequenas explorações. Então, nós pusemos ali aquele último indicador de mão de obra familiar, que é, no fundo, uma proxy, não é, do número de explorações familiares, que nós não sabemos determinar. Por acaso, já temos isso, já temos um indicador, não é, com base no estatuto, fizemos esse exercício, mas aqui não utilizamos. Não é? Mas não vimos nenhum resultado. Não é? E, portanto, é um pouco isto que eu tinha para vos apresentar. Espero que suscite a curiosidade e a discussão. Mas, no fundamental, a questão da accountability do carbono, a contabilidade carbónica vai avançar, é óbvio, não é? Eu faço isso com a segurança de quem observa aquilo que se passa na Itália, em França e outros países. A nova política agrícola comum quer resultados, portanto, o paradigma agora é claro, portanto, é uma orientação, uma avaliação da PAC orientada para os resultados e, portanto, a Comissão Europeia vai ver resultados, vai querer resultados. Não é? E, portanto, o nosso trabalho indica que há muitos concelhos com balanço positivo. Atenção, portanto, isto depois passou um bocado à frente, mas há concelhos com balanço negativo, mas há muitos concelhos com balanço positivo e, portanto, está aqui o potencial da agricultura para contribuir para a diminuição das emissões e para, no fundo, a sustentabilidade dos nossos territórios, em particular da agricultura. Mas há diferenças, claro, há diferenças. E pronto, e mesmo para acabar, creemos que este trabalho tem, de facto, grande potencial para servir de ferramenta, não é, de apoio à política pública para, no fundo, continuar esta trajetória de conseguir fazer este equilíbrio entre uma maior sustentabilidade, entre uma prática agrícola mais de encontro às necessidades do combate às alterações climáticas, mas preservando naturalmente aquilo que é fundamental, que é a saúde económica das nossas explorações. E disse. Muito obrigado, professor. Agora apresento aqui a Melissa. Exatamente, foi mesmo no tempo, foi bem treinada esta apresentação. Como é de um lado. O pointer. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Melissa. Hoje estou aqui para falar do meu projeto personal, mas também trabalho para o EIT Food. Então, isso é porque o meu cartão está escrito EIT Food, mas tenho a sorte de poder trabalhar para esta empresa e ter um emprego que me permite desenvolver ao mesmo tempo o meu projeto personal. Como vocês já estão escutando, o meu português é muito limitado, então vou falar em inglês. Thank you everyone. Thank you for the organization to invite me. For me, it's quite a special occasion to be here to present my own project, because normally I'm always asked to talk about regenerative agriculture, but for EIT Food, not from my own perspective. So it's a pleasure to be here. As I said, our project, because it's not only myself, we are two people running this, so Angel and myself. Dominion Noveno was born 5 years ago in a small town very close to the Portuguese border, actually, 3 hours from Madrid in the west, in the Douro region, but in the Spanish side of the river.
We met in France almost now 7 years ago, and doing our studies, and more precisely our master in enology. So we are two agronomists and enologists. For us, this is quite important, and I really like one sentence that Louis Pasteur said a few years ago now. A ciência aplicada não existe, somente as aplicações da ciência. And this is a sentence that we always keep in mind in our daily job in the farm. And when we met, actually, we always, we had a common dream, let's say. So it sounds very nice, but actually it's real. We are two normal people that really wanted to live from the countryside. In his mind, it was really clear where. In mine, not really, because I was born in Spain, but almost raised in France. So for me, I knew that I wanted to live from the countryside, but didn't know where from a geographic point of view. And this is how Dominio del Noveno was born. So it is a small city called San Felices de los Gallegos. So it's a very small town. There are, I think, not even 200 inhabitants there. It's in the southern part of the natural park of Arribes del Duero. And the next village, actually, after ours, it's a Portuguese one. It's called Barca d'Alba. So maybe you know it because there are a lot of trips that start there by boat and goes to the Porto through the Douro River. And our winery actually is based there, very close to Barca d'Alba. When we talk about regenerative agriculture, actually, for us, it was more a vision and a way to try to implement what we were learning in the university, in the agronomy university, in order to produce high quality wines while respecting always all natural cycles in the vineyard. We are certified organic, but for us this doesn't mean really anything because before starting this, I was working a lot with organic and biodynamic wineries in France, especially in the south. And this is where I discovered viticulture, actually. And I really figured out that you have a lot of farmers that are not labeled or are not covered by any label, and they are really doing a great job. And others, the opposite way, that they have a lot of labels in their wines, bottles, or whatever. And actually, the work that they are doing, well, it satisfied the label, but nothing else, right? So for us, it was really important, first of all, the quality of the product that we are making, because as you can imagine, wine, it's a very competitive sector, especially well, in that region, of course, but in Spain, where the average consumer almost doesn't pay more than 3 euros per bottle for a daily consumption wine. So when you want to produce high quality wine, trying to be as minimalist as possible in the winery, your cost of production is quite high. So then to reach the market is not easy. And then we really wanted to work in synergy with our environment. And this means, I don't know if you know the Arribes Natural Park, but it's a wonderful place. And it's not because we are based there. It's because it is really a park which is fully of biodiversity, fully of life, but now, because there is no agricultural activities there, we are starting to lose it because of fires, because of flooding, because of just, it's being wild, but wild that it's not regulated by anyone. So it's just, yeah, wildlife. And it sounds great, but it is not. And then also, this village is really very close to our hearts, so for us it was important to set up a project that will label rural areas to be more dynamic, to really prove that it is possible to have a business that is sustainable, even though it is not sustainable right now, I need to admit, but this is our objective. So this is the main vision that we have and what we wanted really to achieve. I put the logo there because I really like our logo. We really try to, hopefully know that I like it. We really try to show actually there this vision. This is why we put the glass, and the top part of the glass
represents, let's say, the weather, because when you are farming, you can do the best farming and very technical and do a perfect job. You will always be against the weather. And this is something that you are not going to be able to change. And then in the bottom part of the glass, you have the roots. And this is something that for us is very important because we only work with all the vineyards. So we try to restore them. Instead of just taking them away and planting new ones, it would be much easier for us to work, definitely. But we will be losing part of this biodiversity and the el patrimonio that we have there, that we really want to keep it. So this is what we try to do when we make wine. So in the presentation that we just heard from Miguel, he said, I will transport you in the future, nearby future, okay. And here I will try to take you with me from the whole cycle of the vineyard and how do we work, or at least how do we try to implement the different practices that we are running. It can be called regenerative, maybe yes. Some of the practices are common to what we call now regenerative agriculture, but others are just based on common sense, at least for us. So the first step is the pruning. So normally in our farm we prune in February, March, so it's quite late. And we do two prunings, the winter pruning, which takes place in February, and the spring pruning. For each activity that we're going to do, each activity is decided and based on some criteria that we are collecting, some data that we try to collect, because we really want our farm to be science and data driven. So this is important at our scale, but we really try to do this. When we prune in winter, we always measure the wood that has been produced by our plants the year before, because this is a very good indicator to know the vigor of our plants, to know if we can put more yield or we need to put less, because at the end we are in very poor sandy soils. So it's we have low levels of organic matter, and it's very difficult to grow something else that it's not vineyard, because as I said, the soil is very poor. And we, of course, do a lot of leaf analysis, at least 2 or 3 per year, in order to know if we need to apply some biofertilizer or not during the season. And then we have, so the objective of the winter pruning, maybe we can see it better in the first picture, is to obtain a plant that is going to be very well balanced. So all the grapes are going to be distributed externally in order to have this funnel of wind that can just come and dry to avoid pest and disease. And then during the pruning of the spring pruning, we try to go from this type of plant to this one, so to clean it, to take out everything that is not going to produce high quality grapes. Why we do this is it's true that it's an operation that takes a lot of time. However, for us it is mandatory to do it because we don't have time to then go and spray if we have disease, because we are both working in something else. So we need to be as efficient as possible in all of our operations. So this is why we clean the plants and we try to take out everything that is not going to be used. So we keep the amount of leaves that we need to mature the amount of grapes that we have kept during the winter. And this is based on observation, first of all, and on the wood that has been produced, and also the area of the leaf that we have per kilo per grapes that we expect. Then arrive the spring. It starts to rain a lot. In our area, we have more or less 700 millimeters of rainfall per year, distributed mostly during the 400 during the winter, and then 300 across the year. And we end the rainfall, I think, in mid-June, something like this. So in our old vineyards, it is impossible to go through a tractor. So we need to work with very small machinery. That takes a lot of time also, and it's very exhausting from a physical point of view. And we try to do, each year, there is no one recipe. Each year we try to adapt with what happened the previous year and the current situation of the weather. So what we look at is at the accumulated rainfall, the day that we need to cut the grass.
So if we had a lot of rain before, we know that we are going to have a lot of grass, even though it's not going to rain this year. So again, because we don't have that much time this year, for example, we have decided to plow only one line every 2 lines. So we plow one, and then we just cut the grass in the other one. And then the next year, we are going to do the same thing, but in the other line. So this way, we are only plowing one line every 2 years. So the plowing, you know what plowing is, right? El arado con un motocultor. In this case, it's something that we do very superficial, en superficie. We are only like removing weeds because, as you can see, our plants are very close to the ground. So if we keep the grass too high, we can have problems with frozen, we can have problems with disease, etc. It's not a matter of competition because grass has 10, 20 centimeters of roots, and those plants that are 100 years old have 1.5 meters because it's very deep, the soil that they have to grow. And in the young ones, those are vineyards that we have planted now 3 years ago. We only cut the grass because we are not expecting any production until 4 or 5 years, so we can just cut the grass and we keep it like this. The data that we look at to decide this, as I said, is basically based on weather. This is why we are equipped in all of our plots from weather stations. And this is for us the key of success for each year, actually. So those are the stations that we are using. So it's basic stations. So we work with a French company that is called the Sencrop. And we have 6 of them for 7 hectares. So imagine, it's a lot in terms of number of stations. However, when you are not in the farm every day, because the farm is located quite far from our place, you need something that is always taking data and then allow you to take the better decisions. And even though if you are in the farm, actually, I think that it's great to have an objective tool that is giving you this type of data. So here we have temperature, we have the wind, we have humidity and rainfall. For us, the most important thing is the rainfall, as I said, because it's something that we always need, or at least, yes, almost always. So thanks to those type of tools, we can take decisions all along the year, and not only the year that it's currently going on, but also the future, and to compare also when the grapes are going to be mature enough or not. So for us, it's really a great tool for our daily work. Then once we are in, these pictures are coming from May, I think May, June, more or less, we are at this stage. So what we use to fight against pest and disease, because we have pest and disease and we need to control them in order to have good yields, we use biofertilizers that are made of, I don't have the word in English, ortigas. Perfecto. So we dry them and then we do kind of a tea with those plants. And actually, it's a very good biofertilizer because it's rich in nitrogen. The process is quite, it's a mess because you can see the las mochilas that we use to apply, to spray it. And it's always, we are not filtering it, so we need to find a way to do this because it's a mess. It's never works correctly. But anyway, that's the idea. And also because in our vineyards we have this ancient, in Spanish we call this acequias. No? Well, it's made, it was here before us, of course, and it allows the water, when it rains a lot, to just evacuate instead of staying everything in the farm, in the land, because it can rot the roots of the vineyard. So normally here you have a lot of humidity accumulated, so this is where we are going to spray first. If we do our job correctly at that moment, normally it is not needed for us to spray the rest of the field because we have already controlled the pest where it borns, that is close to the river because we have humidity, high humidity there. Okay. This is a great
video. I don't know if it's going to work. I don't want to touch. I don't know if you can just press just to show you where are we located, actually, because we are really in the center of the natural park. And so we have the old vineyards that are located there, as you can see. And then since 2019, we've been planting new vineyards only with autochthonous varieties wherever it was possible to plant something. So actually here we can see the amount of mortality that we have in our plants, because close to the car, normally there is a small field of red varieties also there. The two that you see the bigger ones are the oldest one. Now they are 4 years old, but we've been planting in all the spaces that were available. Always trying to keep the area clean, mainly to fight against fires, because as you can see, it's completely wild. There are some farms over there doing some extensive livestock, but that's it. Well, it doesn't work. The picture is, see, it works. So just for you, and here in that space, for example, where we also start planting last year, but with the huge drought that we had, everything is dead already. So we need to plant it again. So this is again a problem because we are non-irrigated farm. So we need always to think how we can keep the water in our farm. So we've been doing some charcas, and then we pump the water from there to a small tank that we can move with the car, and we irrigate the plants that are isolated. Okay. And finally arrives the harvest. This is the most important moment of the year, because what is going to enter into the winery, you need to make high quality wines with that. So grapes needs to be really perfect. We spend a lot of time, it costs us a lot. Hopefully it's always family and friends that are coming to harvest, otherwise it isn't possible. Just for you, to make you an idea, when we buy a kilo of grapes in our place, you pay in average 60 cents per kilo. The cost of production that we have without the harvest, in our case, because we know how long it takes each activity in the farm, it's 1.5 euros. So it's more than 2 times the price, plus the harvest. For us, the harvest is €1 kilo, which is, it is not a reference at all. Again, this is possibly to be done because we have family and friends that are here. And this is also the regeneration, how we see it. People are coming, helping, they are always coming back, or at least once again. This is the best indicator for us that we are on a good path. How now this project can just go one step further is, for us, the key is the diversification of activities. Now we are trying to do some tests with chickens, that we put them in the lines of the vineyards in order to avoid us to go and cut the grass. And then, of course, we try to diversify the activities with other crops that are locally already implanted, that are, for example, almonds or olives. And then, of course, the synergies with other activities that are already in place in our region is key for us, not only to make sure that we have people that come and do some tastes in the winery, but also to show the landscape of where we are, and to show that you can run a business there, even though there are only 150 people living there. And I think this is important. The main challenges that we face. Very quick. Okay. Yes. Very quick. These three, I think are the main ones. The availability and the handwork. We cannot find people to work in farms. It's true that we are very poor mechanized, so this is our biggest machine, which is you can see what it is. So the access to land also is quite complicated, not because of the price, because of the availability. Normally it is owned by old people, and if you are not coming from there, you can forget it to buy something. And then, of course, the commercialization, because when you are a farmer, you are not normally a very good commercial people, so this is also a big problem. And well, regeneration, I think it's a pathway that never ends. You have really great examples in Portugal. Marta in Mértola is doing a great job in Terra Sintropica.
Sergio Nicolau is a very good winemaker too. And Paulo, which is the owner of Vivid Farms, is doing amazing work with 100% grass beef. So I encourage you to go and check the websites because they are doing really amazing job here in Portugal. Thank you. Thank you, Melissa. Very inspiring story and presentation. So I'll introduce, agora vou apresentar o André Miguel, do Terra de Caixões. Bom, boa tarde. Eu só me oriento aqui com este comando. Já percebi que houve aqui dificuldades. Já? Pronto. Então, o meu nome é André Miguel, sou responsável do projeto das Terras de Cascais, da Cascais Ambiente, portanto, uma empresa municipal, da Câmara Municipal de Cascais. Antes de mais, agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui presentes e apresentar um bocadinho aqui do nosso projeto. É um projeto um bocadinho diferente de tudo isto que ouvimos. E dar os parabéns aos dois colegas de painel, porque são dois grandes exemplos. Achei interessantíssimo, não conhecia o trabalho sobre esta questão dessa econometria dos créditos do carbono, e acho que fiquei com montes de perguntas para lhe fazer e desafios para poder trabalhar melhor esses dados. E dar os parabéns também à Melissa pelo trabalho excelente que faz e por esse sonho que tem de levar esta questão da agricultura regenerativa e a questão da desertificação dos territórios do interior, que é uma coisa que nos toca também muito a nós e acho que nos devia a todos motivar. Boa. Bom, isto é um bocadinho, embora seja a visão do nosso projeto, é uma visão que nos surge hoje em dia, mas nós começámos muito pequeninos. Embora hoje em dia temos esta visão de fazer Cascais uma referência no aproveitamento da terra e das pessoas, que acima de tudo as pessoas é o que nos movimenta. A terra é mais uma das questões, mas essencialmente das pessoas que transformam esta terra e esta capacidade de produzir uma alimentação saudável. Mas eu estava-vos a dizer que começámos muito pequeninos porque efetivamente começámos muito pequeninos. Nós em 2009 começámos com uma pequena horta urbana, na altura que eram assim que eram chamadas e que toda a gente ganharam notoriedade, com 6 parcelas, sem a mínima ideia de como é que se fazia uma horta urbana, que nós depois viemos a decidir que elas não seriam hortas urbanas, mas seriam hortas comunitárias. Isso para nós teve um impacto muito grande, porque todo o nosso projeto passou a ter por base a questão da comunidade, do espírito comunitário, e todo ele foi pensado por base nisto. Nós não é a preocupação das alfaces que produzimos, das cebolas que produzimos, do cereal que produzimos, é essencialmente a comunidade que o produz, e é isso que nos movimenta. O projeto cresceu muito rápido, portanto, em 2009, portanto, a primeira horta. Eu entrei para o projeto em 2010, ainda não inaugurou a primeira horta, mas rapidamente, assim que nós abrimos a lista de espera para inscrições no nosso projeto, em poucos meses, eu agora não sei precisar, mas vamos imaginar que em 2 meses nós tínhamos 400 pessoas em lista de espera. Okay? Porque, e isto é um paradigma, porque Cascais se dedica a produzir agricultura e a fazer hortas. Aliás, o nosso presidente diz isso com alguma ironia, de que o chamaram maluco quando ele quis apostar na questão das hortas comunitárias, porque em Cascais ninguém quer fazer agricultura. Está maluco, mas quem é que quer fazer agricultura em Cascais? E a verdade é que isso não é de todo verdade. E esse é o primeiro mito a desmontar-se, é que efetivamente as pessoas suburbanas, porque Cascais essencialmente é um concelho suburbano, precisam muito do contacto com a terra e o contacto com a comunidade. E portanto foi isto que nós rapidamente descobrimos. E tivemos a felicidade, e eu vou-vos explicar depois porquê, de abrir uma lista de espera online e não fazer concursos especificamente para cada horta. E isto fez com que, sem talvez a providência de alguma coisa maior, mas sem termos muita consciência disto, criou
uma pressão política muito grande, porque a partir do momento que em 2 meses eles têm 400 pessoas em lista de espera, portanto há uma necessidade de agradar a estes municípios que pretendem então ter uma parcela. E isso foi para nós uma grande ajuda. Já vamos ver, eu vou-vos depois detalhar quais foram os projetos, ou quais foram os pontos que fizeram deste projeto o sucesso que ele hoje em dia demonstra e a vitalidade demonstra. Portanto, nós rapidamente crescemos, começámos então hortas comunitárias, hortas em casa, a ajudar as pessoas a terem hortas em casa. Chegamos a 2015 com 10 hortas instaladas, já 200 e muitas parcelas atribuídas, 220 parcelas atribuídas, a iniciar o projeto das hortas nas escolas e deparamos-nos com uma questão que para nós é fundamental e que tem a ver exatamente com esta questão da lista de espera. Porque nós deparamos que temos 200 parcelas atribuídas e 1.300 pessoas em lista de espera. Claro que isto, para a parte política, demonstra duas coisas. Primeiro, demonstra o sucesso do projeto, mas, por outro lado, também é um sinal de alerta para eles. André, temos que fazer mais hortas, temos que crescer, temos que conseguir entregar mais hortas à população. A questão aqui é que nós sabíamos que estas 1.400 pessoas, grosso modo, que aqui estão em lista de espera, não são efetivamente só pessoas que queriam 30 metros quadrados de uma parcela para cultivar. Portanto, isto demonstrava muito mais do que isto e nós sabíamos isto. Isto demonstrava que haviam pessoas que efetivamente queriam uma horta de lazer para cultivar os seus legumes, mas também haviam pessoas que estavam numa altura de carência económica. Nós estamos a falar aqui de 2015, estamos a falar ainda que uma crise acentuada, alto desemprego, portanto, muitas dificuldades económicas. Portanto, sabíamos que haviam pessoas que necessitavam de trabalho, que sentiam que tinham carências económicas e, portanto, viam nas hortas uma forma de conseguirem contrabalançar, então, as suas carências económicas. Sabíamos que haviam pessoas que queriam ser empreendedores, sabíamos que havia pessoas que queriam, efetivamente, contacto com a terra, que sentiam essa necessidade e, portanto, nós percebemos que não bastava só criar mais hortas e debelar esta lista de espera. E, portanto, foi aí que apresentámos um projeto, na altura quando nos foi pedido, então, apresentem-nos a vossa estratégia para debelarem esta lista de espera. Na altura o projeto tinha saído da orgânica municipal diretamente, de uma divisão dentro da Câmara Municipal que tinha sido colocada na Cascais Ambiente e, portanto, na altura a administração da Cascais Ambiente pediu-nos, apresentem-nos o vosso projeto de crescimento, etc. A pensar que nós íamos propor 2 ou 3 hortas, mais umas hortas nas escolas, etc. Mas nós tínhamos a visão que isto era o sinal óbvio de que fazia sentido, então, aquela visão que nós ali tínhamos, que Cascais tinha que ter uma ligação muito mais direta aos alimentos que consome, uma ligação diretamente à sua alimentação, à produção desses alimentos e que isso nos podia trazer muitas coisas. Podia-nos trazer coesão social, podia-nos trazer desenvolvimento económico, podia-nos trazer desenvolvimento ambiental do território e então desenvolvemos o que veio a ser a chamada Estratégia Terras de Cascais, na altura ainda não tinha este nome, mas um projeto de agricultura urbana e de desenvolvimento da agricultura urbana com esta assinatura muito feliz de Juntos pelas Raízes, porque no fundo, é isto que nós estamos a falar. Este projeto, muito mais do que só hortas comunitárias, esta versão do lazer, as hortas nas escolas, para mim é um projeto fundador, e está aqui o Miguel, que é o responsável ali do projeto das hortas nas escolas, e ele sabe o quão importante e fundamental é o projeto das hortas nas escolas, como das hortas comunitárias, mas ainda assim nós tínhamos que ir a mais, tínhamos que trabalhar outros níveis. Já trabalhávamos a terra, já trabalhávamos muito bem a questão das pessoas, mas queríamos trabalhar a vertente da produção, porque faz sentido produzir alimentos em Cascais, sejam eles hortícolas, frutícolas, cereal, até gado, dentro das condições de Cascais, mas faz todo o sentido que assim o seja. Começar a trabalhar a distribuição e
uma coisa que acho que é muito difícil de se conseguir atingir, mas é um caminho e cada vez estamos mais próximos disto. Então, trabalhar a alimentação, porque a alimentação é muito mais do que isto tudo. Junta muitos outros fatores. Portanto, neste momento, assim, numa retrospectiva rápida, para vocês poderem ter aqui um enquadramento do que é que estamos a falar de atualmente, em 2023, 32 hortas comunitárias, portanto, 32 sítios de hortas, só no concelho de Cascais, okay? Com cerca de 700 parcelas atribuídas, mais 2 hortas associativas, que tiveram como objetivo inicial um projeto ligeiramente diferente das hortas comunitárias, em que nós tentámos, de alguma forma, que não fôssemos sempre nós a gerir estas hortas, mas que definíssemos balizas do que é que poderia ser feito e que outras instituições pudessem vir implementar as suas hortas e as gerir, mas dentro sempre da mesma assinatura e sempre dentro da mesma maneira de ver. Com muita sinceridade, não correu muito bem e, portanto, nós estamos agora a evoluir para que estas hortas associativas evoluam também para hortas comunitárias e sermos nós a assumir, então, a gestão destas hortas. Entretanto, como também diz o nosso presidente, que disse da outra vez era ele que estava maluco, mas desta vez ele pensou, bom, quem está maluco são os meus colegas que inventaram esta questão das vinhas comunitárias e, portanto, não sei se muitos de vós têm noção disso, mas estamos a falar de Carcavelos ser a mais pequena região demarcada do país, portanto, a região demarcada do vinho de Carcavelos. Cascais, pouco ou nada, trabalhava a questão da vinha de Carcavelos, os colegas da Oeiras já tinham um trabalho desenvolvido muito com isso, e nós pensámos que seria sempre através da comunidade que nós poderíamos fazer, então, esta abordagem à vinha de Carcavelos. Então, desenvolvemos 4 vinhas comunitárias, pomares comunitários também. Temos aqui a nossa colega também responsável pelos pomares comunitários, que é a Paula, que está ali a esconder-se. E, portanto, esta foi, na parte do lazer, a forma como nós começámos, então, a tentar, como peças de um puzzle, a tentar ir a garantir mais necessidades do que só a questão das hortas comunitárias. Eu já estou a ver ali aquele contador, aquela bomba relógio e estou... Não, Miguel, não, mas André, podes seguir. Não há... Sim, pronto. Também começámos um bocadinho mais tarde. Ok, ainda bem. E, entretanto, foi-nos dada a possibilidade de começarmos, então, a trabalhar o vetor da produção. A primeira hipótese, que acaba por se tornar a primeira, mas por acaso não foi a primeira que nós pensámos, foi-nos dada a gestão de uma horta dentro da Quinta do Pisão, uma quinta de gestão municipal de 390 hectares, e que tinha já uma horta, uma proto-horta a ser desenvolvida, em que já havia venda direta, portanto, de 15 em 15 dias as pessoas poderiam ir à horta e comprar os seus legumes, e que nós tivemos como missão, portanto, alavancar esta horta e desenvolvê-la. Depois vocês já vão ver números um bocadinho mais detalhados, mas é uma horta que hoje em dia é uma bandeira do nosso projeto e com uma capacidade produtiva assinalável. A horta dentro do estabelecimento prisional de Tires, uma horta gerida por nós, com técnicas bastante atuais de eficiência, de planificação, etc., muito baseado no market gardening, tanto a horta do Pisão como a horta do estabelecimento prisional, em que a mão de obra é reclusa e que se produz semanalmente hortícolas frescas, sazonais, para doar às instituições de solidariedade social do concelho, que entregam os cabazes de banco alimentar diretamente à população. Estamos a falar de uma horta que, em média, semanalmente doa cerca de 500 quilos de produtos frescos semanais. Okay? Todas as semanas. Há alturas em que consegue doar mais, há alturas que doa menos, dependendo um bocadinho da sazonalidade. Portanto, estamos a falar sempre de hortas sazonais, não temos estufas, não temos objetivos de produzir sempre a mesma coisa todo o ano. Portanto, o que nós temos como objetivo é demonstrar que faz sentido a sazonalidade, que faz sentido a produção local de alimentos e que existe potencial para outros virem e produzirem no concelho de Cascais. Então, as 49 hortas no concelho de Cascais, hortas nas escolas, é um projeto fundamental
na transmissão então destes valores para esta população mais jovem. É um projeto que hoje em dia tem 3 pilares, digamos assim. Por um lado, a questão da disponibilização de recursos. Por outro lado, a disponibilização de apoio técnico e formação. Eu estou a dizer 3 pilares, mas já os disse aos 3, porque é o apoio técnico e a formação. E tentar, de alguma forma, que as hortas passassem de uma carolice individual dos professores, porque é assim pelo país afora, as hortas nas escolas tornam-se e são mais luxuriantes quanto maior a carolice de um professor ou da comunidade escolar que potencia aquela horta, e o nosso objetivo, percebendo e fazendo este diagnóstico, há 10 anos atrás, é como é que nós podemos criar condições para que as hortas não populem onde existem estes carolas, mas que estes carolas podem iniciar, desbravar caminho, mas que se permaneçam e prolonguem ao longo do tempo. Hoje em dia isto já é uma verdade, porque o facto de disponibilizarmos formação, os recursos o disponibilizar a formação e os recursos permite que outros membros da comunidade escolar consigam ganhar capacidade para desenvolver a horta. Nós não fazemos nenhuma horta na escola. Nós não fazemos hortas. Não existem cantoneiros que vão à horta cavar, plantar, nada. Tudo isto é uma responsabilidade da comunidade escolar. Por acaso, o cavar hoje em dia já existe, porque nós facilitamos dentro dos recursos disponibilizados, até é um sistema que está bem pensado, existem pontos, portanto, cada escola tem acesso a determinado número de pontos, e dentro dos pontos eles escolhem os recursos que querem, se querem alfaias, se querem sistema de rega, se querem plantas, se querem cava, e, portanto, é um sistema que, aliás, o Miguel acaba por sofrer e tem mais cabelos brancos, exatamente fruto do sucesso e da adesão que as escolas acabam por ter ao projeto. E depois, finalmente, mais tarde, em 2019, assumimos a gestão, então, de uma vinha de produção dentro do concelho de Cascais, a única produtiva na freguesia de Carcavelos, na freguesia que deu origem ao nome, de 2,7 hectares. Dentro do lazer, eu não vou demorar muito tempo aqui, aliás, eu já falei um bocadinho sobre isto. A base do nosso projeto será sempre as hortas comunitárias. Claro que nós hoje em dia evoluímos e temos uma adesão muito grande da população, temos uma adesão grande da parte política, sempre devido ao sucesso das hortas comunitárias, e elas são um sucesso, primeiro por esta questão da comunidade, elas são sempre pontos de partilha e foram desenhadas para isso, não existem hortinhas, quer dizer, existem parcelas individuais, mas não existe a vedação ou separação ou o meu abrigo, as coisas são sempre o mais possível comunitárias, e de forma a que a própria comunidade assuma a gestão destas hortas e que nós, como entidade gestora, nos responsabilizemos só para, de alguma forma, orientar, mas que a própria comunidade consiga assumir isto. Estas hortas têm características especiais e esse é outro dos pontos que para mim foi fundamental no sucesso do projeto, é que estas hortas têm, em 99% dos casos, vedação com 1 metro de altura. Okay? E esta vedação com 1 metro de altura fez com que a proximidade da população a estas hortas seja muito grande. Portanto, nós não temos guetos e hortas com grandes vedações que separam o que se lá se passa da parte de cá de fora. Portanto, estas hortas são totalmente vazadas à população limite. E isto, claro, tem um drawback, desculpem a parte inglesa, mas tem uma parte negativa fácil de perceber, não é? Tem os roubos. Existem, ok? Furtos, mas não marcam em demasia o projeto. E tem uma parte muito positiva, que é a adesão dos bairros e da população local, que elas próprias, que ao início lutaram contra nós porque não queriam ter hortas nos seus bairros, porque achavam que íamos lá meter telhados de zinco, bidões de plástico, garrafões e vedações feitas com stores, não queriam, mas com o tempo são elas hoje em dia as associações de moradores que lutam para ter hortas nos seus bairros. E parte tem a ver com isto, tem a ver com a qualidade dos espaços, como vocês podem ver, estamos a falar de espaços com qualidade paisagística, e por outro lado tem a ver com esta
proximidade que existe da população a estas hortas e que permite, então, esta questão da forte apropriação do espaço, que é fundamental. Dentro das hortas comunitárias, também ao contrário do que se poderia pensar, estas hortas não são feitas para os velhotes, não são feitas para as pessoas com dificuldades, são hortas abertas a toda a população. Nós não temos critérios sociais, nem critérios etários na atribuição das hortas, apenas ordem de inscrição e localidade ou local de residência e, portanto, as hortas são atribuídas a todas as pessoas que se inscrevem. E porquê? Exatamente porque nós queremos trazer e misturar e trazer bons exemplos das pessoas de fora. E o que nós vemos isto é uma distribuição quase uniforme em termos das classes etárias. Claro que há uma classe que dificilmente tem tanta disponibilidade para isto, que é a classe abaixo dos 35 anos, mas se vocês virem nas outras, nós temos uma distribuição praticamente uniforme destas hortas. Isto é apenas um mapa com a evolução, portanto, normal, não é? Acabamos por fazer aqui... É natural que exista então uma proximidade litoral destas hortas, porque é onde está grande parte da população, e a parte mais a norte acaba por ter menos hortas, porque tem também menos população. Mas a verdade é que nós continuamos, os anos passam, o número de hortas aumenta e o número de pessoas em lista de espera não diminui. E isto, volto a dizer aquilo que vos tinha dito, é, por um lado, um sinal de alerta para os políticos. Portanto, os políticos sentem sempre a necessidade de se sentirem, de vir dar resposta a estas pessoas e isso, para nós, transmite o sucesso e a adesão que o projeto tem. E, portanto, permitiu-nos que nós pudéssemos, então, dar robustez cada vez mais ao projeto. Lá está, a responsabilidade das pessoas que têm as hortas não passa unicamente por cultivar a sua terra, portanto essa é a responsabilidade primeira, mas eles têm a responsabilidade na manutenção interna, portanto não entram cantoneiros para ir limpar o lixo dentro da horta, para ir limpar ervas, há uma torneira que pinga, nós tentamos ao máximo que sejam os próprios horticultores a assumir, uma vedação que se soltou uma ripa, etc., que sejam eles a assumir. Claro que há intervenções que temos de ser nós a fazer, mas eles são sempre responsabilizados e a mensagem que passa é muito clara. Nós não lhe queremos cobrar mensalidades, não lhes queremos cobrar a água, mas queremos que eles devolvam de alguma forma isto que o município lhes entrega. Para além desta questão de assumirem a gestão do espaço, que para nós também estamos a falar de espaços verdes com qualidade, que acabam por não ter custo de manutenção da Câmara, e, por outro lado, esta noção de que devem devolver à comunidade. Este é um projeto que a todos nos mexe muito e é um projeto muito forte, em que todos os anos, na altura do Natal, os horticultores são chamados a virem doar os seus produtos para comporem os cabazes de Natal das populações carenciadas. Estamos a falar de, anualmente, aqui entre 1,4 e 1,6 toneladas de verdes são doados para os cabazes de Natal das populações carenciadas. Portanto, em termos então da evolução que fizemos das hortas comunitárias, depois evoluímos para as vinhas, para os pomares, o exemplo é muito parecido com o que fazemos nas hortas comunitárias, com a diferença que, em vez de terem uma área definida de 30 metros quadrados, têm número de plantas atribuído. Na vinha, cerca de 50 plantas, em média. Na parte dos pomares, normalmente 10 plantas de árvore de fruto. Mas o exemplo é mais ou menos o mesmo. Está aqui o Sérgio Nicolau, que foi o nosso primeiro formador em termos das vinhas comunitárias, isto 2017, penso eu, ou 2018. Portanto, mas o exemplo é muito semelhante do que já fazemos nas hortas comunitárias. Estamos a falar de 4 vindimas já feitas das vinhas comunitárias, com o vinho de Carcavelos ainda bebé, porque o vinho de Carcavelos é um vinho licoroso e necessita de envelhecimento, mas já desde 2019. Portanto, neste momento, só de vinhas comunitárias, eu penso que já são cerca de 30 barricas, okay, que já estão a envelhecer, portanto, 2019, 20, 21 e 22. Portanto, é assinalável, não estamos a falar de quantidades assim tão pequenas, são quantidades assinaláveis. Em 3 vinhas comunitárias, neste momento temos uma quarta que está ainda parcialmente instalada. Até já está ali as 4 vindimas, portanto 2.700 litros de vinho.
Na parte da produção, então nós, dentro desta visão que fazia sentido produzir estas hortícolas no concelho, nós tivemos o cuidado de fazer um estudo de mercado, perceber se fazia sentido, e a verdade é que em 2017, e 2017 não é 2023, em 2017 ainda era exótica achar que Cascais teria que produzir parte dos seus legumes. Hoje em dia, com toda a questão das alterações climáticas, ninguém põe isso em questão, mas na altura sim, e chegámos a conceitos interessantes, que as pessoas estavam efetivamente no setor particular disponíveis para pagar mais por estes produtos, que o valor mensal era assinalável entre frutas e vegetais. Estamos a falar aqui de 7 milhões de euros mensais que os municípios de Cascais gastam, portanto estamos a falar de um mercado importante. Se juntarmos ainda ao mercado do setor profissional, portanto, mais uma vez o setor profissional também a demonstrar um grande interesse, a dizer que era fator diferenciador, que também estavam disponíveis para pagar mais por estes produtos. Somando estes valores todos, ora 7 milhões de euros mensais do setor particular, com 1,3 estamos a falar de 8,3 milhões de euros mensais, portanto estamos a falar de 100 milhões de euros anuais que Cascais consome entre frutas e vegetais. Portanto, o mercado é verdadeiramente assinalável e que faz sentido, então, produzir. Na altura desenvolvemos, então, uma imagem de marca, que foi isto que vocês tiveram a ver. Cá está o Sérgio Nicolau outra vez, ele é aqui uma imagem de marca, etc. E, portanto, nós demonstrámos, então, que fazia sentido, criámos esta imagem e, com a Horta do Pisão, foi o nosso primeiro braço armado para podermos começar a desbravar caminho. Isto é, para chamar a população, e a Horta do Pisão aos sábados de manhã, ela está aberta todos os dias de manhã, menos domingos e feriados. Aos sábados de manhã é um sucesso, cheia de gente, de pessoas que se deslocam para a Horta do Pisão para comprarem os seus legumes, crianças. Portanto, é uma horta de visitação e de colha você mesmo. As pessoas são elas próprias que colhem as suas alfaces da terra, o tomate, etc. No final tem uma balança, pesam e pagam. Portanto, mas é uma horta que, para além destes conceitos todos um bocadinho românticos, é uma horta que atualmente está muito próximo de ter um break-even, de se conseguir pagar a si própria naquilo que ali está, mesmo tendo todas as condicionantes, tendo esta visitação, sendo nós os responsáveis pela venda, ter visitas de escolas, ter visitas, mesmo assim consegue gerar rendimento para praticamente se equilibrar em termos de custos. Estamos a falar aqui, no ano de 2022, 22 toneladas, tenho que me despachar. Portanto, 22 toneladas de produtos frescos, é um valor assinalável. Estavas a dizer, portanto, é esta horta que nos permite começar a trabalhar então o setor profissional. Restauração, hotelaria, e a adesão é enorme. Nós hoje em dia, se eu chegasse ao Facebook da Cascais Ambiente e dissesse que ia ter cabazes da Quinta do Pisão para vender, eu não tinha a mínima capacidade de abastecer, nós não íamos ter a mínima capacidade de abastecer esta procura. A procura é enorme. E esse era o nosso objetivo, era criar esta procura. Porque vocês vão ver mais à frente que nós pensámos numa maneira de depois poderem vir outros atrás e satisfazer esta procura. Porque nós somos uma empresa municipal, nós não temos objetivo de lucro, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro a vender hortaliças. Nós estamos aqui com um objetivo pedagógico, educacional e de criar então este mercado. Dentro da Horta do Breixo, nós chamamos Horta do Breixo, que é a Horta de Estabelecimento Prisional de Tiros, já vos falei mais ou menos então do que é que estamos a falar. Estamos a falar de cerca de 400, 600 quilos semanais de hortícolas doadas, onde trabalha o circo. Eu sei que esteve a fazer agora a formação agora que acabou a semana passada. E, portanto, esta é a Horta do Breixo. Vinho, portanto, Mosteiro Santa Maria do Mar, onde temos então a nossa vinha, 2,7 hectares, portanto já estamos na terceira vindima, já temos 3 vindimas, aliás, temos 2 vindimas em barricas de carvalho e uma que ainda está no inox, mas, portanto, já estamos a falar de uma quantidade assinalável já de vinho que chegará ao mercado e que será vendido. Ok? Complementando isto, o acesso à terra é uma parte fundamental de todo este projeto. Como é que nós, se queremos que Cascais produza estes bens alimentares, como é que nós conseguimos garantir o acesso à terra a esta população? Acesso à terra com alto valor imobiliário, em que os proprietários não têm o mínimo interesse em terem projetos agrícolas dentro dos seus terrenos, porque
com a expectativa de valorização imobiliária, portanto, um terreno com utilização, para eles é um ónus. Quanto pior o terreno seja, mesmo que não tenha perspectiva de construção, quanto mais degradado ele estiver, a perspectiva de construção está cada vez mais próxima, porque às tantas o ónus está do lado da Câmara, não é? Porque em vez de ter um ativo, tem um passivo, tem uma zona com mato, com problemas de incêndios, com isto, com aquilo, e, portanto, a pressão torna-se maior do lado da Câmara. E, portanto, como é que se desata este nó? Nós tentámos por aqui, o Banco de Terras não é fácil, mas temos que conseguir trabalhar isso. Eu vou passar aqui à frente esta questão. Questões para preparar no futuro. Portanto, conseguirmos de alguma forma trabalhar e chegar às cantinas escolares. Eu acho que o vamos conseguir através de outro projeto, já vos vou falar. Chegar ao estabelecimento prisional do Linhó, portanto é o nosso segundo estabelecimento prisional, aí com uma área muito maior. Nós trabalhamos 1,5 hectares no estabelecimento prisional de Tires, no Linhó são 52 hectares, portanto é outra escala. A ideia é produzir, e já produzimos este ano cereal, outro tipo de produções, gado, agricultura regenerativa, manejo holístico. É um desafio enorme. E a criação das hortas-ninho, porque a ideia das hortas-ninho é então criar condições para que nós criamos a procura, então que venham os empreendedores agora instalar-se no concelho numa mistura de ninho de empresas e hortas comunitárias em parcelas não de 30 metros quadrados, mas de 1.500, 2.000 metros quadrados se possam vir instalar e abastecer a procura que já existe e é enorme. Não só setor particular, não só setor profissional, como até IPSS do Conselho, que tem uma grande necessidade de produtos frescos, em que a Câmara pode vir a recomprar os produtos para os poder vir a doar. Portanto, está aqui mercado para estas hortas-ninho. E, portanto, é o nosso projeto que acredito, no ano que vem, que consiga ver a luz. Já temos 2 projetos desenhados e é uma questão agora de disponibilização de verbas. Portanto, é isto, a questão das hortas-ninho. Cá está o Ciro. Agora tem que ser rápido. Vou avançar. E vou avançar. Isto são alguns, é o nosso ecossistema todo e deixo-vos aqui com os números gerais do nosso projeto. E é isto. Obrigado. André, diga lá aos seus colegas para se levantarem para nós sabermos quem eles são. Eles estavam com vergonha, mas nós também temos que dar uma salva de palmas. É verdade. Se eles estão cá, por favor. Como é que eles se chamam? Uma vez mais. Miguel, Paula e Susana. Parabéns também. Estes aplausos também são para vocês. Ok? Belíssima apresentação. Força, Luís. Olha a pressão do teu. É verdade, pois depois destas 2, 3 histórias inspiradoras é um bocadinho difícil vir falar aqui de um tema que é um bocadinho irrelevante, que é a parte financeira, mas é um bocadinho fazer este balanço e como é que podemos ajudar estes agricultores e se calhar estas ideias tão boas como o caso do André, da Melissa e também ali do professor Miguel, que está muito junto, está muito próximo dos agricultores. E fazendo parte do Food for Sustainability e sendo a última apresentação, tenho esse privilégio de fazer isto rápido para depois irmos para um momento de perguntas e respostas aqui para a nossa plateia. Pronto, o que eu venho aqui apresentar é um trabalho interno do Food for Sustainability, ou seja, nós internamente percebemos que os ecorregimes vindos da nova PPAC iria ser um problema que os agricultores iriam enfrentar, então tentámos nos posicionar de alguma forma a salvaguardar ou até tentar ajudar, neste caso, na procura e do melhoramento na captação de financiamentos. Então, aqui uma breve que nós vamos falar, um bocadinho apresentar estes ecorregimes, depois o simulador que nós estamos a fazer e depois uma consideração finais. Um bocadinho como o professor falou inicialmente, estes ecorregimes estão baseados em diferentes pilares e, nomeadamente, este novo pilar de rentabilidade e sustentabilidade é o que vem promover estas práticas agrícolas mais sustentáveis. Mas, infelizmente, depois dos dados que já observamos, não é? E de acordo com os dados que o professor já demonstrou aqui, parece haver um contrassenso, não é? Mas
eu acho que devemos ser, e o Food for Sustainability está a promover de forma expansiva este apoio aos agricultores, não só associados, mas associados e não associados, ou seja, com quem nós trabalhamos, ou quem pretendemos vir a trabalhar, ou quem nos procura, uma vez que rapidamente o Food for Sustainability é um laboratório colaborativo, ou seja, somos uma entidade de investigação, mas também estamos sob a alçada do governo, ou seja, seguimos todos os protocolos de um financiamento público. Portanto, um bocadinho aqui, e vou-me debruçar essencialmente no primeiro pilar e no rendimento e sustentabilidade, que é o eixo A. E então o que é que vemos aqui e o que é que esta PPAC nos trouxe? Alguns desafios para os produtores. Então o que é estes ecorregimes, o que eles inserem é a agricultura biológica, a produção integrada, a gestão do solo, ou seja, numa vertente mais animal, mas também numa vertente de promoção da fertilização orgânica, ou seja, trazer o composto ou outro material de base biológica para promover a gestão do solo. O melhoramento da eficiência alimentar animal, o bem-estar e o uso racional de antimicrobianos, ou seja, aqui muito associado à parte mais animal, mas um bocadinho transversal a todas estes ecorregimes, que é a promoção da biodiversidade. E tivemos aqui o exemplo do André e da Melissa, que, ou seja, quando se fala um bocadinho neste tipo destas práticas sustentáveis, não é só no caráter monetário, temos que ver essencialmente também a biodiversidade que podemos desenvolver. Ora, no seguinte, só para dar aqui um complemento, muitas vezes, se calhar, estão aqui alguns agricultores ou produtores que já tiveram esse benefício da captação de alguns financiamentos, em que estes ecorregimes, estes novos, em algum momento podem haver cumulação com o domínio C, do pilar 2, para promover, ou seja, aumentar a capacidade de financiamento, ou neste caso a captação de financiamento de acordo com as diferentes áreas. Antigamente, ou seja, antes desta PPAC, era conhecido como as agroambientais, e aqui era o que dava, estavam algumas inseridas, algumas, por exemplo, a agricultura biológica, a gestão do solo, algumas estavam dentro desta que se chamavam agroambientais. Então não queremos amassar muito com isto, depois passarmos para as perguntas, só aqui rapidamente uma comparação entre a agricultura biológica e a produção integrada, e neste caso, ou seja, falar um bocadinho dos valores que são dados por hectare nas diferentes culturas, e aqui, ou seja, o que é importante aqui de ressalvar é que não quer dizer que, estando agora no momento de um produtor, um agricultor em fase de estar em convencional, deve, pelo menos na nossa opinião e todo o trabalho que temos vindo a desenvolver, antes de iniciar essa conversão, não é? Perceber o que é que tem que essencialmente fazer no seu terreno. E quando falamos disto, falamos na preparação das próprias culturas que aí temos, ou seja, preparar esse terreno para iniciar, por exemplo, para uma prodi, ou até mesmo, em caso limite, para iniciar a conversão para biológico. Mas sempre antes de tomar essas decisões, nomeadamente utilizando algum dos serviços disponibilizados, e aqui estamos a falar maioritariamente, por exemplo, a análise do microbioma do solo, que é para depois tentar-se passar e avaliar qual é o estado inicial, ou seja, perceber qual é a baseline, o ponto de partida, de onde quando posteriormente vamos fazer as nossas ações de transição. Aqui, essencialmente, só para dar aqui uma comparação, a diferença entre os montantes pagos, por exemplo, entre a Prodi e a biológico, neste caso pode variar entre 44% a 57%, no caso dos frutos frescos,
olival e frutos secos 38% a 54% e na vinha 37%. Ou seja, isto aqui, quando eu peguei um bocadinho nisto para comecei a estudar aqui esta legislação, e não é a minha base, eu sou biotecnólogo, isto aqui é logo esbarrado de frente contra uma data de documentos e dificuldades, porque para ter acesso a qualquer uma destes ecorregimes, há uma lista, uma checklist que é necessária e há sempre, como um bom português, ter uma exceção à regra. E essa é a grande dificuldade. Mas lá está, aqui é um bocadinho dar a entender, só que dar a entender qual é a possibilidade de crescimento, uma vez que de crescimento e de receita financeira que o agricultor pode ter por estar a fazer estas práticas mais sustentáveis. E lá está, tentar reverter um bocadinho o que o professor inicialmente mostrou. Pronto, aqui isto é o que essencialmente nós estamos a desenvolver. Isto é um simulador, ainda está numa fase quase alfa, não é? Em que nós tentamos, junto do agricultor, perceber, antes de mais, entender o que é que ele quer fazer, para onde é que ele quer progredir, e então fazemos, e de acordo, neste caso, só temos neste caso desta apresentação, trouxe só aqui este print screen relativamente a estas culturas, mas o que essencialmente aqui tirar, ou seja, o que nós conseguimos avaliar, e estas são as culturas já que o Food for Sustainability tem maior interesse, não é mais trabalho, não é interesse, é mais trabalho e procuras pelos produtores. Ou seja, no nosso simulador nós temos as nossas culturas, definimos depois a área de cada parcela que está envolvida para, neste caso, para a agricultura biológica em conversão, dá-nos o valor imediato, não é? De acordo com a área e o ecorregime que está à procura, mas aqui de ressalvar uma coisa, que a agricultura biológica, e como o professor disse inicialmente, é que tem o maior envelope. E o que é que isto cria? Impede, ou seja, se tiverem a agricultura biológica, impede acumulação com variadíssimos ecorregimes, daqueles que eu falei anteriormente, e até mesmo das agroambientais. Mas, infelizmente, deixaram, por exemplo, a agricultura biológica faz acumulação com enraivamento, ou seja, na linha, entre linha, mas também acumulação com, e esta muito bem, com o uso eficiente da água, ou seja, dependente da classe do regante, e aqui entra a parte importante que é a digitalização da agricultura, porque para ser, neste caso, aqui na parte do uso eficiente da água, não é de 4 a 1 ou 1 a 4, é de B a A, ou seja, B é o classe de regante mais baixo, B mais e depois A, e sendo A é aquele que troca e tem informação ao momento de base das sondas de solo, as sondas ao nível da planta, mas também que cruza os dados meteorológicos das estações envolventes. Ou seja, aqui um bocadinho para quê? Dar o ênfase e dar a ideia de qual é o salto que o agricultor pode dar por estar a desenvolver estas práticas mais sustentáveis, mas também olhar para um bocadinho para a biodiversidade e a gestão dos recursos naturais, nomeadamente, neste caso, a água, mas, como eu disse há pouco, existem dentro de outros pilares a possibilidade de acumular com outros ecorregimes e, neste caso, a práticas de biodiversidade. Portanto, e para não perdermos aqui um bocadinho mais tempo, eu assim salvo aqui 5 minutos para depois discutirmos e fazermos aqui umas perguntas, quero deixar só aqui esta ideia que o Food for Sustainability apresenta-se como aqui ou posiciona-se mais como um facilitador e uma disponibilização de serviços específicos dentro desta área, ou seja, de aconselhar e tentar prever qual é este ganho utilizando estas práticas mais sustentáveis, tanto
por exemplo, ao PRODI ou à agricultura biológica, vendo, interpretando as dificuldades que estão inerentes à PPAC e também estas que vêm, ou seja, da política agrícola comum da Europa, e a constante evolução, porque não é um documento ainda fechado, ainda sofre de algumas alterações, e, portanto, pomos no pilar lá em cima os produtores, os agricultores, que são o nosso foco, são as entidades que nós queremos promover, e aí está parte a visão e a missão do Food for Sustainability. Só quero deixar uma nota muito rápida relativamente a este simulador. Aquilo que nós queremos integrar para além daquilo que já está, do valor que o agricultor pode facilmente adquirir, é também termos do outro lado e interpretar os dados após e durante toda a conversão, durante todo o progresso, ou seja, a parte de rentabilidade, a parte de produção, e integrar todos esses dados para que possamos, num futuro mais próximo, 5 anos, por exemplo, termos algo em que o agricultor, os próximos agricultores, possam dizer: eu quero investir 10.000 euros e aumentar ter uma rentabilidade de 1, 2, 3, 5 ou 10% a mais na minha cultura. Ou seja, mas isto só se consegue medindo para depois poder conseguir melhorar. Eu termino aqui a minha apresentação. Vou abrir aqui a sessão para perguntas. Muito obrigado a todos. Pronto, agora passo para este lado. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e quero agradecer aqui aos meus colegas de painel pela presença e pelas todas as histórias e os dados que o trabalho científico também que as universidades portuguesas têm feito na área da agricultura, mas também na área de economia, gestão, tecnologia. Às vezes pensamos que somos pequenos ou somos menos fortes que a nossa Europa Central, mas eu acho que temos aqui muito bons exemplos. Pronto, eu abro aqui as questões à plateia. Quem gostaria de começar? E temos aqui já uma pergunta. Cecília. Boa tarde, Pedro Correia, sou agricultor e pertenço à ideia do Arruda Lab. Não pertenço ao Arruda Lab, mas ando aqui à volta. Como agricultor, acima de tudo, identifico-me como um ecologista atento, muito agarrado durante muitos anos à agricultura química, portanto não tenho preconceitos nenhuns, nem para um lado nem para o outro, e queria fazer um primeiro comentário, desculpem, a todas as comunicações. A agricultura biológica, a primeira morte que se faz é quando começam por me dizer que produz menos. É mentira. Desculpem, é mentira. Eu faço vinhas biológicas, sou consultor em muitas vinhas biológicas do Oeste, não estamos no Alentejo. Alentejo, Douro, Mancha, Madrid, são tudo zonas fáceis de fazer viticultura. Viticultura no Oeste, onde a pressão de fungos é enorme, hoje temos rentabilidades de 14 toneladas por hectare, biológicas, com os custos iguais e, em alguns casos, inferiores aos custos tradicionais. Portanto, quando me falam em agricultura biológica mais cara ou menos rentável, eu digo: mudem de profissão, meus senhores, porque isto não é para filósofos, não é para psicólogos, não, isto é para agricultores. E os agricultores têm que aprender a fazer o que se pode fazer. Desculpem-me este desabafo. Pergunta para o professor. Não vi no seu estudo refletido, e porque também foi rápido e porque eu não li o estudo, e portanto é ignorância minha, duas manchas que a mim me estranham a pegada de carbono ali demonstrada. Primeira grande mancha, mancha florestal, zona de Leiria e do centro do país. Concelhos com pegada negativa, onde a floresta predomina brutalmente. E eu pergunto se não haverá aí alguma discrepância na recolha de dados. Segunda zona que me deixou bastante apreensivo, mas feliz. Zona do Douro Vitícola. Todo o solo é mobilizado. Altamente mobilizado. Tudo de erosão brutal. Como é que aí a pegada é positiva? Obrigado. Muito obrigado. E
também, obrigado pela informação. Eu também tenho isso, eu corro o país inteiro e sei que no Algarve, em relação, por exemplo, aos abacates, apontam-me exatamente isso. Hoje, em biológico, não tem produções inferiores em relação ao convencional. Portanto, há aqui sinais muito, muito positivos, que eu sou sempre cético, porque a questão do biológico obedece a um objetivo estratégico da Comissão Europeia, até 25%, está no Pacto Ecológico Europeu, e às vezes essas métricas são um bocadinho artificiais e depois empurram-nos para um sistema de forma acrítica, regando, não é, o território com subsídios e depois falta, é? Mas acho que aqui a intervenção do Luís foi muito oportuna. Portanto, uma coisa são os apoios e temos que ter isso em conta, mas depois é importante estudar a viabilidade, não é? A viabilidade económica desta ou daquela cultura. Respondendo à pergunta, numa tenho resposta, noutras nem tanto. Em relação à hotelaria, e ainda bem que faz essa pergunta, porque não é a primeira vez que me fazem e obriga-me a corrigir um bocadinho a forma como eu apresento os dados. Aqueles dados referem-se apenas às práticas agrícolas em cada município. Ou seja, o Pinhal não se refere à biocapacidade do município em geral. Isto é um cálculo que é feito também, mas é em geral para todo o município e contabiliza tudo. Aqui não, restringe apenas às explorações agrícolas e, portanto, claro, tem toda a razão. Portanto, se de facto, mas bom, isto tem a ver, é uma deficiência da nossa apresentação e, portanto, nós temos que ter muito cuidado quando apresentamos os nossos dados. Atenção que os dados que são aqui apresentados são os dados do recenseamento agrícola que têm a ver exclusivamente com as explorações. Ora, como trabalhou na Química, eu trabalhei 19 anos na sunicultura e trabalhei em Leiria, portanto eu sei bem porque que existe aquela mancha, porque existe de facto uma concentração muito grande de sunicultores, que naturalmente penaliza fortemente a parte pagada. Em relação a outros, a questão de Vila Real de Santo António também a nós deixou-nos um bocadinho perplexos, não é? Mas, ou seja, aquele estudo são resultados que têm escassos meses e obrigam-nos agora a ir, né, dentro de cada concelho perceber de onde é que vêm aqueles números, porque aqueles números são a síntese de uma infinidade de dados, muitos deles contraditórios, não é? E, portanto, há resultados às vezes que não são óbvios de interpretar. Eu consigo perfeitamente entender, na Póvoa do Varzim, a Vila do Conde, não é? Com zonas com uma carga animal muito grande, são bacias leiteiras, portanto consigo interpretar. Noutros concelhos, nem tanto. Nesta questão do Douro, é evidente que não existe a carga animal que existe noutras regiões, portanto isto claramente favorece do ponto de vista da balança ecológica. Agora, a biocapacidade que justifica os balanços positivos, eu teria que olhar com mais detalhe. Há ali um concelho, por acaso é interessante, que eu já lá trabalhei, que é Santa Marta de Naguião, que aparece então, portanto, nos locais de topo. Ora, é exatamente como diz, aquilo é vinha por cima, por baixo, ao lado. Portanto, são elementos, portanto, eu não tenho resposta exata para si, mas isto é válido para esses concelhos e para outros. São estudos preliminares que agora nos obrigam a estudar e a perceber bem em cada concelho, em função das práticas agrícolas que lá existem, o porquê e, eventualmente, até pistas para, eventualmente, melhorar aquilo que lá está. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão aqui da audiência. Teria aqui algumas questões, sim. É? Sim, então, por favor. Por favor, Ana. Tá. Eu, como disse, a sua apresentação deixou-me a pensar bastante e acho que isso é excelente. Mas, acima de tudo, perceber a forma como é que esses dados são sintetizados. E parece-me que não há diferenciação entre o tipo de agricultura que é feita. É isso? Portanto, eu se tiver práticas de agricultura regenerativa que me levam a uma maior conservação do solo e a retenção de carbono no solo, isso não é refletido ali. Portanto, parece-me que a vinha é um padrão que ali está, é um número de X hectares, em média representa esta libertação de carbono ou este crédito de carbono e, portanto, tem a ver com isto, não é? Presumo. E, portanto, pergunto se não é possível evoluirmos para alguma coisa que pudesse ser mais fino e que permitisse distinguir entre vinhas convencionais, vinhas de agricultura biológica
regular ou vinhas de agricultura biológica com práticas regenerativas. Não era possível então detalhar isso. Tem toda a razão. Portanto, o que lá está, portanto, não é tudo tratado igual. Portanto, há um índice de produtividade média e depois há um índice de intensificação. Okay? E, portanto, aquilo que nós medimos é quanto mais intensivo relativamente à média, isto penaliza, não é? Ou seja, aumenta a pegada ecológica. Portanto, é o elemento diferenciador, mas que, de facto, abre a porta a muitos outros, sem dúvida. E, aliás, pegando aqui na deixa, não é? E olhando para esta apresentação, de facto, é uma pena que este PEPAC, eu percebo que é muito mais prático subsidiar a agricultura biológica, porque é uma prática que está devidamente standardizada e que é fácil, de uma forma rápida, expedita e E não falta a agricultura biológica com práticas extremamente degradantes da estrutura do solo e o contrário, que é a agricultura convencional com práticas regenerativas e de proteção do solo. Não é? Exatamente. Portanto, poderia haver até, poderia abrir outras práticas da agricultura regenerativa que são um bocadinho mais difíceis, não estão tão implementadas e, portanto, do ponto de vista do ponto de vista administrativo não é tão fácil implementar, mas é pena, porque deveria abrir, mas pronto, quem sabe, isto é um navio, não é, que está em andamento, quem sabe no futuro seja possível diversificar um pouco esse apoio. Obrigado, professor. Obrigado, André. Eu tinha aqui só uma questão rápida para a Melissa. I don't know if it is better to speak in English. Ok. Então, ok, posso dizer. Ok. Uma vez que também o Food for Sustainability está muito envolvido na vertente de agricultura regenerativa, qual é para ti não é o impacto, é como é que te conseguirias convencer esta plateia a seguir a um projeto, nem que se fosse ao estilo de das hortas comunitárias, como o André mostra, a uma escala um bocadinho maior, não nas hortas, mas uma área muito semelhante à tua. Qual seria as palavras, o melhor conselho a tentar persuadir essas pessoas para que iniciassem esse projeto em agricultura regenerativa? I will respond in English, sorry. So I think it depends who is asking or who you are trying to convince. At EIT Food, we work a lot with farmers and we try to convince them why they need to go towards regenerative agriculture. And when the mindset is not there, which is normally what is happening, we always go through the financial sustainability of the farm. We were talking just before about subsidies, about how those eco schemes can help for the financial sustainability of the farms. And I think that the tool is great. But then the concept for me, it's great. And this is what farmers also, I think, feel we can agree on this. But we are trying to push to a system, an agricultural system that is not sustainable itself. What if we cut subsidies in farms in Europe? Most of them will disappear because they are not sustainable from a financial perspective. So if they are not sustainable, we need to find a way to make them sustainable. Even though having bigger yields, normally the yield is not the problem because we have, for example, in the numbers that you showed, 20 tons in more or less 3 hectares. It's 20 tons per hectare. Yes. So 7 tons more or less per hectare. 7,000 kilos. We are doing 1,000, 2,000 kilos per hectare. It's completely different reality. So it's not a matter of yield. If you are producing enough but you are not sustainable from a financial perspective, maybe you need to produce differently. Reduce the cost, reduce the infrastructure, or find other ways. So when the mindset is not there, I think that sustainability from a financial perspective, it's a key point. Thank you. Thank you, Melissa. Obrigado. Muito obrigada a todos. Eu acho que foram ótimas estas partilhas. Se vocês ficarem para o coffee break, então vocês terão a oportunidade de conversar um pouco mais com os nossos membros de painel. Portanto, dou por encerrado agora este painel. Antes de irmos agora para o nosso coffee break, vamos regressar às 4h30, portanto estamos com um delay assim de 15 minutos. A seguir ao intervalo, nós regressamos aqui assim ao auditório principal e a sessão o painel da distribuição ainda vai continuar também.
Vou até já.
jovens agricultores como docentes sustentáveis vão ter 4 apresentações, cada um deles terá 10 minutos de apresentação. Depois, estas apresentações vão ser alvo de um debate entre conhecimento e júri, também passarei a anunciar, e no final haverá lugar a um prémio simbólico para um destes agricultores. Então eu começo a chamar para aqui para um fim do palco Nuno Pereira, do Vinho dos Mortos, Nuno Maier, da Ferganic, Nuno Neves, da Quinta do Salvante, e ainda teremos a apresentação da Diana Valente, de Prazeres do Mondego. Ela fará a sua apresentação, pode ser aí, presente, fará a apresentação em último lugar online, remotamente. Ora, e os membros do júri? Então contamos com Luís Martins, investigador de operações do Food for Sustainability, uma salva de palmas, se quiser levantar para mostrar aqui. Pedro Ribeiro Correia, engenheiro agrónomo de Arruda dos Vinhos, muito ligado ao Arruda Lab, cá teve uma excelente intervenção. E por último, Gonçalo Amorim, da BGI, CEO da BGI. Quais é que são os parâmetros que eles vão estar atentos aqui nas apresentações dos jovens agricultores? O caráter de sustentabilidade na sua vertente social, ambiental e económica dos projetos, também o caráter de inovação. Portanto, vamos passar aqui a palavra ao Nuno Pereira, do Vinhos dos Mortos, que irá fazer a sua breve apresentação. Boa tarde a todos. Nós agradecer o convite, tentar já para estar aqui presente a apresentar então o projeto do Vinhos Mortos. Provavelmente todos em sala já ouviram falar no Vinhos Mortos e então Nuno Pereira, exatamente. Ok. Vinhos Mortos. É uma história com mais de 200 anos. Precisamente este ano faz 215 anos de história. Tem a ver com as finalizações francesas do século XIX, quando as tropas de Napoleão, neste caso geridas pelo general Foch, entraram no norte de Portugal em Chaves, a sair de Picas, atrás de Montes. Então o que é que o povo de Picas fez quando ouviu que essas tropas, quando passavam, pilhavam tudo? Então começaram a esconder os seus bens. Os bens naquela época preciosos, o que eram? Era o vinho, eram os animais e eram os cereais. Os animais mandaram-nos para o monte, o vinho, os cereais esconderam-no e o vinho enterraram-no debaixo enterraram-no no chão das adegas, debaixo das pipas e dos lagares. Naquela época, as adegas eram em terra, neste caso em saibro, que para quem conhece é um tipo de terra fresco e úmido, e então enterraram-no. Entraram então para não ser pilhado pelas tropas francesas. Após esta passagem das tropas em direção ao litoral, o que é que acontece? O povo de Picas foi recuperar os seus bens que não foram pilhados pelas tropas. Ainda bem, realmente a questão do vinho. Verificou que o vinho dos mortos ganhou propriedades inusitadas. Porquê? Esteve numa temperatura constante, enterrado, esteve no escuro e fez uma pequena fermentação dentro da própria garrafa, que lhe deu um pico natural, um gás natural. E quando desenterraram, verificaram que ele ficou com essas propriedades, ficou registado como o nome de vinho dos mortos. E a partir daí ficou chamado o vinho dos mortos. O Picas, para quem não conhece, é uma terra de barroso, mesmo em Trás-os-Montes. É considerado uma região
classificado pelo Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Isto tem vários fatores. Na região do Picas também é muito conhecido pela parte do mel do arroz, da carne do arroz, provavelmente alguns de vocês também já provaram. E então foi considerado Património Agrícola Mundial. O Picas é um concelho cheio de história e tradições e que tem estes três produtos que representam então as nossas terras. A minha família, que é a família Sousa Pereira, isto é um projeto de gerações, tem vindo a passar de geração em geração. Neste momento está na minha geração. Sempre fomos conhecidos na região como os impulsionadores de produção e comercialização dos vinhos e moros. Até que à memória, nós sempre produzimos. A nossa casa é de 1792, onde aí o meu pai nasceu, e onde é que nós mantemos a nossa adega. Casa antiga, com pátio, com pedra. E na época de 2000, meu pai profissionalizou a produção e a comercialização dos vinhos moros. Tinha que ser, algum dia tinha que isso acontecer, então ele fê-lo e fê-lo bem em 2000. Em 2020 iniciou-se um novo ciclo para os vinhos mortos. Eu criei uma empresa, a Agrifood, e quando criei esta empresa o meu intuito foi dar vida a projetos históricos. E além dos vinhos mortos, o que é que eu somei? Somei um projeto que é a Casa Sousa Terceira Geração, que é um alojamento local que fica no coração da Vila de Picas, que já foi lar e mercearia, as mercearias antigamente da minha avó Rosalina, depois foi também negócio no mercado do meu pai Armindo Pereira, e neste momento é meu e é um alojamento local que eu estou a investir na região. Para quê? A promover a economia local, também a desenvolver e da mais uma forma pôr de Picas no mapa através desta parte do alojamento local, aquilo que temos vindo a fazer com a questão do vinho de morte. Sobre o vinho e a vinha. É um vinho com certificação regional transmontana. Quem conhece Trás-Montes é considerado como verões quentes, escaldantes e invernos gélidos. E agora aproxima-se um inverno bastante, acredito eu, bastante gélido. E de solos graníticos. Então, as nossas vinhas localizam-se em Picas, é a quinta da Poça da Cruz, e são três vinhas velhas, bastante antigas, que atribuímos como a vinha Rosalina, que é o nome da minha avó, que tem mais de 80 anos, a vinha Armando, com mais de 70 anos, do meu avô, parte pai, e a vinha Armindo, com mais de 40 anos, que é a vinha mais recente que nós temos na quinta. O vinho dos mortos é um vinho elegante, é um vinho que vai ser ao 8, anda sempre na casa dos 8,5, ao 8. É um vinho fresco, tem como castas bastardo, que é uma das castas predominantes em Trás-Montes, tem a Quinta Roriz, Touriga Franca e a Touriga Nacional. É um vinho que se caracteriza como fresco, já referi, e de frutos vermelhos, um paladar leve e uma acidez bastante pronunciada. É um vinho que perfeito, não para dias frios, mas sim para dias quentes. O vinho tinto deve-se a qualquer altura, mas principalmente nos dias quentes, uma temperatura entre 15 graus e 16 graus deve. Sustentabilidade. Sustentabilidade sempre foi algo que nós tivemos cuidado. E aqui falam de sustentabilidade desde a vinha, à adega e agora no produto final. Sempre uma das preocupações. O que acontece? Nós temos como uma política plástico zero em todas as áreas do negócio e também a minimização da utilização de fertilizantes. No âmbito também no âmbito
quando tem sustentabilidade, o trabalho e a mão de obra local. Toda a nossa mão de obra é local, porque também as vinhas são velhas, não dá para mecanizar, são trabalhos manuais e depois mesmo também cultivando a parte do património e cultural, quando é na altura da vindima, temos uma grande festa envolvendo os locais, várias gerações, desde os mais velhos aos mais novos, primos, filhos e jovens da idade deles. E é o que nós pretendemos, é que os vinhos nossos continuem ainda por mais 40 anos, ou muito mais. Esta é a nova imagem, os vinhos mortos em 2022, eu fiz o rebranding da marca, na totalidade. Isto aqui é uma garrafa, o que eu quis fazer foi um projeto retro, em que portanto, uma garrafa cónica, século XIX, também a questão do rótulo, do lettering, também século XIX, depois também no âmbito da sustentabilidade abolimos tudo que era plástico também na componente do produto final, neste caso da cápsula da garrafa, e passamos a ter látex e depois um símbolo na colunete, antigamente colunete quando mandavam cartas com látex. Este então é o novo design da garrafa. E, a nível da caixa, da embalagem, também é embalagem de cartão, a uma só cor, também respeitando a questão da sustentabilidade. As rolhas continuam a ser 100% cortiça natural. Para agregar ainda mais história aqui ao Vinho dos Mortos, então definimos alguns novos projetos. Projeto esse que vai passar pela continuidade do projeto, vai passar pela construção de uma nova adega, vai passar também pela plantação de uma nova vinha. Esta nova vinha é mesmo ao lado da vinha atual, é um terreno que era da minha tia-avó Júlia, que tinha na altura das partilhas vendido, e eu felizmente consegui recuperar recentemente esse terreno, e então nesse terreno vou querer fazer este projeto, e daí vai ser chamada Vinha Júlia. Uma das apostas que nós vamos continuar a fazer é uma aposta no enoturismo e também no mercado externo. Isto para quê? Para continuar a criar valor da marca e também para a região de boticas. E assim termino então a apresentação aqui de um vinho histórico e de projetos históricos. Obrigado. Bom, a minha história vai ser muito menos sexy que a do Nuno, ironicamente Vinho dos Mortos. E, enfim, não, vou falar um pouco menos na perspectiva histórica, enfim, e poderia, os pastorinhos fizeram parte da Quinta do Alfeijoal, enfim, teria aqui alguma história muito mais, quase tão sexy aqui como o Vinho do Nuno, mas é uma vertente muito mais doutrinária daquilo que vou passar, muito focado nos pilares de sustentabilidade. Aqui um bocadinho de introdução, e aproveitar que a Cecília ainda não põe o relógio a contar, que é a forma como eu vejo a sustentabilidade hoje em dia é que é uma visão muito mais holística, muito teórica e muito pouco money in the pocket, muito pouco virado para a parte de estratégia numa perspectiva financeira e de retorno, o que torna ideal, mas pouco sustentável a própria sustentabilidade. E daí, este case study é um case study simples dos 3 pilares básicos
da sustentabilidade e a forma como se enquadram na nossa estrutura e nossa estratégia. Ok. Oi. Bom, passaste muito rápido. Os pilares da sustentabilidade foi um conceito criado por uma norueguesa, julgo eu, no discurso das Nações Unidas, em 87, deste relatório, e que no fundo fixavam nestes 3 pilares, social, ambiental e económico, e eu acrescento aqui os stakeholders, no fundo o contexto que está a envolver Bom, passar muito rápido, no fundo os 3 pontos de cada um dos pilares e a forma como nós os classificamos e o que é que fazemos para que eles funcionem mais do que este botão não funciona. Ok. Bom, tornar muito curta a história longa, isto da parte financeira e começa a parte económica, porque os outros pilares não vão funcionar enquanto gestão, enquanto empresa não der dinheiro, e no final é importante, mas o dinheiro também fala. E aqui é um comparativo, nós fomos o primeiro olival super intensivo, mas na nossa região, lá no meu bairro, plantado de raiz, e a forma como nós conseguimos que o biológico, ainda que não tenha produções como convencional, que seja no final mais rentável, porque há aplicação de menos, a parte de fertilização e adubação muito mais de longo prazo, e os custos operacionais, o OPEX, é muito menor. Daí que, ainda que o valor seja superior, o valor do produto final seja valorizado, nós conseguimos demonstrar como é que é mais rentável na parte económica. Ou seja, isto porquê? Porque a parte biológica é a saída da escala de dependência da vertente convencional. Mas é num registro que é muito menos aplicado num curto prazo e muito mais médio e longo prazo. E daí que esta saída da dependência que os convencionais, quem faz agricultura convencional, não consegue muito facilmente passar para... Tem sempre barreiras emocionais e barreiras de anos de química, de solos contaminados e de práticas que precisam todos os anos de ser reforçadas, e a parte biológica tem efeitos muito menos imediatos, tanto que plantámos em 2020 e a nossa primeira colheita vai ser em 2024, 3 anos de espera, quando um convencional, ao fim de 2 anos, as máquinas já estão a apanhar azeitona. E daí que nós temos aqui um princípio de que forma é que as armas, as ferramentas que nós temos, conseguimos trabalhá-las. Ou seja, a parte de otimização hídrica, evidente, de sondas que medem até onde é que vai a água, de tudo o que é adequar as práticas que fazemos, que falamos um bocadinho mais à frente, do solo, de que forma é que elas conseguem ser melhoradas de uma forma global. E aqui um dos exemplos em que vamos, de uma rega deficitária, tornar o olival tradicional rentável. Nós temos 1/3 de olival tradicional, 1/3 de super intensivo, ou SEB, e 1/3 de intensivo, com mais algum espaçamento. Mas o tradicional é o que está abandonado. É o olival que nós vemos cheio de silvas cobertas, e vamos irrigar e criar um regime de voltar a torná-lo rentável. Criamos um registro de independência energética, temos painéis que alimentam as bombas. Felizmente, enfim, de forma horrível dizer isto, mas felizmente com a instabilidade da energia provocada pela guerra, foi possível aos agricultores injetarem energia na rede. Havia uma energia que não era aproveitada e que o estamos a fazer também. E vamos colocar agora uma segunda fase de painéis solares flutuantes de forma a não estar a ocupar espaço que podia ser rentável de agricultura, como é os painéis que nós temos inicialmente, mas é um espaço morto que é a charca que nós temos. Como falava, esta parte da adubação, e está aqui o shift de pensar em relação à agricultura convencional. A parte da adubação, nós temos um registro de adubar, idealmente, de uma forma circular, com os resíduos que produzimos. Temos muito poucas ovelhas, enfim, o nosso resíduo interno é muito pouco, e cavalos também muito pouco, mas temos muita integração de algum composto exterior, de que nós distribuímos diretamente na linha das árvores, apenas, ou seja, não estamos a adubar o que são as ruas, onde vão pisar os tratores, etc.
e também os sobrantes das podas que são integrados e que ficam, ao contrário da parte mais tradicional em que queimavam. Aqui foi o nosso maior desafio e, enfim, isto é um conjunto de learning curve, o fail forward, o falhar e seguir em frente, em que a forma como nós geríamos o coberto vegetal tivemos que mudar, porque nós não usamos qualquer, enfim, herbicidas, pesticidas, do que seja, nada, idas que nós usamos, e no fundo nós fizemos uma sementeira direta para integrar algumas variedades que traziam vantagens de absorção de carbono, que é um bocadinho contrassenso, que não aproveitámos também as naturais, mas para reforçar o banco de sementes, e a forma como geríamos, fazíamos um corte, como está em cima, com um disco, que cortava entre as árvores. A questão é que a guerra com o coberto vegetal, nós precisamos muito dele, eu preciso de muitas infestantes, porque elas é que vão gerar fibra e absorver carbono, mas eu tenho que as ter controladas. E daí passámos num registro das vinhas, como fazem muito no norte, de um intercepas que corta a 2, 3 dedos. Sem matar o coberto vegetal, estou a atrasar o crescimento deles. E no final, o que nós conseguimos ter é ter algum mulching que vai permitir que a rega seja mais aproveitada, porque não evapora tanto, fica dentro de um coberto, e menor computação dos tratores, etc. E preparação da colheita, que no final é o que gera dinheiro. Isto é alguma inovação que é muito pouco utilizada, é muito estudada, mas pouco utilizada. Vamos criar um registro nas periferias do olival e também um pequeno nogaral, uma pequena vinha que temos. Não sou concorrência, é muito pequenina a minha vinha. E o que vamos fazer é plantar uma sebe de aromáticas que vai fixar auxiliares, que vai permitir com que os herbicidas que controlam a mosca da azeitona, que controlam todas as pragas que nós temos, sejam substituídos por populações residentes. Vamos fazer algumas largadas onde vamos criar, através da floração, quando a floração passa de uma época para a outra, permite que a comunidade viva lá e que, quando vêm as pragas, ela alimenta essas pragas. Da mesma forma que temos, isto é um ninho de morcegos, o de baixo, e o de cima de pássaros diurnos. Um morcego come até 8 vezes o seu peso em voadores por dia, em moscas e traças. Aqui, a forma como nós integramos, ainda na parte ambiental, integramos a doutrina que é apenas experimental e nós vamos torná-la efetiva no campo. A professora Paula Batista, que teve no seu estudo de pós-doc, julgo eu, demonstrar que algumas bactérias, estas levaduras, que têm uns nomes estranhíssimos, mas que são eficientes, de forma a que possamos também reduzir, já reduzimos os pesticidas, e daqui os herbicidas, os inseticidas, e daqui reduzir os pesticidas. Ou seja, de que forma conseguimos naturalmente controlar as pragas, as doenças do olival. E no fundo é pôr a doutrina e quem está vestido de branco numa bata, num disquinho de Petri, para que isto seja real, e vamos colaborar com a academia neste sentido. Esta parte social é importantíssima, com certeza que sim, e nós, enfim, fizemos a asneira na plantação, não tínhamos noção nenhuma disto, eu podia ter ido preso, porque aparentemente a responsabilidade é do agricultor, mesmo que contrate equipas de fora, e a partir do momento em que realizámos isto, o que fizemos foi, ok, temos que entender quem é que estamos a pôr no nosso campo. E daí a nossa prestador de serviços atual, a Habitomas, que é aqui de Santarém, eles são certificadores GRASP, e daí temos a certeza e conseguimos entender os registros de tudo aquilo que nós temos que certificar. Isto é obrigatório, não é um nice to have, é um must have. Podem fechar uma casa agrícola não cumprindo isto, e a obrigação é do agricultor, não é da prestador de serviços. E daí invertemos o jogo e temos isto um pilar importante para nós. Outro, que este aqui é um projeto muito acarinhado, o Ministério da Agricultura vai apoiar, enfim, temos aqui uma série de instituições que vão apoiar. Vamos criar a primeira formação social de feitores, ou seja, vamos integrar estas 30 a 50 mil residentes imigrantes que temos em Portugal, que vêm desde o Bangladesh, agora a Venezuela, agora vamos ter uma rotação muito grande de gente da América do Sul, Perus, etc. E vamos capacitá-los para que eles possam ser chefes de equipas e levar as equipas das suas origens. Eu não falo hindu, eu não consigo interagir com quem está lá. Ou seja, se o chefe de equipa não consegue falar comigo, ele não vai conseguir entender aquilo que eu tenho a ensinar. E aqui
das partes básicas que toda a agricultura tem, o Nuno tem nas vinhas, toda a gente aqui tem, de podas, tratamentos, regas nem todos têm, mas equipamentos, em que hoje em dia há formações obrigatórias de aplicador de fitofármacos, de conduzir tratores, é obrigatório, é o básico. Nós vamos dar a essa gente o que vai permitir que eles consigam ter uma ascensão social. Ou seja, de criar-lhes que é um trabalho indiferenciado atual, e toda a gente vê isto, dos piores exemplos que há no Alentejo aos melhores que também os há. O Val da Rosa é um líder neste registro de integrar. E vamos aplicar da parte muito prática a 4 áreas que representam a grande maioria da agricultura em Portugal. E depois, há aqui um registro de, outra vez, Money Talks, de que forma é que isto é rentável, em que nós temos que medir a atividade e perceber de que forma é que um trabalho específico é que nós conseguimos que seja otimizado. Evidente que esta parte é importantíssima, enfim, há um elemento que aparece em todas as fotografias, e eu estou sempre presente em tudo o que acontece, mas se eu não consigo garantir que, por hora, eles param 10 minutos para descansar, que têm pausa da bucha, que têm o seu almoço, por eles vão estar sempre a trabalhar. Recebem a hora, não recebem tão mal assim, ao contrário do que dizem, eles recebem bastante bem, mas se não têm os períodos de descanso, se não têm a motivação para se envolverem, sentirem que fazem parte do que estão a fazer, vai ser um trabalho que também não é rentável para nós. Ou seja, não temos nem funcionários motivados e, no final, nós não percebemos se podiam ter trabalhado melhor. Por isso, há aqui um conjunto, ainda que seja o último pilar, não digo que seja o menos importante, mas digo que o económico é o mais importante, mas é um pilar que qualquer um dos 3 não funciona e cai. E depois, a outra, Nuno, afinal, ainda tenho alguma parte histórica também. Eu sou só a 5ª geração, sou muito mais recente do que a família do Nuno, mas o muito importante é que o que temos aqui não são nem fornecedores, nem são organismos, nem são parceiros que obrigatoriamente nós vamos ter que trabalhar com eles, nós vamos ter que interagir com eles, e não é por a Ubel nos vender um adubo que eu não devo deixar de ouvir aquilo que me dizem. Da mesma forma que pessoal, enfim, basicamente pode ser indiferenciado, mas ele sabe muito melhor gerir equipas do que eu sei. Por isso, há que atender aqui, enfim, da Casa Relvas é um projeto de pastorícia, de controle de ervas em permanentes, e no fundo nós vamos conseguir apanhar a mais-valia, o valor acrescentado de cada um destes parceiros. Ou seja, no meio dos pilares que são importantíssimos, do económico, ambiental e social, se não tivermos dentro de uma constelação de stakeholders que nos façam crescer, sozinhos não chegamos lá. Enfim, esta frase não é minha, mas é importante muito importante para nós. É evidente, vamos ter que gerar dinheiro, as contas têm que se pagar, mas se conseguimos acrescentar valor e mover um pouco para que se partilhe o conhecimento e que evolua de uma forma global, enfim, é aqui que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, nós agora temos a Diana Valente. Não se importa de fazer a sua apresentação. Espera, fazer a sua apresentação em último lugar, pode ser? Sim, exatamente. Nós já lançámos o link e ela já está à nossa espera. Portanto, vamos ver agora a apresentação da Diana Valente dos prazeres do Mondego. Sim, está tudo ok? Já vamos conseguir ouvir. Portanto, ela tem uma ligação Zoom que deve estar agora a começar. Já deve ter começado. Diana. Olá, boa tarde. Olá, força. Quer avançar então com a sua apresentação? Nós estamos a ver a sua imagem, ainda não estamos a ver. Não sei se vai apresentar algum... Sim. Vai partilhar o ecrã. Quer partilhar o ecrã? Sim, posso partilhar. Então estamos à espera, força. Ok. Estamos com algum problema técnico a tentar resolver. O que é que precisamos? Vou tentar. Será que me conseguem ajudar aqui, equipa técnica? O que é preciso? Só um bocadinho, ok. Estamos aqui a pressionar. A tentar.
Diana Valente, agora já... Exatamente, já estamos a conseguir ver. Muito bem, força então. Já conseguem ver? Já estamos a conseguir ver. Pode avançar. Posso começar? Força, Não força. percebi. Estamos a aguardar a sua apresentação. Ok, Força. então, antes de mais, boa tarde a todos e quero agradecer o convite em poder partilhar aquilo que é o meu projeto. O meu projeto na área agrícola, enquanto jovem agricultor, jovem agricultora. Aquilo que eu vos trago aqui hoje são basicamente imagens daquilo que nós fazemos na minha exploração. Eu nasci numa exploração agrícola, os meus avós e os meus pais já eram agricultores há muitos anos e já se dedicavam à produção de arroz carolino e de milho. Entretanto, com o passar do tempo, o meu pai evoluiu na exploração e adquiriu também alguns bovinos de carne. Em termos do meu avô, também se dedicou à bovinicultura leiteira, mas acabou por terminar com esse subsetor da sua produção. E o meu pai apostou na bovinicultura de carne. Entretanto, eu tenho também um irmão e o meu irmão neste momento está a trabalhar com metade da exploração do meu pai e apostou também na bovinicultura de carne, tendo eu aparecido mais tarde com a bovinicultura de carne, mas com uma raça um bocadinho distinta daquilo que é a dele. Então, desde cedo que eu tive ligação ao setor agrícola e desde cedo que gosto bastante desta área e acompanhei desde muito nova todas as atividades da exploração, o que já era do meu avô. Diana, só uma pergunta. Passou para o meu pai Eu não sei se momento, está a passar algum slide. Diana? E passou também para mim. Sim? Está a passar algum slide? Ainda está no Não, primeiro? para já ainda não. Ah, ok, pronto. Era só para esclarecer. Então, estava eu a dizer que desde cedo que gosto muito desta área e isso fez com que eu avançasse em termos de formação também um bocadinho na área agrícola. Eu iniciei a minha formação superior na área da medicina veterinária, iniciei os meus estudos até em Lisboa, na Faculdade de Medicina Veterinária, mas quando fui para Lisboa não gostei muito de estar na cidade, vinha do campo e não me consegui adaptar ao ambiente e acabei por voltar para Coimbra. Eu acho que não disse no início, mas eu sou da região de Coimbra, sou do Baixo Mondego, do concelho de Montemor, e então vim estudar depois para Coimbra novamente. No meu terceiro ano de medicina veterinária decidi avançar também num outro curso, Engenharia Agropecuária, e acabei por frequentar ambos os cursos em simultâneo, porque medicina veterinária são 6 anos, a agropecuária é uma licenciatura de 3. Eu terminei em 2019 a Engenharia Agropecuária e em 2020 o mestrado integrado em Medicina Veterinária. Fiz também, depois disso, um mestrado em Gestão de Empresas Agrícolas e fiz outras formações também na área agrícola, produção vegetal e produção animal. Fiz no ISPA uma pós-graduação em bem-estar animal, na Universidade de Ávila, em Espanha, um Master em Agricultura de Precisão e neste momento estou a concluir o meu doutoramento em Ciências Veterinárias sobre resistências de bovinos de raças autóctones, que é a minha grande área de interesse e é a área em que eu estou em termos de projeto agrícola. Então, na área agrícola, o que é que eu faço? Eu tenho um projeto vocacionado para a cerealicultura de regadio, nomeadamente produção de milho para grão, milho grão branco, milho que se destina apenas à panificação, à alimentação humana, e que por isso requer alguns cuidados adicionais, mas também à produção de arroz, à orizicultura, e produzo arroz carolino aqui na região de Baixo Mondego. O que é que eu trouxe de inovador com este projeto para a casa e aqui para a região? Decidi avançar com a produção de bovinos de carne de uma raça que é uma raça autóctone em risco máximo de extinção, que é a raça germelista, cujo celar se encontra na Guarda, na Vila do Jarmelo, e que, por ser uma raça com um efetivo bastante reduzido, e eu já há alguns anos que eu via notícias e procurava um bocadinho sobre isso, tive sempre algum interesse nesta raça, e por ser uma raça em vias de extinção, decidi apostar nela e tentar dessa forma contribuir
para a preservação daquilo que são os nossos recursos genéticos animais nacionais. Não é? Então, em termos de área, eu tenho cerca de 4 hectares, cerca de 5 hectares de produção de milho grão branco, como já disse, e cerca de 13 hectares e meio de produção de arroz. Além disso, neste momento tenho apenas 12 vacas reprodutoras e um touro da raça germelista, e isto estamos a falar da minha exploração e do meu projeto em específico, porque, como eu disse, eu trabalho numa exploração familiar, trabalhamos todos um bocadinho em conjunto. O meu irmão instalou-se muito mais cedo do que eu, como está da exploração, instalou-se em 2013, com uma raça autóctone também, mas com uma raça caxena, que é diferente daquilo que eu tenho. E nós acabamos por trabalhar um bocadinho em conjunto, e em termos de mão de obra, o meu projeto tem mão de obra familiar apenas. Trabalhamos eu, o meu pai, o meu irmão e a minha mãe, todos dedicados à exploração, que na minha parte é exatamente isto que faz. O meu irmão tem cerca do dobro da área, ou melhor, tem igual valor de área na cerealicultura de regadio, e tem também bovinos de raça caxena. Então, como eu já disse, produzo arroz carlino aqui na região do Baixo Mondego. O que é que eu gostava no futuro com este projeto? De conseguir avançar um bocadinho mais, não só em termos de dimensão da exploração, mas também avançar um bocadinho para a área de transformação, e conseguir fazer descasque, branqueamento e embalamento do arroz que produzo. E gostava também de conseguir acesso à certificação de IGP, de Indicação Geográfica Protegida, e conseguir ser eu própria a comercializar o meu arroz. Neste momento, em termos de escoamento para o mercado, o que eu faço é comercializar o meu produto, no caso do arroz, aqui para as indústrias da região. Deixo algumas fotos daquilo que são os nossos campos de arroz. Trabalho essencialmente com a variedade Ariete. E produzo, como eu já disse, também milho. Milho grão, não faço milho de silagem, faço apenas milho grão, que é utilizado para panificação, para alimentação humana, para a produção de broa. No caso do milho grão, aquilo que eu faço em termos de mercado é comercializar junto de moagens aqui na minha região também. Deixo algumas fotos também dos nossos campos, e chegou aqui a área mais inovadora no meu projeto, que é a criação então de bovinos de raça germelista, e como eu vos disse há pouco, é uma raça em risco máximo de extinção, e o número de produtores e o número de animais de efetivo total nacional é extremamente reduzido comparativamente a outras raças. E foi isso que me levou, além da docilidade e de outras características produtivas, foi principalmente isso que me levou a apostar na raça germelista. Deixo algumas fotos dos nossos animais também. Em termos de exploração e alimentação destes animais, eu utilizo, ou tentamos implementar de alguma forma, aquilo que é a economia circular, e utilizamos os restolhos das culturas, por exemplo, das culturas arvenses na alimentação destes animais, e além disso, somos nós na exploração que produzimos os fenos e as pastagens que utilizamos na sua alimentação. Por outro lado, utilizamos também os efluentes, principalmente nos animais que estão estabulados, utilizamos para fertilizar os campos, principalmente do milho. Portanto, e basicamente é isto o meu projeto, e é isto a exploração. Obrigada a todos pela atenção. Não sei se há alguma questão. Muito obrigada, Diana. É uma pena não poder estar aqui connosco e já agora ter trazido um dos seus animais aqui para nós também. Estou a brincar, não é fácil. Eu estou a ouvir um bocadinho longe e tenho dificuldade. Ainda bem, era um disparate. Deixa estar, não vale a pena. Vamos então passar à última apresentação. Nuno Neves, da Quinta do Salvante. Esta apresentação vai dar lugar também a uma pequena degustação. Obrigada. Se quiserem ir preparando. Obrigada, Diana. Obrigada.
É assim, é para avaliarmos em condições, depois no final tem que fazer a degustação, que é para depois poder avaliar, não é? Posso? Ora, muito boa tarde a todos e então agradeço o convite que me foi feito para estar aqui presente, com todo o gosto. Eu venho atrás dos montes, chamo-me Nuno Miguel e sou produtor de vinho, azeite e mel na sub-região Valpaços. O azeite, temos três variedades de azeitona, temos a cobrançosa, natural e verdeal transmontana, onde conseguimos obter 2 tipos de azeite. Um premium, onde está presente a cobrançosa e a verdeal transmontana, uma azeitona que é colhida ainda em verde, o mais cedo possível, para dar aqui um azeite com sabor mais picante. Enquanto que depois deixamos a azeitona a madurar mais um pouco, vamos fazer a colheita uns dias mais tarde da madural e da cobrançosa que ficou para este efeito e vamos obter então o nosso clássico, que é um azeite que é mais adocicado. Em termos de mel, produzimos também 2 tipos de mel. Temos o mel multifloral de montanha e temos o mel multifloral da terra quente, de onde é que eu sou. Estamos numa altitude de 500 metros, aproximadamente, onde temos um tipo de floração à base de rosmaninho, que nos dá o mel multifloral de terra quente, com aquela tonalidade mais clara, que infelizmente aqui nem se consegue ver. E depois da cresta, depois então da retirada deste mel, vamos fazer a transumância das colmeias para uma zona mais alta, com, no meu caso, a rondar os 900 metros de altitude. E aqui é muito interessante também saber-se que no concelho de Valpaços permite-me não sair fora do concelho para obter estes 2 tipos de mel. O concelho de Valpaços tem dos 450 metros de altitude aos 1100, permite-nos obter 2 tipos de mel completamente diferentes. E então, ao levar por uma zona mais alta, já vai predominar aqui a floração do castanheiro, na Serra da Padrela, assim como também a urze e ao carvalho. Mas o produto que me diferencia e que me ocupa a maior parte do meu tempo da minha atividade agrícola é o vinho, que me ocupa por volta de 85% do meu tempo. Portanto, é aquele produto que temos com uma dimensão maior. E então nós no vinho temos várias gamas, a gama de entrada, não é? A gama das colheitas, branco, tinto e rosé, temos reservas, grandes reservas. Aqui nos colheitas é proveniente de vinhas já plantadas por mim, com as castas separadas, porque nas vinhas velhas temos as castas todas juntas, entre brancas e tintas, que aqui já há um grande historial à volta destas vinhas. Portanto, temos mais de 150 anos de história, em que eu sou a 8ª geração a cuidar das vinhas centenárias. Nestas vinhas centenárias temos ainda videiras pré-filoxera. Estas videiras pré-filoxera, na altura, então, eram plantadas em pé franco. Portanto, vocês estão a ver o historial já é bastante longo à volta das vinhas e por aí é que eu digo que é aquele produto que me diferencia e que me fez chegar até aos dias de hoje, sempre em crescimento. Mas, apesar de ter este historial assim já tão longo, foi em 2007 que tudo começou para mim. Foi quando eu ingressei na empresa juntamente com o meu pai e ainda o meu avô na altura e que criámos a primeira marca. Até à altura, os meus antepassados vendiam o produto sem marca e nós, a partir de 2007, começámos a vender o produto com a nossa marca. Durante ali 2 anos deu-me para perceber o potencial dos nossos produtos, de altíssima qualidade, e então aí fez-me sonhar mais para além. Em 2009 criei o meu próprio projeto de instalação, jovem agricultor, e a partir daí então tem sido sempre em crescimento. Eu precisava deste projeto para instalar mais vinha,
porque a nossa base eram as vinhas centenárias, e então precisava de ter as castas separadas, precisava de ir mais para além do que eram as vinhas centenárias e só se conseguiria fazer com, então, a separação das ditas castas. Em 2020, devido ao crescimento, fui obrigado a entrar num outro projeto e a fazer aqui, vai passar aqui um vídeo, fazer a vinha no centro da quinta. Desculpa, e uma adega no centro da quinta, no centro das vinhas, em que já com toda a modernização possível para fazer qualquer tipo de vinho. Vê-se esta paisagem magnífica, que também acabo por falar aqui mais à frente na sustentabilidade, que é isto mesmo, este mosaico de vinhas antigas, de vinhas novas, de olival, este misto de culturas, assim como também os pinheiros, a cercarem e a protegerem, digamos, os nossos solos, até da erosão e tudo. Portanto, vocês estão agora a ver ali a adega, mesmo no centro da quinta. Em 2020, Trás-os-Montes estava num projeto muito interessante e a Quinta do Salvante, desde o início, esteve presente e apoiou este método de vinificação milenar, que é vinhos certificados feitos em lagar rupestres. Então, o que é isto? Os romanos, quando passaram por lá, pelas nossas terras, isto a partir do primeiro século antes de Cristo, eles faziam os vinhos no concelho de Valpassos. Isto, os romanos estiveram bastante presentes no Alto Tâmega, mais precisamente em Chaves, onde está o maior museu termal encontrado na Europa, pelos vistos. E pelos vistos eles iam então a Valpassos fazer os vinhos. E o que é que eles deixaram em Valpassos? Deixaram 110 lagares cavados na rocha. Estes lagares são cavados em blocos graníticos, no meio dos montes, e nem todos são da altura dos romanos. Há lagares da Idade Média, mas o certo é, são todos lagares rupestres. E então, Trás-os-Montes está a fazer um produto único, que é um vinho certificado feito num lagar rupestre. Não há conhecimento que exista este tipo de vinho em mais parte nenhuma do mundo. E a Quinta do Salvante, por ter uma história tão longa de família na produção de vinho, eu apoiei este projeto desde o início e em 2021 levou-me a fazer o nosso primeiro vinho de lagar rupestre, que obtemos a marca de Torculário, sempre nomes em latim, e o nosso chama-se Torculário. Então, este ano já vou com a terceira vinificação. Fiz 2021, 2022, este ano já vai em 2023 e só agora, antes do Natal, é que vai ser começado a comercializar o primeiro. A colheita 2021, vamos começar agora a comercialização antes do Natal. Então, vou explicar aqui um pouco do que consiste este método de vinificação milenar. É obrigatório a proveniência das uvas serem de uma vinha velha, castas à mistura, entre brancas e tintas, que era assim que era feito antigamente, todos os vinhos, e então é um método obrigatório. Procede-se então, no nosso caso, à nossa parcela datada de 1916, na altura de plantação, apesar dos cadastros vitícolas só aparecerem em 1932, mas nós temos histórico que aquela parcela é a mais nova da Quinta do Salvante das antigas, que é de 1916, porque já disse anteriormente, as pré-filoxera são muito mais antigas, né? Têm mais de 150 anos. Então procedemos à vindima nesta parcela, levamos as uvas ao lagar rupestre, no meio do monte, e fazemos a pisa a pés. Como estão a ver no vídeo, as pessoas que colheram as uvas acabam por participar também na pisa. E então, no momento da pisa, vamos fazer a retirada de um rosé, de bica aberta. Uma barrica de rosé, que depois o restante mosto fica em contacto com a película até atingir a cor do tinto, porque as mesmas uvas dão origem a dois vinhos. Dão origem ao rosé, que é retirado de bica aberta, que não apanha cor, e depois o restante que fica em contacto com as películas, começa a fermentação no lagar e vai apanhar a cor do tinto, e então aí é que já é retirado o tinto
para outra barrica, que vão ir as duas para a adega, para finalizarem a fermentação na barrica. Portanto, isto, uma barrica de cada, vai dar 300 garrafas de cada tipo de vinho. Vocês vejam, realmente aqui é uma quantidade muito, muito limitada. Então, agora, passando para a parte da sustentabilidade. A Quinta do Salvante é um bom exemplo da sustentabilidade. As vinhas, a duração destas vinhas de geração em geração é um bom exemplo da sustentabilidade. Elas conseguiram chegar à data de hoje por várias formas. Uma delas, por causa das práticas que nós utilizamos, que ainda são as mesmas, as práticas agrícolas são as mesmas que os meus antepassados utilizavam, são muito manuais. Praticamente não existe mecanização. A única coisa que nós aqui alteramos foi a parte de mexer nos solos, que só fazemos à volta das videiras, não é? Na linha, entre linha tenta-se não mexer, portanto aqui existe reconhecimento que conseguimos criar uma sustentabilidade de volta destas vinhas antigas. Outro motivo é as castas autóctones, que nós só temos mesmo depois, quando introduzi as vinhas recentes, as vinhas novas, continuei a utilizar só as castas autóctones, são aquelas que realmente nos demonstraram que estão mais adaptadas ao nosso clima, como o Nuno já referiu na primeira apresentação. Nós somos os três Nunos, é verdade. Nuno, somos os três depois. O primeiro Nuno, Vinha dos Mortos, já referiu. E portanto, nós cada vez que uma videira seca, fazemos a reposição com outra videira, mas a utilizar sempre as castas existentes naquelas parcelas. Depois, na parte da adega, a sustentabilidade, continuei exatamente a preocupar-me com a sustentabilidade, mesmo quando fizemos a construção da adega. A minha adega tem 3 patamares, está construída em 3 patamares, onde o patamar superior é a parte da recepção da uva. A uva vai cair por gravidade nos lagares, a passar pelo desengaçador, com certeza, que é uma técnica inovadora que tem que se praticar para as reservas e grandes reservas. Portanto, tem que se ter todo o cuidado possível na parte da enologia. E então, mas mesmo assim a uva cai por gravidade sem precisar de bombagem para os lagares. Os lagares estão no piso intermédio, onde depois vai o vinho por gravidade para as cubas que estão no piso inferior, no piso mais baixo. Portanto, aqui já minimizamos bastante o uso de bombas elétricas. Mas mesmo assim, para comatar essa parte da utilização, de termos que utilizar equipamento elétrico, optamos por instalar painéis fotovoltaicos e temos agora um projeto já aprovado, em que vamos ter a potência instalada na adega, vamos ter essa potência em painéis fotovoltaicos para não necessitarmos de recorrer à rede e nós próprios sermos sustentáveis. Portanto, o nosso foco aqui é produzirmos de qualidade, que é isso que a família lhe interessa, é o principal foco, e se produzirmos com qualidade, a sustentabilidade da Quinta do Salvante está garantida. Então, falando aqui na inovação, a Quinta do Salvante também é um bom exemplo para falarmos sobre inovação. Peguei nas vinhas centenárias, plantei vinhas novas totalmente mecanizadas, enquanto que as centenárias praticamente não têm mecanização, portanto inovamos na parte da vinha, e depois vamos inovar também na adega. Na adega temos controlo de temperatura em todas as fermentações, brancos e rosés, controlos de temperatura através das camisas de refrigeração individualmente em cada cuba, e a inovação mais recente é a pisa mecânica.
Continuamos a fazer os tintos nos lagares de granito, que era o tradicional, mas sempre com a inovação à frente, que é a pisa ser mecânica. Portanto, isto é a inovação que nós temos mais recente na Quinta do Salvante. O enoturismo. A parte do enoturismo já está presente. Já recebemos visitas dos turistas que nos queiram visitar. Temos passeios a cavalo e a charrete pelas vinhas. Vamos visitar também os lagares rupestres, assim como depois terminamos sempre a visita na adega com uma prova de vinho, não é? Com a degustação, como vai ser agora aqui o caso. Temos que terminar então a apresentação, está bem? Muito obrigada. Júri, membros do júri, eu vou fazer uma sugestão, vocês digam se concordam. Eu sugeria que vocês os três deliberassem enquanto nós fazemos a degustação. Para ficar mais para nós, pode ser? Vá, é só para vocês não estarem, primeiro para vocês não, reparem, não serem condicionados. É só para ser um bocadinho mais justo, não é? O júri vai beber no final. Vá, vão lá fazer o vosso trabalho. Enquanto nós fazemos aqui a degustação, eu até ia convidar. Quantos copos é que vocês têm? Nós não temos muitos copos, mas o que sobrar nós depois levamos, porque agora, a seguir ao encerramento, nós vamos beber uma Dona Elvira, daqui assim da Arruda dos Vinhos, e vai haver mais copos. Portanto, o que não se beber aqui assim, que vocês não tiverem... júri, então vocês não iam deliberar? Vocês iam deliberar sobre as apresentações. Bom, isto está tudo trocado. E eu ainda não bebi nada, vejam lá. Imaginem. Bom, mas vocês têm que deliberar acerca das apresentações dos nossos jovens agricultores. Vamos trabalhar. Então, o que é que nós estamos a beber? Nuno Neves, fala um bocadinho deste vinho que estamos agora a provar. Quer falar um bocadinho deste vinho que estamos a beber? Como é que se chama? Que vinho é? Precisamos de estar aqui ao pé do microfone. Pode ser. Estamos então a degustar o nosso colheita branco, sem madeira. Este vinho também é proveniente das vinhas que já plantei, já fui eu a plantar, e é um blend de 3 castas. Temos então aqui presente o viozinho, o moscatel galego e também um pouco de códega de larinho. Pronto, todas estas castas estavam presentes antigamente. Temos então, aqui nota-se o potencial da região, solos de granito, um vinho bastante fresco, com uma acidez espetacular. Portanto, isto, um vinho sem madeira, nota-se aqui realmente todo o potencial da região. Muito bem. É difícil. É difícil. Apesar dos teores alcoólicos, deixe-me referir isso como é evidente, porque isto acaba também por ser um ponto positivo. Isto tem 14% de álcool. Um branco com 14%. Mas é assim, vocês não podem esperar outra coisa atrás dos montes, como é evidente. Atrás dos montes, o Nuno também já referiu, o clima é bastante quente, não é? E isso faz com que o açúcar fique na uva de uma certa forma que aumenta bastante o teor alcoólico quando vamos proceder à vendimia. Júri, como é que é? Precisam de quanto tempo a deliberar? Nós temos depois daqui um bocadinho fazer um encerramento. Portanto, porta-voz do júri, Luís Martins, por favor, reúnam. Têm 2 minutinhos para conferenciar. Enquanto nós terminamos aqui assim nossos copos. Não, eu espero que não. Espero que eles sejam imparciais. Eles estão a encher o copo outra vez, assim é difícil. É difícil. Vá, júri, por favor, lembrem-se das ovelhinhas.
das vaquinhas. Lembrem-se dos mortos, coitadinhos, que eles vão dar voltas no túmulo. Meninos, 2 minutos, pode ser, e vêm com uma resposta, por favor. Bom, eu vou ficar aqui assim 2 minutos à espera que venham os membros do júri. Eu não vou poder beber mais porque eu tenho que conduzir. E agora o que é que fazemos? Eu queria que eles provassem. Ainda vai sobrar para levarmos ali para a seguir ao encerramento? Pode ser? Pronto. Pode ser. Paramos bem. Não se vão embora, está bem? Precisamos fazer o nosso encerramento. Venham só um bocadinho pelo...
Porque realmente traz salientar a nível de alguma inovação e de alguma preocupação ambiental. No entanto, tínhamos que arrumar a casa e tentar encontrar aqui alguns prós e contras. Do Nuno Pereira, Vinhos Mortos, o que é que nos ressaltou? Chama a atenção que a nossa deliberação é sobre o projeto como ele é apresentado e que nem sempre faz jus àquilo que vocês vão fazer, mas, claro, gostámos imenso. A parte histórica é a parte importante. Saltou-nos ali algumas preocupações ambientais do ponto de vista da sustentabilidade, conservação de solos, pesa para mim e para o nosso júri, pesa também na nossa análise, porque a sustentabilidade não é só isto. No entanto, gostámos claramente de um projeto que tem sangue novo, a vinda do enoturismo como fator de rentabilidade do processo é muito importante. O research e a renovação da imagem, tudo isso foi muito importante. Do Maia, gostámos de ver as contas, a preocupação de contas, a sustentabilidade passo por aí. Claro que é uma apresentação muito bem arrumada para este ano de concurso e para este ano de apreciação rápida aqui do processo, mas passando esta parte político-apresentativa, há aqui coisas que nos saltam à vista. Claramente um respeito pelo solo, pelo ambiente, uma tentativa de diversificar uma cultura, sendo o olival, mas uma tentativa de diversificar com vários tipos de intensificação, o cuidado pelo uso da água, contabilização de tudo isso. Tudo isso são fatores que nos mostraram algum dinamismo e que gostámos bastante de ver. A Diana, gostámos imenso da ideia dela, fundamentalmente, da preservação de uma raça autóctone, mas, no entanto, surge-nos uma dúvida, Diana, que não está a ouvir, é se aquela raça se vai adaptar ou não ali. Porque autóctone, mas não é dali. E, portanto, isto também é uma atenção que se chama aos jovens empreendedores, é que não basta salvar o histórico, é preciso adaptar o histórico ao local, porque a sustentabilidade é isto mesmo, é encontrarmos a adaptabilidade das culturas e das espécies àquele local. Enquanto as pessoas que tinham vinhas velhas bem falaram nisso, que é importantíssimo, e passo já para o Nuno, é um fator de sustentabilidade que não é propositado, mas que é uma sorte tê-lo, não é? É ter um histórico de vinhas com mais de 100 anos e produzirem bem. E que não é fácil, porque foi preciso muita tecnologia, foi preciso muito cuidado e muita atenção. O Nuno também mostrou no seu projeto, ou pelo menos evidenciou, os cuidados ambientais, os cuidados de preservação de solo e o seu caráter de inovação. Perante esta análise que nos decorrer, nós tínhamos de tomar uma decisão. Não há execs, não é? E, portanto, nós deliberámos que achámos que o Nuno Maia, se é só o Nuno, ficavam os três, não é? O Nuno Maia foi quem estruturou melhor o seu projeto, além do projeto ter tanto valor ou mais do que os outros, não é por nós aqui assinalável, mas a nível da apresentação foi quem vendeu melhor o seu peixe, quem estruturou melhor o seu processo e o seu projeto e quem demonstrou aquilo que nós procurávamos aqui, que era a inovação e sustentabilidade com os números, com as preocupações ambientais, económicas e sociais, bem expressas e arrumadas. Pronto. Isso é um fator que valorizou bastante e que chama a atenção quando nós falamos dos nossos projetos, temos que arrumar as coisas,
porque isso acabou por valorizar o Nuno em relação aos concorrentes. Os meus parabéns a todos. Muito obrigado. Este é o Nuno. Muito obrigada. E sem mais demoras, eu pedi aquele último slide do encerramento, se me conseguirem colocar, porque tem alguns QR codes que as pessoas podem, que os participantes ainda podem achar interessantes. Obrigada, Pedro. Então, enquanto não vem o slide, eu queria vos agradecer por terem estado presentes nesta segunda edição do Agrifood Open Day. Queria desejar-vos um bom regresso a casa, em segurança. Queria esperar ver-vos numa próxima edição. E são 3 eventos que eu quero dizer que vão acontecer agora brevemente a começar. Já hoje, a 26ª Festa da Vinha e do Vinho a acontecer aqui até ao dia 22. Começa hoje, como vos disse, vai haver provas de vinhos, concertos, mostras gastronómicas. Amanhã, dia 20, não está aqui referido, mas no dia 20 vamos fazer então a inauguração do Arruda Lab. Vai ter a presença da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, será pelas 10 da manhã. O Arruda Lab é já aqui ao lado, fica junto à Igreja Matriz, aqui em Arruda dos Vinhos. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, vamos nos encontrar, de certeza, desta vez em Monsanto, para a 5ª edição do evento Day' Food Lab. É uma conferência de 3 dias, onde o principal objetivo é destacar e celebrar a inovação e o trabalho desenvolvido e impulsionar o setor agroalimentar. Logo a seguir ao Web Summit, depois então apanhem o comboio no dia 17 à 1 da tarde, em Santa Apolónia. Por último, as distinções Biolog. Ora, Biolog é um projeto que nós estamos a desenvolver no Food for Sustainability e é o catálogo nacional do agricultor biológico e sustentável. Se há aqui alguém com certificação biológica, então eu convido-vos a visitarem o site, a plataforma, a registarem-se e a participarem nas distinções Biolog, que vai ser feito o reconhecimento no dia 18 de novembro. E essas distinções querem, uma vez mais, distinguir aqueles que são os projetos biológicos mais sustentáveis ao nível social, inovadores, enquanto projeto biológico mais inovador, e no seu caráter regenerativo. Portanto, se conhece algum produtor biológico, convidem-nos a inscreverem-se, a participarem até dia 4 de novembro, enviando um e-mail para biolog@biolog.pt. E era isto que eu tinha para vos dizer. Eu sei que nós tínhamos planeado uma visita agora ao Arruda Lab, mas eu diria que o ideal é visitarmos amanhã, pode ser? Pode ser amanhã de manhã. Venham assistir à inauguração pelas 10 da manhã. Alguma palavra? Tudo em ordem? Podemos então encerrar. Muito obrigada e vemos numa próxima edição. Obrigada.